Muito bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso clube de radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição, hoje dia 31, domingo, nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP. Lembrando que aos domingos não tem aula de CW, ok? Somente de segunda a sábado. Teremos aí bate-papo com os amigos, diversos temas, assuntos. E durante toda a jornada, quem quiser acompanhar pela internet, é só entrar no YouTube, digitar Rodada Alto-Falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você acompanha a rodada, ok? Manda mensagem aí pra gente, tira alguma dúvida e participa aí do nosso dia a dia da rodada, tá bom? Durante a semana nós temos 2 edições. Na parte da manhã, a primeira edição. À tarde, o finalzinho da tarde, 17 horas, segunda edição. E sábados, domingos e feriados, edição única, porém maior. É um time mais longo. Sempre a gente grava toda a rodada, ok? Quem tiver interesse em algum tema, assunto, encontra na gravação toda a íntegra da rodada alto-falante. Da primeira, da segunda edição ou edições únicas aos sábados, domingos e feriados. Lembrando também que agosto, a partir de amanhã, aniversário 22 anos da rodada alto-falante. Para quem não sabe, ela começou no interior. Eu morei lá no interior de 2000 a 2008. E foi em agosto de 2000 que nós começamos com a rodada, ok? Então agora, mês que vem, a partir de amanhã, estaremos aí comemorando esses 22 anos. Algumas pequenas mudanças, ok? Para melhor. Vamos mexer na antena esse mês de agosto. Ela vai subir um pouco mais. Pelo menos uns 6, 7 metros eu subo ela. Vamos mudar a estação também. Ela vai para um outro patamar. Vai ficar na parte de cima da casa, bem embaixo da torre. E com isso, algumas alterações na programação também. Pouca coisa, mas para melhor. São mudanças aí para a gente acertar alguns pontos que dá para melhorar, a gente vai dar uma melhorada, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Roger, thank you. 5914, good luck. Yeah, good luck, thanks. Florida 8 Kilo, Charlie 12, 5914. Thank you. Refined sugar. They got some beef in that wire stacking. They got some beef in that wire yellow stacking. The Delta Kilo 5 again. Delta Kilo 5, Oscar Charlie Echo. They got 5 Oscar Charlie Echo. Guten Tag, vielen Dank, 596 Hotel. What's the rotor? 5914, good luck. Close on ground, this is Radio November 9 Sugar, contact. Oscar Mike 0 Echo Tango. Tango, yeah? Oscar Mike 0 Echo Tango. Ocean Mike 0 Echo Tango, thanks to you, 5916.
Thank you, you're 5915. 15 confirmed, thanks. Good luck. November 9 sugar contest. Thank you. Bravo 7 Zulu, 594. Thank you. Delta 34 Sugar Zulu Whiskey, you're 594. Thank you for the 4, you're 5914. Good luck. Thanks so much. X-Ray, London 3 Tango. PY2EXU 594. Thank you. Oscar Mike 0 Echo Tango. 1LX, you're 594. 5914. Thank you. PA2 Alpha Echo, you're 594. Thank you. K1RUS, you're 594. Number 4, 5914. Good luck. Thank you from X-Ray London 3 Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, I think 5904. Yeah, that is correct. Oscar Mike 0 Echo Tango. You're 5915. Thank you. PW1I 594. Victor Echo 2 India, Mexico. Oscar November 3, Sierra Echo Lima. Echo Lima again. Oscar November 3, Sierra Echo Lima. Oscar November 3, Sierra Echo Lima, 5902. Okay, good luck. Victor Echo 2 India, Mike. Pick your contest. Victor Echo 2 India, Mike. Victor Echo 2 Italy, Mexico. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, 5902. Thank you, you're 5915. Thank you, QRZ. Lima Yankee. Victor Alpha 2 Echo Whiskey, contest. Golf 0 Victor Lima Foxtrot. Golf 0 Victor Lima Foxtrot, 595. Roger, Roger, good afternoon. You're 5914, 14 Suntrade. Thank you, Victor Alpha 2 Echo Whiskey. Oscar Mike 0 Echo Tango. Yankee Lima 2 Bravo Japan, 595. Thank you, Victor Alpha 2 Echo Whiskey, contest. Oscar Mike 0 Echo Tango. Contest. Alpha 2 Echo Whiskey. Victor Alpha 2 Echo Whiskey, contest. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo. Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. You're 5915. Thank you, 595. Thank you, 73. Thank you, Victor Alpha 2 Echo Whiskey, contest. 60. Okay, thanks. This is Yankee Lima operate. Sugar India 9, Yankee Lima 595. Thank you. Kilo Charlie 1, X-ray extra. Delta Lima 2, Sierra, this is your radio. Ending radio 595. Radio. Radio 5, radio Papa 595. United Radio 5, thank you, 595. 73, Kilo Charlie 1, X-ray extra. Delta Lima 2, Oscar Mike 0 Echo Tango. 595. Thank you. Delta Lima 2. Oscar Mike 0 Echo Tango. Radio Whiskey 5 something 595. Radio Whiskey 5 Delta, thank you. Delta Oscar Mike 0 Echo Tango. Alpha Whiskey 595. Delta Lima 2. Okay, HB9 Fox Alpha Whiskey, thank you. Thanks to Delta Lima 2 something 595. This is your radio, PY2EXU, Okay, Sugar Whiskey Radio, thank you. Radio 6, Echo Alpha. Italy Kilo 4 Lima Zulu Hotel 595. Kilo Charlie 1 X-ray extra. Uniform Radio 6, Echo Alpha. Only Echo Alpha 595. Uniform Radio 6, Echo Alpha, command 6. Okay, you are 6 Echo Alpha, thanks. Lima X-ray 1. Oscar Mike 0 Echo Tango. Yo, thank you, 595. Thanks. Please call up at 81202 if you can, okay? Okay, thanks. Kilo Charlie 1, X-ray extra. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike something 595. Oscar Mike 0 Echo Tango 5915. Tango 595. 5915. Kilo Charlie 1, X-ray extra. Okay, Bravo Nancy Alpha, what's your prefix? 506.
Now, Ham Radio Concepts presents another exciting amateur radio video, keeping ham radio operators informed with a thorough look at the new products. Now, here's your host, Eric, KJ4YZI. What's up, everybody on YouTube? This is Eric with Ham Radio Concepts, and I have a quick video. Yes, it'll be quick on the MFJ2. PY2EXU adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não reconheci o áudio, mas bom dia. November Charlie Romeo. Ô, grande Cris. Grande abraço, tudo de bom. Como que tá o amigo, a família, batente, escotismo, enfim. Fiquei sabendo lá do encontro, hein? O Mauro comentou, tá bom? Até pegou a carona aí com alguém muito famoso, hein? Legal, legal. Parabéns, hein, Cris? O Mauro contou lá dos acontecimentos do encontro, ok? E você curtiu muito, foi também, participou, né? Bacana, hein? E pegou carona aí com alguém muito famoso. PY2EXU November, Charlie Romeo. O dono da frase pimba na chulipa. Como que é? Pimba na chulipa e olho na gorduchinha, um negócio assim, né? É uma frase dele. É ou não é? PY2EXU November, Charlie Romeo. Um ótimo domingo. Tudo de bom, Cris. Adiante. Ok, que é série Papo PY2EXU, Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal que na rádio escuta, no streaming. O dono da frase, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, é fogo no bolão do guarda, bola no caroço do abacate, as bandeiras tremulando, tremulando, tremulando. Os Mar Santos, viu, Paulo? O Mauro fez o convite. Eu consegui, depois do batente, sair do batente e ir direto lá para São Caetano. Fui muito bem recebido aí pelo Mauro, os amigos do Mauro e principalmente pelos Mar Santos. Apesar da limitação dele, a idade, as sequelas do acidente que ele teve na época em 1994. E, assim, um sonho realizado, né? Sempre acompanho a carreira dos Mar Santos. E desde que eu me entendo por gente, né? E sonho realizado, cartas abertas, né? Portas abertas, melhor dizendo. Eu recebi o convite a hora que eu quiser aparecer lá, tomar um café, ver os Mar Santos fazer as pinturas de tela. Então, na verdade, o Mauro foi o porta-voz, a ponte para que esse sonho fosse realizado, e foi realizado naquela quinta-feira. Foi muito bacana, viu, Paulo? No mais, escotismo ainda em férias, retorna no próximo sábado, né? Vamos retornar aí com gás total, batente segunda-feira, família todo mundo bem. No dia 29, que se passou aí na sexta-feira, foi meu aniversário, mais um aninho de vida, viu, Paulo? Meu aniversário. E bom que meu aniversário é do lado do aniversário dos Mar Santos. Tá ok? Papo aqui do PY2EXU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. PY2EXU November, Charlie Romeo. Cris. É isso aí, Cris. Parabéns. Aniversariando aí na sexta-feira, dia 29. Legal, hein? Mais um aninho. Mais experiente, ou não é? E muitos anos de vida. Muita saúde, principalmente. Tá bom? Quanto aos Mar Santos, o Mauro comentou lá que você
foi bem recebido pelos amigos e principalmente por ele, né. Muito bacana, né, Cris? Bom, deve ter tirado umas fotos, umas selfies, né, com certeza, dos demais participantes e principalmente do Osmar Santo, né. Osmar Santos. É isso mesmo, né. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Era a frase dele narrando futebol, né. É isso aí, bacana, né. Uma bela recordação, né, Cris? E momentos inesquecíveis, né. Muito bacana. O Maurão comentou, nossa, que foi muito bacana o encontro, né, e ainda de lambuja uma carona, hein, olha, que maravilha, né. É isso aí. É, o negócio desses encontros é bem interessante, porque reúne, né, o pessoal, a nata do das narrativas esportivas e grandes locutores de rádios famosas, né. Enfim, então, somente para quem pode, né. E você pôde, né. Foi convidada pelo Mauro, olha que legal, hein. Não é para qualquer um, né, Cris. É um convite aí para poucos, hein. Você teve essa honra, muito bacana, hein. E fomos representados pelo amigo, né, porque um radioamador, né, falando em nome aí de todos, né, radioamadores, rodadas, enfim, né. Deve ter batido um papão com ele, muito bacana. Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU November, Charlie Romeo. Entendido aí quanto às férias também. E no próximo sábado, retornando, né? Bacana. Então deixa contigo, Cris. PY2EXU November, Charlie Romeo, adiante. Ok, que é a série Papo Yankee 2 EXU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo, Cris aqui pela Vila Sônia, Butantã, São Paulo. Você deve estar estranhando, eu, às 3 horas da manhã, falando no rádio, hein? Acho que você é o primeiro aí, né? Hoje o primeiro da lista aí, sou eu. Eu estava desde as 6 horas da tarde, aqui no meu bairro, todo ano, no final do mês de julho, um colega nosso, ele promove aí uma festa julina no bairro, e esse ano eu fiquei o responsável por fazer a fogueira. Então estava até agora aí alimentando fogo, fiz a fogueira e alimentando fogo e cuidando também da parte de som. Na hora que o anfitrião da festa foi dar o recado, eu fiz as honras de passar o microfone para que ele agradecesse a presença dos convidados, o carinho, o calor do fogo, a comida que estava sendo bem servida, as decorações, crianças correndo para lá e para cá. Ainda tive o privilégio de improvisar um marshmallow à beira do fogo com as crianças, né? Não conheciam e acabei passando aí essa iguaria, né? Essa iguaria que todo acampamento são uma coisa mais escoteira, mas acabei conseguindo fazer as crianças degustar um marshmallow. Ainda quiseram um repeteco, viu? Só não comprei mais, que os supermercados já haviam fechado, mas valeu. Sempre é bom ter um gostinho de quero mais, né, Paulo? Nos próximos aí a gente leva um pouquinho a mais, ou nas outras festas de bairro, e a gente divulga um pouquinho. Tá ok? Quanto às férias do escotismo, a gente está aqui planejando para próximo sábado a gente vir com tudo aí para fazer com que os jovens tenham excelentes atividades. Deixa eu ficar um pouquinho. Ok, retorno, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. E no mais é isso, todo mundo com saúde, todo mundo bem. Meu aniversário foi bom, um bolinho aí simbólico aí, promovido aí pelo meu filho e minha esposa. Uma coisa bem simples, para não deixar passar batido aí o aniversário. E quanto à carona, viu? Foi bem-vinda.
que eu moro aqui no Butantã, estava em São Caetano. Perguntei pro Mauro qual seria o itinerário do Osmar Santos, e o itinerário batia para onde eu ia, e consegui uma carona e ficamos aí todo o trajeto aí conversando, falando de rádio, eu narrando pro Osmar Santos. Olha aí, eu narrando pro Osmar Santos, brincadeira. E foi bem legal, viu, o Paulo? Bem legal. Vou ouvir uma sua e já vou partir pra cama aí, viu, Paulo? Partir pra cama, por isso que eu fiz questão de adentrar a rodada agora. E mais tarde, nem sei se estarei em rádio escuta. Tá ok? Papo Yankee 2EXU, Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. PY2EXU November Charlie Romeo. Cris. É isso aí, Cris. Tudo entendido. E uma recordação aí para toda a eternidade, né? Palavras lá dos Osmar Santos e outros grandes profissionais que se encontravam lá, né? Principalmente o Mauro, né? Maurão aí que é bem conhecido por todos, né? Enfim, muito bacana, né? Bom, quanto à fogueira, marshmallow com a criançada e tudo isso, também, né? Bem bacana. E a criançada já está contando contando as horas para o próximo evento, né? Legal. Bom, quanto tudo aí que você falou, maravilha. E fica à vontade, tá bom, Cris? Bom domingo. Acordando mais tarde, aparece na rodada, ok? Te aguardo aí mais uma vez. Parabéns. Muita saúde, principalmente também para ficar no rádio, né? Patente, família, escotismo, né? E radioamadorismo, né? Tem que sobrar um tempinho pro rádio, né, ô Cris? Mas muita saúde mesmo, hein? É o mais importante. Tá bom? E vai lá. Bom descanso e até mais tarde. PY2 November, Charlie Romeo. Ok, retorno Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. Obrigado aí pelos votos, ô Paulo. Obrigadão mesmo. E a gente aí dá uma descansada, que a semana vem com gás total. Terça-feira, reunião com o distrito para darmos continuidade no planejamento da próxima atividade distrital e também planejar a atividade para ser realizada aí no próximo sábado, né? Já no próximo sábado, a gente já retornar aí com as atividades com os jovens. Agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aí na rodada alto-falante, muito bem comandada por você aí, próximo de completar 21 anos, né? 21 anos. E tenho certeza que serão mais anos e anos e anos e anos até você ter forças aí para comandar a rodada, viu? Eu tenho certeza que a maioria, pessoal em rádio escuta, os radioamadores, são hoje o que são frutos do trabalho que você desenvolve aí com os cursos de CW, o curso de comandante de rodada. Graças a Deus, tudo que você passou eu pude absorver. E hoje sou um comandante de rodada, fruto aí do ensinamento aí por você proporcionado. E fora amizade, né, Paulo? Agora o próximo, Paulo, é te conhecer, hein, Paulo? Conhecer aí, bater um papo, esse é o próximo passo. Tá ok? Então eu vou me despedindo aí e desejar a você uma excelente rodada, um excelente domingo, em família, com os amigos radioamadores. Aí a gente aguarda o próximo câmbio que formos fazer em radiofrequência. Deixa cair. Retorno, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. E é isso, né, Paulo? Um domingo excelente, em paz, tudo tranquilo. E a gente agora vai ter aquela merecida madrugada de sono. E vamos ver se eu acordar antes aí a gente consegue, no finalzinho da rodada, dar um pitaquinho. Tá ok? Isso, para não deixar passar batido. Novamente agradecer o Mauro pelo
carinho, a recepção e a atenção que teve comigo aí no dia do evento aí dos Mar Santos. O Mauro figura ímpar, não temos o que dizer aí do Mauro, sua simplicidade, sua recepção. Já fiz o convite para ele, hein? Próxima vez ele vem aqui em casa para almoçar e batemos um papo e falamos aqui no rádio. Tá ok, Paulo? Então, excelente rodada para você, um bom domingo e tudo de bom. Agora eu vou apagar, tá ok? Papo Yankee 2XU, Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. Para não deixar passar batida, não sei se você está sabendo, nosso amigo Alexandre, o rei dos parreirais, agora é papai, hein? Já nasceu filhinho, e então, em primeira mão aí, informando que o nosso amigo Alexandre, lá de Vinhedo, já é papai, tá ok? Então, agora, preparar novamente um novo chat para depois falar tudo e mais um pouco, tá ok? Recadinho dado, retorno para você, Papinho aqui 2XU, rodada alto-falante. Ok. PY2 November, Charlie Romeo, Chris. Bom, não vou me alongar muito, assim você já vai descansar, ok? 3 detalhes. Primeiro, né? Confirmando, você é o primeiro da rodada hoje, ok? Primeirão, hein? Segundo, a rodada alto-falante vai para 22 anos, ok? A partir de amanhã, né? Agosto a gente comemora os 22 anos da rodada, ok? E terceiro, tem a IAG 11 elementos para você retirá-lo, ok? Então tá aí, ó, a oportunidade tá na mão, né, Cris? E depois você me fala, né, um sábado, fim de semana, para mim é melhor também, acho que para você também, né? Um sábado aí qualquer, você me dá um alô e já pega essa IAG, tá bom? Leva lá pro grupo de escoteiros, enfim, né? Com certeza vão fazer bom proveito. Tá bom? Grande abraço, hein, Cris? Tudo de bom e até mais tarde. PY2 November, Charlie Romeo. Ok, Paulo. Obrigado. Se der, a gente retorna aí com a rodada alto-falante. Fui! Ok. Abraço e tudo de bom. Lembrando, os amigos, hoje nosso time das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP e também tudo isso via internet. Quem quiser pode acompanhar pela live. Em qualquer lugar do planeta você acompanha aí o nosso bate-papo, ok? Com áudio, vídeo, texto. Manda um bom dia, manda alguma dúvida, alguma pergunta, tranquilo? Bom, outra informação importante, eventos. Eventos que teremos hoje, domingo, hein? Primeiro grande evento dos radioamadores, Guarulhos. Ponto de encontro dos radioamadores, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à Padaria Braseiro, lá em Guarulhos, hein? Segundo, Hermelino Matarazzo, hoje não, tá bom? Hoje não tem Hermelino Matarazzo, só no próximo domingo. Mas pega o endereço. Parque Municipal, Hermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. E tá aí, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Than 36 ohms, and will have a large capacitive part. So the center of the 70 centimeter ham band is somewhere around 435 megahertz. So I'm going back in the menus to stimulus, and I'm just going to change the center. I'll leave the span at 28 megahertz. That'll keep me sweeping only the ham band. So I will go to 435 megahertz. And you can see the impedance is now way over here. So it's a high impedance. It's in the lower half of the chart, so it's capacitive. And if I read it out, it reads out as 20
minus J380. So that's consistent with what we said down here. Now, one other very, very important point. This says 20 minus J370, 380, whatever. These numbers jump around a lot. If I put my hand near it, then I can change it drastically. But more importantly, any network analyzer, not just the nano VNA, but any network analyzer does not read accurately over in this right-hand region where impedances are very high. So this 23 ohms could be 10 ohms. It could be 25 ohms. We don't know. The analyzer is just not that accurate because what it's measuring is the magnitude and phase of the reflected signal compared to the signal that got sent to the antenna, and that determines how long this line is. So if this point were to move slightly over to the right more because we got a just imperfect measurement of the magnitude of the reflection coefficient, this thing would go to the outside line and we go to 0 ohms, or it might go outside it and we go to negative ohms. This analyzes pretty decent, so I trust this value, but not the 21. It's probably 10 or 20 or something like that. And this is minus J370. It might be minus J320. It might be minus J450. Anyway, it's consistent, however, with what we said down here. Now, what if we want to get it close to 50? What if we want to get back to the center of the chart so we have good return loss, good matching? There's a couple of options. One is we create a loaded monopole. So at the base of this antenna, we stick a little coil, or maybe we stick it in the center. And where do you put it? Well, it depends on trying to get to 50 ohms resistive. I'm not going to do that. Instead, we're going to switch now to talking about antenna tuners. So many amateur radio operators operate at lower frequencies in the so-called HF bands. And this antenna tuner is in those bands. So I would be working with a much longer antenna, maybe a long wire thrown up in a tree. So here's an illustration of that scenario where we have a house here and a tree and a wire thrown up into that tree. The impedance of that is going to vary widely. Depends on how long the antenna is and the frequency that you're working at. These are often used for shortwave listening. Some ham radio operators may also do something like this, although they're more likely to create a semi-decent antenna rather than just a long wire with a random length. Now, before we go on, I should probably mention some of the rest of these antennas. We have a loop antenna, and you can actually make a loop which is electrically kind of small and resonate it with a capacitor and achieve a good antenna. That's what's used inside key fobs that you use for your car, for example. This is a ferrite core loop antenna that you would use at much lower frequencies so that the antenna itself doesn't have to be physically big. And this is a microstrip patch. I'm not going to go into that. And there are other types as well. You can look them up on the web, read Wikipedia pages and so forth. I'm going to concentrate on what to do when your impedance is not what you want it to be, and you want it to be, say, 50 ohms, and how do you change that? So to change the impedance and make it closer to 50 ohms that your radio really wants to see, you might have an antenna tuner. This is from MFJ. It's a model MFJ-945E. It has 3 controls. There's an inductance here that you can vary, and then there are 2 capacitances that you can vary. And we're going to delve inside this thing and see how it works. In addition, these tuners often have a meter on them which shows you forward and reflected power. We turn this around so you can kind of see inside it. So remember, there's 2 variable capacitors and 1 variable inductor. The variable capacitors are here, and the variable inductor is basically a switched thing. There are many taps on this inductor, so you can get just the inductance from here over to here by one position of the switch, or from here over to make another turn, and then there's one a little bit further down, so that's more turns, and you can select the number of turns. And in this particular antenna tuner, which is the lower power one,
they have a ferrite core down here, which allows them to get even higher inductance than you would be able to get in such a compact, portable antenna tuner. So here's the backside. This one's labeled transmitter. This one's labeled antenna. We will look at the schematic and understand that in a moment. And there's a ground connection there for safety ground, etc. Also a connector for lighting up the meter if you want that. You don't have to. The meter is driven by these circuits here. But let's go to the schematic to understand that. So this schematic I downloaded from the MFJ website, and you can go to their website for that particular meter and find the manual and find the schematic yourself. Here is the antenna and transmitter connectors on the back. And if you have a switch in the configuration shown, then these two connectors are just connected straight through. They call that bypass mode. However, if you push the button in to change the position, these switches go up to, of course, here and here. And then you're running through this circuitry over here. That's the tuning circuitry. The metering circuitry is what's left down here, and it's very clever. They take the transmitter connector, and let's say that you are sending a signal out, lawfully, of course, at the right frequencies that you are allowed to radiate in. Let's say you're sending a signal out. That signal, according to transmission line theory that we've illustrated in some previous videos, will leave this connector and go through the matching network and out to the antenna. And as it does, it carries power with it in the form of voltage and current. So there's a forward traveling wave that goes out this way, and then a reverse traveling wave that comes back. And this circuitry allows you to measure and separate out the forward traveling wave voltage, current, and power from the reverse traveling wave voltage, current, and power. And that's read out on the forward power meter and the reflected power meter. Now, I'm not going to go into the details on this, but very briefly, let me show you a different schematic from a different tuner that makes it a little bit easier to see. So it's another schematic I pulled from the web. This is for an MFJ 971, and it's pretty much the same as the previous one, except it's a little easier to understand what's happening here. The voltage is sampled with this capacitive voltage divider. So the voltage at this point here is a smaller voltage than the voltage on this line. It's smaller because this is 220 picofarads and this is somewhere 0 to 10 picofarads, maybe 5. And so you have quite a voltage division. You have a fairly small voltage here, but still in the volts range if you're outputting significant power. There's a voltage there. Now, the current that's flowing down this line goes through this one turn to N turn inductor transformer configuration, and it's center tapped. And I've added some plus and minus signs here to illustrate that for a given current going through here, we generate a voltage from the center tap to the outer right-hand side or the center tap to the left-hand side, and they're in opposite polarities. Now, I don't know if I got the polarities right here for a given current going this way. I don't care about that. The point is that you've got a voltage over here on the left, and as you go from the center tap to over here, this voltage adds to it, whereas if you go from the center tap to over here, this voltage subtracts from it. And that's the way, if you work through the math and think through it enough, you can understand that that's how they're able to separate the forward and reverse power signals. But I want to talk about and illustrate with the nano VNA what's going on here. This is the matching network. And what most of us learn to do, and even after we know how it works, we just fiddle with these knobs until we get a good match. Now, we get smart about it over time. We write stuff down, we think about it. But I want to show you, using the nano VNA, how this stuff actually works. So first, let's look at the unit again and notice that the capacitor knobs are labeled 0 through 10 on each side. And the inductor knob is in letters. Now,
question is, what do those numbers mean? Well, they're basically logging numbers, so you can write down settings and come back to them when you come back to a particular frequency. But let's see what they are in terms of capacitance. Is 10 more capacitance than 0? Well, maybe not. So right now I've got it set on 10. We come around here and look at the plates on the variable capacitor, and they're not meshed. So that's actually minimum capacitance. Now, if I come around and mesh them fully, of course, it'll be the opposite. The setting is now on 0. So why do they label them 0 to 10? My guess is that the 0 setting is for the lowest frequency use and the 10 is for the highest frequency. So they're frequency setting numbers more than capacitance value numbers. The same is true if you look in here and figure out what they're doing in terms of the switch and the tap points. The same is true over here. A is actually the highest amount of inductance, and L is the lowest amount of inductance. So here it is in the simplest form. It's a T matching network because the components form a T shape. The goal is to take whatever the impedance of your antenna is. In this case, I've labeled it R antenna minus JX antenna, and transform that into typically 50 ohms. We do that by adjusting these knobs. But what is going on? What are we actually doing? Well, that's not an easy question to answer, and we're not going to really illuminate that too well in a couple of minutes here in this video. I have created another video that hopefully one of these days I will get uploaded using PowerPoints, and it goes into some math, and it really shows you what's going on and how it works. But just as a quick preview of that, here is the T matching network decomposed into two what are called L matching networks. Now, stay with me here. I'm going to keep this really short, and then we're going to get back to using the nano VNA. I've laid All right. Hello, everyone. Kyle, AA0Z. Welcome to the stream. A small crowd, but I'm sure that you guys are probably all hamventioned out. Here is my thoughts for the next 45 minutes on Hamvention 2022. If you're in the chat, say hello. We'll welcome back to another Tech Minds video. So if you're like me and like testing various types of HF antennas, whether they're homemade or commercially built, then you're going to want one of these. Now this is a dedicated whisper transmitter that covers 80 to 10 meters. And the beauty about this product is that once it's set up, it runs completely standalone. Now I'll go through the easy setup shortly later in the video. This product has been designed and produced by Harry from ZacTech. Now, Harry is a really nice guy, very responsive to emails, and totally understands his products and customer requirements. He also has other products for sale on his website, so definitely worth a glance. The power requirements are quite small for this transmitter. It can run continuously from a 5-volt phone charger or even a USB power pack. It only requires a measly 250 milliamp on transmit and 100 milliamp on idle. The RF output power on each band is 200 milliwatts. That's plenty to see how well your HF antennas are working on the selected band. Of course, if you're using a multi-band antenna, then you will need to make sure that the SWR is good for those bands that you're testing and transmitting on. The WSPR desktop also utilizes a GPS signal.
Now this is for position information to calculate the Maidenhead locator automatically. The GPS is also used for accurate transmission timing. Just like FTA and other digital modes, it's important that the transmissions are placed at the correct timings. The information from the GPS takes care of this, so no messing around setting internal clocks. The GPS antenna is included in the kit. So let's take a quick look at what's included in the box. Now you do get a USB cable as shown previously, and you get this quality GPS antenna. Now it is advisable to place the GPS antenna outside, as a clear view of the skies will be required for a good quality lock on the GPS satellites. Luckily, the cable is quite lengthy. Now it's terminated with an SMA male plug, and this connects directly to the WSPR transmitter itself. Now the transmitter has a nice sturdy metal casing with some nice print on the top showing you a block diagram of how it works. The left side you'll find an SMA socket for connecting your antenna. Next to this, a little red LED which illuminates when the Whisper desktop is transmitting. At the other end we have the GPS antenna socket and a USB socket which is used to power the Whisper desktop transmitter. Now this USB port is also used for programming before use. You also notice a couple of LEDs to the left of the antenna socket. Now these indicate the GPS status and when power is applied to the transmitter. Now here we have the connections in place. The GPS antenna is attached and placed outside, and we have the USB cable plugged into my computer. At the other end, we see the antenna connection, which is currently plugged into my multi-band cobweb antenna. So let's take a look at the software to see how easy it is to configure. So with the software loaded, we first need to set the COM port for the Whisper desktop and then click open. You should be able to find the COM port number in Device Manager if you don't know it. Now click on the Whisper beacon tab and you should start seeing some GPS information and a screen like this. Now if not, just click Read Settings button at the bottom. You might also need to wait a couple of minutes for the GPS to get a lock. So first we need to set our call sign in this text box here. Then we need to tick which bands we want to transmit on. Remember, this is not simultaneously, they're transmitted in order, and only tick the ones which your antenna is capable of using. You can then adjust the transmit schedule. I left mine at the default 2 minutes. Now underneath this, I set the location to Auto GPS. Now this means the GPS data will be used to calculate the Maidenhead locator. If for any reason you do not want to use the GPS, you can, however, manually set the Maidenhead locator by entering it into the text box here. Now the reported power I set to 23 dBm. Remember, this is not a setting for the power output, but it's a value which is encoded in your Whisper signal to tell others what power level you're using. The last setting we need to make is on the Boot Configuration tab. If you're wanting to configure the Whisper desktop to start transmitting as soon as it's booted up and powered on and ready after applying power, then you will want to set this to Whisper Beacon. If it's left at idle, then you will need to plug in a computer and run the software and press start. So it's much easier to set it to Whisper Beacon, then you just need to attach an antenna and a power source and it will start working. Once all these are set, click the Save Settings button. You're now ready to disconnect from your computer, plug it into a dedicated power supply and just leave it for 24 hours, which is exactly what I did testing my cobweb antenna. The bands used were 20, 17, 15, 12 and 10 meters. Now this website, WSPRnet.org, records all of your transmissions as they are received by receiving stations around the world. Now I notice here a nice ping into Brazil on what looks like 20 meters according to the color chart. We also have quite a few pings on the east coast of America, with one reaching right up into Canada. Now going further north, we have a nice ping into Iceland, and if we zoom out a little, we can see many pings across Western Europe and right over into Russia just north of Moscow. Looking at the bottom right of the map, we see 3 pings into Australia, which is quite impressive with such little power. What's also surprising is that the HF bands were completely dead at the time of performing these tests, so it will be very interesting to rerun these tests when conditions pick up again.
It still doesn't answer the resolution band. The resolution bandwidth It's automatic set. yeah, and so span. Sorry. Recording for particular channel? For YouTube. Who am I featured on? Hamfest PA. Hamfest PA. Take a look at it. By the way, the prices are a starting point, so if I figure it's a ham fest, you need to tell me what the other side of the table is thinking about it. Now we probably do something you can't talk too late. I just can't kick it after all these years. Oh, you're doing videos for prospective buyers. There's one you don't see much volume. That's rare. It's a nice one. The sense always sounds good. Yeah, yeah. I have a Pentec, not a Century, Corsair 2. I was just reading on redoing the audio circuitry in it, and I heard about them redoing it with some new cleaner audio. Yeah, and that's what I like. I like to get some decent audio. An MP3 file with the audio coming out of the No, I mean extra weight. You go to the guy right up here. Yeah. So, you know, I'd rather use that for some pieces from other antennas. So like I said, this is a, Well, that's good. Glad you got my it. old Elmer's antenna. Well, that's great. I'm glad Alexis didn't buy it. You got it.
don't know where it's going to go up on what, but This is on my list. Yeah, that's on my list. Mail. You don't have mail. No, I got adapters, but I don't got. Yeah, I got adapters. That's good. really want it. Yep. How about that, huh? Yep. It's gone. Yeah, and he just is sentimental value to it. Yep. Ain't that something? Well, the guy that had I that just talked to him. hooked me and him up. That's how I've been dealing with him. Uh-huh. And I forgot about him. I told him who it was. His eyes lit up. That's great. I told him glad he got it. Absolutely. Bye, Buck. He said, I want to haul stuff home. Uh-oh. It's a hot line. Yeah, that's $5. I mean, like I said, I'd rather have someone use it. I had to go north a couple of times while they passed away. Yeah, you told me. Yeah. He was just sick. Oh, yeah. Yeah. Look at that. Could have half a car left. Yeah. I don't think so. That is an awful small little camera. That's cool. I said it would meet their needs. I wouldn't approve it because it didn't provide enough. That's what you got to do. You got to spend a lot of money on the outside. Put in 225. Sure. Agora são 4 horas. Lembrando os amigos que o nosso time das 3 ao meio-dia. Hoje teremos mais de 9 horas de QAP. E também pela internet, além da radiofrequência, na banda de 2 metros, especificamente 146.410 MHz. Estamos com a live lá no YouTube. Quem tiver interesse, quiser dar uma olhada, é só entrar no YouTube, digitar Rodada Alto-Falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha, ok? Deixa eu dar bom dia para o Domingos, PY2EXU Lima Victor Delta, grande abraço. E para o amigo Luiz também, bom domingo, tudo de bom, ok, Luiz? Obrigado aí pelos votos e vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia.
If you need something like I couldn't go to Sussex, I watch his stuff. It's pretty good. What's your channel? Hamfest PA. Hamfest PA? Mhm. Awesome, I'll check it out. Check it out, it's really good. Yeah, it's like some of the shows that you see a lot on YouTube, you know, like I'm looking, you know, sometimes I call people, but nowadays I just go to his place and then Hopefully you sell, make some sales. whatever we can. I mean, Are you looking for one, Mark? I'm seeing. Pardon me? I've never sold my tea. A lot of people say that. I got the 2 and the 3, and they said, well, I'm keeping the 2. Three's a better radio. Yeah, it's a nice radio. It is. Good luck with it. Package is quick, thanks. Car going uphill, huh? Hello. Well, right now, they're everywhere. I need it. Oh, I need the upgrade. That's. In your heart, please just remain. Right or wrong, I'm still in love with you. Is this the one that does 200 watts? Probably be over there with the golf. That's a good radio. People being killed. Steve one? Yeah. We're going to Steve one. Yeah, you can go right around the corner and go down easy. Oh, by Make me an offer. Anything on that table? It worked out really well. She was supposed to go on this sister thing. Actually, we're doing a BRBR. They're renting a tree house. Well, still trying to get rid of stuff. Yeah. Oh. No. Hi. One by one down. Underneath is a nail. I made a male
go into the female hill. So when I take it off, it's got 4 legs, so I won't walk back and forth. Yeah, I got some. Oh, okay. You guys looking for one? That's oh. Yeah, well, yeah. Sorry. He's going to be fine. He, well, they're fortunate I worked with the Army. That's weird. Flashes off the still. I still have that chance. But they 17 and going to He's giving me stuff. That's cool. Had a lot of them. $1. Oh, yeah. No, but I've got one at home. That's what I use to get my weather. This is nice. So that's DC 30 that means 36. That means it's more desirable. Less noise. The AC model was noisy. Yeah. So it's DC output. I forget. I was looking at it. You do that? Look, I got to pick out whatever. Oh, see. I know you got good stuff. You want to do the card sign? Oh, he's behind you. He's on that side over there. I see him. See him? That's him. Other side on the end.
Well, and that could be a district local option, but the state, you could have a first stop. Selfie mode on. This is Ham Radio Now, episode 322, part 2. No, not Durham Ham Fest. I'm at the Durham Ham Fest. No, this is the Dayton Hamvention Friday, Ham Radio Now, and the Phasing Lines coverage of the Dayton Hamvention in Xenia on Friday, part 2. But today I am at the Durham, North Carolina Ham Fest. So I've gone from the largest ham fest in the world, arguably, something about Japan, I'm not sure, to, well, okay, this isn't the smallest, but it's a little tailgater. But they do have one thing that the Dayton Hamvention did not have this year, and that is a paved parking lot for the flea market right there behind me. And the indoor space is air conditioned. Okay, let's leave Durham, head back to Xenia, Ohio, and check out the rest of the Dayton Hamvention. And Marty will be back. So I'm looking at this new 6400. This is brand new at the show, right? That's right. We announced it today. Actually, 4 new models today. All right. So looking at the front panel of that radio, it appears that Flex has completely capitulated to the real radios have knobs crew. Well, I would say that we've capitulated to have it your way. You can have knobs, you can have no knobs, you can have an iPad, an iPhone, a Mac, a PC, or you can have it all integrated in one box. Okay, but the knobs turned out to be maybe a bigger deal than you initially thought it would be? Well, for some people, yes. It depends on how you operate. If you're a contester or working in a de-expedition, the knobs may work better for you. If you're a digital operator doing all digital modes, the PC only may be a better solution for you. So you can do it no matter how somebody wants to do it. What's new with this radio besides the front panel? Well, we've done a couple of things. That we've taken the economies of scale and we've given you a high performance radio for under $2,000 now. And you can have it integrated in the 6400 with the front panel for under $3,000. This is $29.99. It has the highest performance display of any radio ever made. This is a 1920 by 1200 resolution IPS touch display, 8-inch on the front panel. And then we have an HDMI output that you can see back here that gives you 1920 by 1200 on an HD TV as well. So is this radio spec-wise and feature-wise closer to one of the other radios than the other? Well, this specific, the 6400 is going to be higher performance than the 6300.
And the 6600 is going to be higher performance than the 6500 watt. The 6600 will be higher than the 6500. The 6600 has dual SCUs, which means you can have two antennas, full duplex simultaneously. And for a contester, you can work SO2R, or if you want to have a 6-meter antenna on one port and a tri-band or another port, you can do that with the 6600. It also has contest grade filters on all of the contest bands for increased isolation. Band-to-band isolation is on the 6600. I guess to really well illustrate a line that you guys have been able to cross, I understand that the Bouvet DXpedition is going to use all flex radios. Right. They're taking a dozen flex radios and a dozen of our new Power Genius amplifiers. So they'll have, I think they're planning to have 10 stations on the air at all times, including moon bounce stations. They'll all be flex radio. So that's coming up early next year. Yeah. Now, how did you get them to do that, or did they come to you? They came to us. Several of the people on that DXpedition are flex radio customers already. A couple of them have taken them on DXpeditions and found that they changed the way they could operate, especially on the low bands. They were able to see signals before they could hear them, and simply double click on the Maestro screen and on 160 meters, for example, they could see signals below 10 dB below the noise, and they were working signals they never knew were there on other radios. So it took the Maestro to get them over that hump. Maestro took them over that hump. That's correct. All right. I've asked another prominent radio manufacturer how long it's going to be until all radios are SDR and it's not a feature, and he said pretty soon. It's the one other major manufacturer making an SDR radio now. So how are you guys going to compete? Well, take a look. We think we're well ahead. We're the only manufacturer that has a radio server. In other words, the radio is a multi-user server that can operate with a whole host of client devices. One of my customers came in this morning and he said that he was demonstrating 2,200 meters to 24 gigahertz, all automatically switched off of his Flex 6000 on a Microsoft Surface, all completely controlled over his cellular network, as if he were sitting at his station. Try that with any other radio. Yep. So these radios are available, or when are they coming out? So these will be shipping in the July-August timeframe. The ones with the front panel and knobs will be July, August, and a couple of months later for the one without the front panel. We offer it both ways. In addition to finding the folks who want to operate with knobs, you're also looking at dropping one notch in price to a lower tier? Yeah, we've been able to take advantage of our economies of scale and get the cost down across the models, all the models now. So it's a lower entry price and increased performance in these new radios. Is that going to keep on going? Is there a cost factor where things keep ratcheting down? Well, I think with volumes, we see that capability. We're able to take advantage of combining our larger volumes across multiple products. And so taking advantage of that, newer components help that too. I don't know what, speaking of volume, what the total volumes of any of these manufacturers are, but are we past the point where we should be talking about the big three? Should it be big four? I think it already is. or is it big three, but a different three? Different three. Different three, I think, probably. We think that we have been able to change the conversation in the ham radio market. In 2003, when we started, maybe 10% of the people knew what SDR was, and now most everybody's heard of it. Go ahead. Well, you would agree everyone's going to be SDR sooner or later, or they'll be gone. Yeah, in fact, I have a slide that says Super Hit SK on 1918 to 2017. So I think this is the year that everything turned. So we think that direct sampling SDRs are the present and the future. Not only that, is that we're true SDR, in other words, with a big S on the S, because we do constant software development. And so the radio doesn't stay stagnant. We're coming out with version 2 soon, which has plug and play remote with all these devices that I mentioned. And we're demonstrating that here in the booth. So you're calling the RF components the radio server. Do they need to get upgraded now and then?
And we're inside the exhibit hall before things have opened up, and I'm talking to Scott from ICOM. Scott, what have you got that's secret that's going to be unveiled this year that you can give me a sneak peek of? That's very true. Yeah, it's been a while. So welcome back. We got new radio. Yes, well, newer than new radio. It's not even out yet. This is a prototype that came straight from Japan to the show. Everybody was wondering if it would be here, so it's here. Well, we were wondering ourselves, but it made it. Actually, we had a couple days to play with it. Today was the first time we actually got an antenna hooked to it. We've been exploring the menus because, of course, it came with no documentation or anything. So we've been learning a lot of things about it ourselves. At least the menu. The menus are in English. That's true. It's still a Japanese model. It had a couple odd features I didn't recognize from a Japanese radio. But so what have you found? This is SDR. It is a true SDR. It's a dual receive. You can see we have two receivers here. They can both be active. I have a primary VFO there that I can tune. We brought in, a number of people had commented online. We heard that that there's only a single VFO knob. So you can, of course, use the main and sub button normally to switch between the two. But it turns out we discovered a feature in the radio that works with our RC28 controller here. And it will actually operate in real time that sub VFO. So you can actually have a second VFO knob. So problem solved. Exactly. There's a number of things. You can actually have dual spectrum scopes, dual waterfalls. I turned off the waterfall, sorry. I was messing around. But so yeah, you can do dual spectrum scopes, dual waterfalls. Both, or one of each, I suppose. Yeah, or just one big one if you choose, right. And you can actually have the two different VFOs here are on, can be on two different bands. It's true dual receive. There's two volume controls. You can actually mute either of the bands, and it just goes amber. So you can, if you want to shut one of them up briefly, you can do that. They have separate gain controls, separate filter selections, separate modes, all that stuff. Not a touch screen. It is a touch screen. Actually. It is. Absolutely, yeah. So we can go to CW mode here if we like, or let's switch it over to 80 meter. Well, let's go to 10 meters. How about that? So there's 10 meters. Now, is this one of those things where you can see a signal and touch it and go to it? You can. Yes, you can touch on the screen. You also have, now that we've added, from the 7300, they've added the two USB ports here in the front. I just unplugged the mouse because it's kind of a rat's nest. I didn't have a nice wireless one to bring. But we can plug in a mouse, and if you want, you can have a little more accurate clicking than the big fat tip of your finger. But yeah, when you click on a signal, let's go back to 20 meters here. If you want to click on a signal, it blows it up a little bit, and then you can tap it again, and it'll tune right to the center of that frequency. And what modes is it capable of? This one actually does, AM, FM, sideband. It also has CW. In fact, well, let me bring up the screen here. It will do both RIDI and PSK decode in the radio, and you can plug a keyboard into one of those USB ports, and you have all the keyer functions across F1 through 8, and then you can type full responses and decode right on the screen. Okay, so it shows up as text on the screen. Absolutely, yeah. It's got a little RIDI decode screen. It's a nice big screen, so it's got a reasonable amount of text on the screen. It's getting windy in here. We've got a storm headed our way, exactly. So where does this fall in the pantheon of the ICOM radios in price and availability? So we're expecting to see the radio this fall, and we expect it to be about the same price that the 7600 when it was introduced, which would be about in the $3,500 price range. We'll see once hasn't been FCC type accepted or anything at this point. So once that happens, we'll have not available for sale. Not available. Yeah, this one here is priceless. So look over there, alien. No, it has a bodyguard 24/7. I don't see anybody handcuffed to it, but it's close. It's been getting mauled pretty well today, actually. So yeah, we've got. I had a lot of interest, actually. This is the first time you've been able to actually stand around the thing all day long. You've made good. My timing was good. So have you had a chance to play with it on the air, make contacts and stuff? No, we don't have an antenna. What we have in here is a signal source that lets us play with the signals on the receiver. But yeah, if I transmit, that'd be bad. So yeah, it's unfortunate. The new venue actually gives us some opportunities. Maybe next year we'll have a real antenna. But in the past, that's been really complicated to manage. Okay, so I've been asking everybody about the venue, pluses, minuses, couple of, give me the big one or two on the plus and minus side. Well, we've actually had a pretty good time getting in here. We were able to get good access. So we've got a nice square booth. It's really easy. The venue's nice and clean. I was just over at the Flex booth. I was sweating like a dog. You have a crosswind going through here that's really nice. We ordered that up special. It's going to get really windy here soon. We had things flying around the booth while we were setting up, actually. My phone went off with an alert. There may be a thunderstorm coming by.
Yeah, I was just looking at the radar map. It looks pretty bad. It's coming right at us. It looks like it's headed our way. Yeah. Okay, so we've been really lucky all day, but they can't hold out. It looks like we may have. Well, I'm inside, so it's all fine. I like the breeze personally, but you have to close these windows, these doors. We may have to roll the doors down. Yeah. Hello everyone, Alligator back again. So today we're going to be discussing the CTRS to Wave link, how to get that done. This applies for going from the consulates or really any XTL to, and Apex as well, to really any other thing. So first off, we have the prize that really makes it all happen. The RT-2A cable from eBay. I forget who the seller is that makes it. I should probably go look it up. I'll post a link in the comments or description. Really great cable. I've had this one for quite a while now. You guys have seen it with the MTM 800. Yeah, the MTM 800 to XPR. This is not the same XPR, as you can probably tell. That one was a 5350. This is a 5580E. And yeah, love this thing. Works very well, very simple. So starting off, what is Wave? Because a lot of people don't know, which is fine. Wave is Motorola's push-to-talk over cellular app. So kind of think in the lines of like Zello and stuff. You can use it with the XPR 7000s, 5000s, and SL SL 7000s, and then the TLK model radios, so the 100 and the 150, and then it's got a web app / dispatch app and a phone app as well. You have to have the E model of XPR for it to work, because you need Wi-Fi, obviously, and it doesn't matter if it's a full display or limited display. So as you can see, we have 3 icons here. Location, I don't have a GPS antenna hooked up to this, probably will never, it's fine. It's location, Wi-Fi, Wave. I can swap it back to radio mode by pushing that there button. So you do need a button to go in between radio and Wave. This is not like Wave 5000, where it's just another talk group. You have to completely switch modes on the radio. Things you can do with the radio in Wave mode is basic PTT calls. You'll get the radio alias over the air, and it will receive private calls. That's it. I'm hoping they fleshed it out to add contacts list, because as you can see, if you go in here, I don't have this mounted, I forgot. You really don't have a whole lot. Despite what the notification says, you cannot receive what Wave calls personal alerts or instant personal alerts. Most people call them call alerts. The emergency button also does not work. It's just there for whacker-ish look, because people apparently like that. So right now in Wave mode, all the pins on the back do their normal thing. So back here of the RT2A, I had to repin this a little bit to change audio lines and just match my code plug because it was easier. You get RX audio, TX audio, talk group, activity, and PTT, and then ground off the back of the turbo goes into here. And then back here, all those wires going through the second antenna port go to the back of the XTL accessory connector, save for PTT, and yeah, that's about it. So that relay board has, I think, 3 pins going to it from the back of the XTL. It has digital ground going to the common connector and then looping back around to ground on the relay. It has SWB plus going to 12 volts on the relay to power that. And then it has the aux PTT going from the back of the radio. So the way aux PTT works is it has to be grounded in order to trigger. It has to be grounded with digital ground on the back of the radio, not analog ground. So that's what that relay there does. It takes the high, the active high from the back of the turbo, well, really the RT2A,
and converts that into a grounding between the digital ground and aux PTT lines. I have the RX audio from the turbo going into the aux mic of the XTL. Works quite well. I do like that. So now for a impromptu review. Always find the latest courtyard permanent solution. Take it out of the box. Hello and welcome to Radio Waves by Todderbert. If you enjoy reviews, comparisons, band scans of new and classic portable radios, then make sure to subscribe and tap the bell icon so you don't miss any of my most excellent videos. In front of us, we have the Sangen SG-104. This is an AM/FM stereo digital portable radio. You can find this particular model on Amazon for around $59.99. The older model, the PRD-18, is identical. This is a refresh, pretty much just a color change. Let's check it out. It comes in a different kind of box. I think these newer boxes are cheaper. I like the older style myself, but let's look at it. SG-104, picture of the radio, since 1974. Nice. Another illustration of the radio. Sangen, in case you forget their name. So the SG-104, there you go. Has protective bumper on it. That's kind of nice. They got some bullet points there you can check out. In case I missed something, it's all there for you. You got little icons there, auto scan, alarms, real time. So there you go, stereo, yeah. And SG-104, and then they got their QR codes in case you need to snap a shot of those. All right, cool. So I took everything out of the box to make it simple. So let's go show you what was inside. In the box, of course, you get the radio, and you get this tray, holds everything. The radio comes in this like the silk cloth bag, protected. It's Journey here. We get a user manual in multi-languages, and I think we get a warranty card. Let's check it out. So this little thing's empty. Kind of cool how it shows how the radio goes in there. Nice. All right, set that aside. So warranty card. I actually don't have a clue on how long this warranty is. It's usually 90 days to a year. Okay, so it's 1 year on this radio. That's nice. There's smaller radios like the DT200X and the DT400W, and I think the DT800 are all 90 days. Okay, so you get the idea. Warranty card. What else we got here? Piece of paper. What's stuff flying out of here? What is this? Por favor, I don't know. Okay, foreign languages. Not helping me much. Something important in French. Very important, please read. AC adapter that they don't give you, so I have no idea why they include this. It is not included with the radio. Yeah, okay. Moving on. We got the pamphlet for the radio. I don't like this style. It's kind of annoying, especially to show on camera, but we'll go over all these features. It's pretty basic and straightforward. Yeah, a bunch of warnings, and can I even get this thing open on camera without making a mess? So I get this on camera, so I get this up here, up close and personal. I think what I want to find is, okay, well, there's a set the clock, set the alarm. Okay, this thing's just a big mess to handle. Let's see, sleep timer, headphones, key lock function. There's specifications. That's what I was looking for. So there's some information for you guys, for the radio nerd in you. Can you get it all in there in one frame? There we go. Everything else, yeah, we'll hit on that. All right, set that aside. We got little bits fell off from the box. Nice. Okay, let's get to the radio. Now the radio's got this nice shiny black finish. Yeah. And it's dust magnet as well. Look at it. Dust right on there. Bugs me. But shiny black plastics with this black bumper. I actually like how this looks in person. It's really sharp. They did gold lettering on it. The older model, the PRD-18, is gray. It's kind of boring. It's
got the black bumper. Now they do have a white one with like a red and blue bumper. And they're still making it, I believe. So this is just, like I said, a refresh. I do like the color combos. Let's kind of lower it down here. All right, so let's go over dimensions of the SG-104, where you have 6.5 inches in length or 4.25 inches in width. And we have a depth of 1.5 inches, case front to back. Okay, little size comparison real quick. We have a CC pocket in the house to give you an idea. Nice. So it's a fairly good sized radio, like the size of a small paperback book. What else we got? We got the CC Skywave. Yep. Awesome. What else we got? Deck cards. There you go. Iron Man, he's the man with the master plan. He can rock like no one can. He the Sanjin radios from California land, which are made in China, man. Yeah, all radios are pretty much made in China. This is probably one of the best ones available on the market today that are made in China. Definitely a solid radio, well made. I've taken one of these apart and just gorgeous looking inside and high quality components. So there you go. There's your size comparison. So let's go over features of the SG-104. Like again, it's pretty much the D18. If you have a D18, you're not going to miss much, but we'll go over it. Left-hand side of the radio, we have the headphone jack for FM stereo listening. Now, one thing I noticed with this radio versus the larger radios, and I think even the D19, this one here has low-level hiss, which I'm surprised by. I don't remember them having low-level hiss, but maybe the D18 does. But this one does have low-level hiss. It's kind of annoying if you like listening to low volume. The FM has nice lows, strong mids, and decent highs. AM has a low tone, which is good for talk and actually DXing distant stations. DC input, we have 6 volts at 4/10 of an amp. Does not come with the AC adapter, which you have to order separate. And they should include that, I think, for $60. Definitely. I think the 18 might be cheaper, so definitely check that model out. If you're not into the black, but I do like this black on black scheme. It looks good, sharp. A quarter inch speaker, 2.25-inch speaker. Nice. It's got good tonal quality. I like this. Sanjin, and it looks like silver on the camera. Basically, it's like a gold lettering, like a light gold. Over here is our LCD clock. As you can see, it says PM 11:07. That can be changed to 24-hour, which is nice. Over here, we have the power button with the sleep function. Here we have the band key. If you look above there, it says step. So we press and hold this. Gives our firmware version. And if we keep press holding it, it'll actually go to the menu choices. So we can change the stepping on FM from 100 kilohertz tuning to 50 kilohertz tuning. So there you go. You can change it. The only reason why you want 50 kilohertz is if you live in a different country, or if you lived by my town, Chicago, they actually have a low power station that runs 8775. Tunes in perfectly when you have it with the 50 kilohertz tuning. Here we're on the AM band. You can change the stepping from 10 kilohertz to 9 kilohertz. And I think that's all you're going to be able to do there besides changing the clock from 24-hour to 12-hour. So we'll leave it on 12-hour. Okay. The buttons are like a rubber coated style. Not too bad. Tactile, they work well. A band button, of course, AM and FM. Our alarms, you saw the humane wake system, so it doesn't like just blare all of a sudden. It slowly amplifies in volume. That's a good thing. Wake the buzzer and wake the radio. So you can have both alarms simultaneously activated. Over here we have the volume controls up and down. There are no tuning knobs or tuning wheels. So if that's not for you, then yeah, you might want a different type of radio, but this isn't bad. This works out really well for this type of radio. Here we have our tuning buttons, incremental tuning. So we can go up by steps. We can search, browse up and down. So press and hold, let go. It'll find the next strongest station. And of course we could press and hold and quickly go through the band. Here with the display function, as you saw me hit, this, when the radio's off, it pretty much puts the light on. If we press and hold, it'll set the clock. Down here we have 5 preset buttons for the band. You get 5 per band, giving you a total of 10. You get this rubber bumper. It goes all the way around the radio. Nice. Top of the radio, we got the FM antenna, which is a bad boy, 27 inches. This is the same antenna they use in all their bigger radios, like the D15, the D5, all the big bad boys that they have on the market, even the D19, of course, the D18 as well. Expect excellent or near excellent FM reception. We're going to talk about that.
On the back of the radio, as you can see, is a dust magnet. Picks up dust off my table here. But it's what you get when you have high gloss. Frequency ranges. Okay. Model number, digital receiver, and of course our battery compartment. We'll pop this open, show you what's inside. There's 4 AA batteries. And for polarity, you can see the top row positives are to the right, and the bottom row the positives are to the left. Very easy to put the batteries in. Very happy with that setup. Captured battery door so you don't lose it. There you are. So let's talk about FM reception before I turn the radio on and start tuning around. FM reception report. I always like to go over the radio's capabilities on FM because if I do an FM band scan, I got to be quick. I can't hover on the music. It's kind of annoying with the way they monetize things or demonetize you if you have a song playing for more than 5 seconds. Yeah, it's really a hassle. But I like to go over the radio. I go to a certain spot in the house, raise the antenna, I move it all around, trying to log every station I can find on the entire FM spectrum that the radio provides, and I log every station found. Now, an average radio is typically like an old school radio, like this GE over here. This gets about 48 stations. That puts it in a okay category, okay to good. I have 5. It starts as fair, okay, good, very good, excellent. Yes, I've had a few fair radios, some really crappers, and I've had some really good ones, the excellent. So okay to good is right in the middle, and that's about average in my area. This one here is well above average. This scored very good, 4-star rating. Yeah. It came out to very good, finding 83 stations. 85 puts it at very good to excellent, and 90 stations puts it at excellent. So it's very close to an excellent rating. FM selectivity, the ability to not wash out other bands, was also very good. There was only one station that overrid a couple bands. That's because it was a local station near me. So yeah, nice. Expect excellent FM. Daytime medium wave reception. Expect excellent on locals, semi-locals, and distant stations. Yes, you can DX with this radio. It performs like a champ on the medium wave. It's just a small radio with a lot of performance. So let's go ahead and turn it on and hear what we got. So we'll be greeted with, we have FM. I have 92.9, have memory 1 position, battery life indicator. If I turn on my transmitter, should get a stereo symbol. Now I want to clock. It does this. It defaults to clock. So if you want to go back to frequency, you just got to tap that. And let's go ahead and hit play. There we go. Yeah, I'm not sure why it's not coming up with stereo. It might be. Okay, no biggie. But anyway, I'm going to do a little audio demo. This is Radio Tadbert. I'm using a FM transmitter here. C-Crane. Transmitting on 92.9. And using the radio on the same frequency so you can hear YouTube royalty-free music. Let's go ahead and turn it up. Oh, now I know why it doesn't show it. You gotta have headphones plugged in, then the stereo symbol shows up. Yeah, I'm an expert. Speaker sounds fantastic. Let's turn the lights off. Display. Previous videos, we've mentioned coax lines as a particular type of transmission line, and forward and backward traveling waves on the line. But we really haven't illustrated that in real life.
In this video, we're going to do some demonstrations to show some forward and backward traveling waves. Ordinarily, you'll see these topics presented with a great deal of math, but the concepts are actually pretty simple. And we're going to illustrate it with this test setup here. All we need to do the demo is a simple signal generator, an oscilloscope, dual channel, and a fairly long transmission line. Our signal generator is set to output a 3 megahertz square wave. We've set it for a 10% duty cycle so that what we get are a series of pulses. The scope horizontal time base is set on 100 nanoseconds per division. So the pulses are pretty short, about 30 nanoseconds. The distance between pulses is a few hundred nanoseconds, and that's going to give us time to see the return pulse before another outbound pulse is created. So let's get right to the demo. And this is the output. It is a 50 ohm source impedance from this signal generator. And let's see what happens when we put a 50 ohm load on it. That's going to be important to understand the transmission line. We have to understand what a 50 ohm transmission line really means. So with a 50 ohm source resistance, if we put a 50 ohm load on it, we're going to get voltage division. It should go down to about half of the current amplitude. And it does. Now, when I take our long transmission line, about 40 feet or so, and I attach this to the pulse generator, during the short period the pulse is on, say 30 nanoseconds or so, it hasn't reached the other end. So it has no idea that the other end is an open circuit. So what's going to happen? The transmission line has a characteristic impedance of 50 ohms. That means that when you look into the coax transmission line, it looks like a 50 ohm resistance. It draws current from the signal generator as if it's a 50 ohm resistance and power as if it's a 50 ohm resistance. That's not wasted as heat. It goes down the transmission line and something happens at the other end. At the other end, since the transmission line is an open circuit, that power can't go anywhere. So by power conservation, it has to get reflected. There's nothing to absorb it. There's no resistance at this end. So it has to go back. And that's the reflection which we'll see. So here we go. Let's attach the transmission line and observe what happens. The pulse, which was here and 4 divisions high, is now 2 divisions high, just like when we attached the 50 ohm load. But there's a new pulse as well. Where does that come from? The outbound pulse is 2 divisions high. That was launched on the line. That's the forward traveling wave pulse. At the other end of the line, it's an open circuit. So that pulse is fully reflected. It comes back about 100 nanoseconds later. And that's what you see here. Notice it's slightly less in amplitude. That's because we have some loss in the coaxial cable. So what does that have to do with the nano VNA and how it works? Well, first of all, the nano VNA does not put out pulses. You've got to be clear on that. Ideally, it puts out sine waves. So as we've mentioned in previous videos, S11 is actually what's called the reflection coefficients. It's the ratio of the size of what comes back to the size of what went out. In our case, that ratio is about 1. Now, in previous videos, we've been using the log magnitude format for displaying S11. That's what the yellow line is here. The log magnitude is selected. You can also display that in other forms, such as the Smith chart. The difference is S11 log magnitude doesn't tell you anything about the exact impedance at the other end of the line. However, the Smith chart, as we'll show, does tell you what the impedance is at the other end of the line. This little green marker tells us that it's an open circuit. Now, how do I know that this green marker sitting over here means it's an open circuit? And more generally, what is this circles and arcs here? Well, for many of you, you may have seen Smith charts before, but if you haven't, don't worry, it's not that complicated. The key to understanding it is to change the format here
It's in Smith chart right now, so it's putting out this circles and arcs thing. But if I come over here to the format menu and select more and change it to polar, now we can explain how the Smith chart is formed and how we know and how the network analyzer knows that having it over here means it's an open circuit. Now remember what it's measuring. It's measuring the reflected signal and comparing that to the forward signal. So we have a V forward leaving here down the coax, gets to the other end. In this case, it's fully reflected because it's an open circuit, and it comes back into here. And in the case of pulses, we see that reflected signal has almost the same amplitude as the transmitted signal or the forward signal that was sent down the line. And that's what the network analyzer is doing, except that it's doing it with effectively sine waves that come out of this port. And then in this case, there's no coax here, so it's immediately reflected back in. And it calculates how big the one that came back in is versus the one that went out. And it takes the ratio. So if they're the same amplitude as we saw on the screen on the scope, then we're going to get 1. How does that relate to what's on the screen here? Well, the outer circle on this polar plot is something with a magnitude of 1. You can see that up here in the top right corner. It says S11 polar 1.0 full scale FS. But polar plots allow you to indicate both the magnitude, the size of something, as well as its angle. So at this point here, hello again and welcome. Today we're going to be looking at the new Nano VNA version 2 Plus. In the center we have the V2 Plus 4, and on the right this is the V2 Plus, and on the left this is the original Nano VNA. Of course, all the specifications for these are available for free online, but I'd like to just highlight some of the major differences between these. I believe the original price for this Nano was around $50. I believe the V2 Plus 4 was selling for roughly $130, and the V2 Plus is selling for $60. The LCD on the original Nano VNA is roughly 3 inches. That's the same for the new V2 Plus. You can see it probably is the same display. I haven't looked into it. We can see for the new V2 Plus 4 though, this is a 4-inch display. The V2 Plus comes with a new stylus. Of course, for my original Nano, I'm just using this old stylus from a PDA. The original Nano used the fundamental frequency for up to 300 megahertz. After that, they start using the harmonics. So from 300 to 600 megahertz, they're using the second harmonic. From 600 to 900, they're using the third harmonic, and so on. The current firmware that's installed in this unit allows it to sweep up to 1.5 gigahertz. From my own experience, once you get above 300 megahertz, this unit becomes less useful. The V2 Plus is rated for 3 gigahertz, where I believe the V2 Plus 4 is rated for 4 gigahertz. Both of these units can run in excess of 4 gigahertz. As a matter of fact, I see very little performance difference between these two units. Of course, the original only had 101 data points. This V2 Plus supports up to 201 data points, where the V2 Plus 4 supports 401 data points. The original Nano, I believe, could send up 100 data points in roughly a second, where the V2 Plus can send up 200 samples in that same second. The V2 Plus 4 can send up 400 samples in 1 second. So this unit is quite a bit faster. When you're using the remote control, both units support up to 1,024 data points. All 3 of these units can be battery powered. They all have built-in chargers. The original Nano came with a battery. This is what it looks like when it powers up. I believe that you could buy these V2 Pluses with a battery. I chose not to purchase them that way. The V2 Plus 4 uses an 18650. You have to take the case apart, and then there's just a battery holder in the back, and you can see I have one installed. This is what the unit looks like powered up. The V2 Plus would use a similar battery to what the original Nano does. I've got one inside of this right now. You can kind of see it through the case right there. This is an old cell phone battery. So I just soldered a connector onto that and plugged it into the board. And this is what it looks like powered up. These are the cables that were supplied with my original Nano. And these are the cables that were supplied with the V2 Plus. You can see these are roughly the same length. The new cables appear to be a higher quality.
You'd expect that because the new Nano is rated to work at a higher frequency. Of course, they each came with their own set of cables, so this is the other set for the V2+4. The V2+4 also came with this USB adapter. The two V2 Pluses came with identical calibration kits. These come complete with a load, a short, an open, and a through. Very similar to what was included with the original Nano. Again, you have a short, an open, a load, and a through. This is the calibration kit that I've been using with my V2+4. This is the original calibration kit, but with a few alterations. This is the short that was supplied with the original Nano VNA. This appears to be identical to what's being supplied now with the new Nano VNA Plus. The problem with these is that there's no real good way to hold the center pin while you're threading this in. What you would like to do is basically put a wrench onto the back side of this and then go ahead and tighten down the nut. So what I've done is I machined up this piece of hex stock, and then I've gone ahead and soldered that to the back side of the short. And now you can see I can turn the threaded nut while holding that center pin stable. Again, it's very important that you don't rotate that center pin. And of course, there's better connectors that could actually be damaged by you rotating that center pin. This is the original through that was supplied with the V2s. What I don't like about this, you can see there's no flat. So again, the problem is, let's say I want to insert my load, and I go ahead and I tighten this thing down. I get to the end, I can't torque this thing. So normally what you're going to do is you're going to put a torque wrench on this, and you want to lock this through in place. But with this through, there's no way to do that. I've gone ahead and I've replaced the original through with one that I can use a wrench with. This is the load that was supplied with the original Nano. Again, we see that there's no way really to prevent that center pin from turning when inserting this. This is the load that's supplied with the V2 Plus. You can So the CW decoder works pretty good on the Shegu X6100. What I've noticed, and this is just my experience, but the I'll find something to point with. I think this is the I guess the audio passband that it's looking for decode, and I found getting the peak of the signal you're trying to decode right on that red line there, which I believe is the actual tone that you set. Because if you change this tone, that line will move depending on where you put that the tone that you're looking to hear the signal at. So I found if you get that peak right about there on that red line, this farther left red line, that it will actually decode pretty well. And I played around a little bit with the rate speed, the CW speed, and if I'm not getting a good decode, I just adjust it a little bit, and it seems to work okay. If you're listening to some really fast code, obviously turning it up, turning the speed up a little bit seems to help. But it works well. Sometimes it like you just saw there, it throws out a whole bunch of words that decoded over the last several seconds instead of doing like a real time. It seems to I don't know what the word would be. I guess buffer some of the decode text before it kind of just spits it all out there. But it's a pretty effective CW decoder. I'm pretty happy with how it works. This is somebody running some pretty good code. I'd like to try to find someone running a straight key. I can get on closer to the Straight Key Century Club SKCC group running. They're usually, I think, 20 meters. They're on 14050, 050 to 060.
I'd like to see how the decode does on some of that, on some of their sending. A lot of those guys send some very good CW, and they have great fist. But I'd like to see how it does on someone that, you know, maybe has a little bit of timing differences or irregularities. That'd be kind of interesting to see. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So in this video, we're going to be taking a brief look at the new multi-band, multi-mode SDR transceiver from Islance or Retivis called the HS2. Now I don't really like doing radio reviews as such, so I'm going to create a series of how-to videos for this particular product. And the reason this product has sparked my interest is because it is based on software-defined radio. Now upon opening the box, I was quite surprised at how small it is, and even more surprised at how well built it felt. It feels like the whole radio has been built within one massive heatsink. Now you would have noticed that there are two cooling fans, one either side of the case. Although these are great for keeping the radio cool while transmitting, my recent test on 2 meters, which is only 5 watts max power, made the fans kick in and it sounded like I was in a wind tunnel. So the front panel has a nice brushed aluminium finish, and the buttons are laid out quite nicely. Now, if you've got chunky fingers, you might struggle at pressing the right button as these buttons are quite small. However, each of these buttons have a nice click to it, so you know that they've been pressed. Now on the left, we have the mic input, which is a 3.5mm audio jack, and we have the same if you want to plug in a pair of headphones. The radio does have a built-in speaker on top of the radio if you don't want to use headphones. Now with the power button on the top left, we also have the band select button and a keypad number entry for manually entering in the frequencies. In the middle, we have the LCD screen, and by all accounts, it's actually quite clear. Now unfortunately, it's not touchscreen, and you have to use the arrow buttons to navigate, which you will find on the right side of the radio. Now these arrow keys are also used for changing frequency or fine-tuning when using SSB. Now you may have noticed that there is no VFO control on this radio, which is quite surprising as such a small little digital encoder could have been utilised. Now there are other options for this, but we'll talk about them later. Along with the navigation buttons, we find an AF button, which is used for controlling the audio levels, tone, and mic gain levels. We also have an RF button, which is used for controlling things like AGC, IF gain, RF gains, and squelch level for when using FM. The R/X button is used to control the RIT, and then we have the mode button for changing between the modulation modes. Now this radio also has an inbuilt tuner, which you can switch in and out of line by tapping the tune button. Holding the tune button in will activate automatic tuning while down in the HF frequencies. However, the tuner does not work on VHF and above. On the back of the radio, we find a single SO239 socket for the antenna, a ground lug for grounding the radio, a power jack socket, and a standard USB socket, a USB-C socket, and some more connections for using a Morse key or external amplifiers. Now you'll also notice there a LAN connection, which is the RJ45 socket, and an SMA female socket, which you can connect GPS antenna to. Now I don't have the GPS module installed, so I can't show you how that works for now. And as for the LAN connection and the regular USB connection, I believe that these will be utilized in an upcoming firmware release. It has been talked about that in the future, we'll be able to remotely control these radios. The USB-C socket can be used with a supplied cable to plug into your Windows 10 computer. And once plugged in, no driver required, you will have an available COM port and a sound card input and output to the radio. This allows us to control the radio via CAT commands and also pipe the audio out and to the HS2 from your computer. Using the COM port and the inbuilt sound card, you can then easily set up third-party software to work the digital modes.
Now, in my testing, I used OmniRig as a middleman with OmniRig set up as an FT817. So it appears that the HS2 uses Yaesu's FT817 cat commands for computer control. Now, one other thing to quickly mention, which I'll elaborate more on later, is that you can choose within the radio setting to either send the radio's audio output to the inbuilt sound card, or you can send the IQ data. By using HDSDR software on Windows 10, you'll be able to control the radio's frequency and then view a spectrum scope on your Windows 10 machine live from the HS2 via using the IQ data. Now, I'll show you a small demonstration on this shortly. Now, also in the box comes the power lead, which I was quite disappointed with as it's only just over 30 centimeters long and it doesn't have an inline fuse. I think the first upgrade for me will be to make an inline fused power cable which is at least a couple of meters long. Now, also in the box is the microphone, which at first glance does look like something you would find in a Christmas cracker or a child's toy, but after using it for some time, it's actually quite a nice feel in the hand. And on a plus side, my audio reports from the people that I spoke to were actually quite good. Apparently I sounded quite loud and quite clear. And one of the surprising features of this radio is the DSP and the noise reduction. Now, in that clip, we could hear a station call in CQ with and without the noise reduction enabled. And for me, it sounded so much better with the noise reduction turned on. Now, the noise reduction feature is not going to work in all situations, but I think it's a really nice feature of the HS2. Thanks. You're also about 5 and 8, 58 on peaks. A little bit of QSB on the signal. 5 and 8. So running an FT1, FTDX101, running a small solid state amplifier running 400 watts. Running a UK amplifier, Gemini amplifier, solid state running 400 watts into a low dipole, just a low dipole this end Russ. And I'm about 300 meters above sea level. Overlooking Cardigan Bay with a clear takeoff in your direction, so that helps, I think. So very early at the moment, looking at the grey line, so I guess it's still early, signal still building. The VE9FI, GW0GEI. Now, within the menu, we find a VSWR feature that will perform a quick test and provide you with an SWR plot for the band that you are on. Once finished, you can select the marker and move it left and right using the arrow keys. The SWR reading will then be displayed depending on which part of the scan you are on. Anyway, nice to work you on this band after working on 40 meters on digital at some stage. That's the only one I've got in my log. I think, yeah, T8 on the 4th of May. So I don't often go on digital. I'm mostly on the SSB on this band in the mornings or sometimes late at night, like this. Back to you, VE9 Foxley, GW0GEI. Now here we have HD SDR running on Windows 10, controlling the HS2 through OmniRig, and the HS2 audio is in IQ mode. Now as we change frequency on HD SDR, the frequency also changes on the radio, along with modes of modulation. Now, as the HS2 is sending the IQ data, HD SDR is able to decode this and plot a waterfall and band scope from the live data. Now, if you are wanting to set this up yourself, then here are the settings for OmniRig that I chose. As mentioned before, it seems to emulate a Yaesu FT817 for its cat commands. Now, don't worry, I will be creating dedicated videos for setting up the HS2 up with HD SDR and other popular digital mode software shortly.
So the HS2 is a feature-packed, all-band, all-mode SDR-based transceiver. The HS2 costs around $650, and I purchased mine from moonraker.eu here in the UK. Now, I haven't covered everything in this video as there's lots to cover, but if you have a genuine interest in this radio or would like to know more about specific features, then please leave a comment below and I'll either reply to your comment or I'll make a video about the most requested features. Until the next video, guys, take care, stay safe, thanks for watching, and I'll see you in the next one. Imaginar área e a bioeconomia da WB2NHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2NHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I was telling you that outside of 1 or 2 little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2-meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end, and it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. It basically is designed to operate from I think 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. And then the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side,
touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40 meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. The next indicator says CW, and you look at this, it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that it changes to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring and the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, we actually can get into the squelch control. We can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there is a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off, and then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on, push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub VFO, or the VFO A and B, if you will. Right now, B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You can also push and turn
if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we switch to CW mode and go through our filter selections, we can see we've got an 800 hertz filter, and then we cycle to the lowest one, which is 50 hertz. I found this to be a little bit ringy, but under very crowded conditions, it might work well. Then there's also a 100 hertz, 200, 300, 500, and then back to 8. I found that the upper 3 work quite well. The 300 hertz, 500 hertz is what I use most of the time on CW, and 800 hertz all work very well. Below that, it shows you the RIT setting. Right now it's +0, so we're not receiving at a slightly offset frequency. By touching the RIT button here, we can now adjust the RIT up or down, and that the RIT will adjust based on where we have the caret. And you simply touch the RIT button again to get out of that mode. The previously mentioned side tone volume, side tone frequency, and key speed, which you can adjust by cycling. All those values are shown right on the display for you. Now, let's see, listen to this station here through a couple of the CW filters. There's the 800 hertz filter. The 50 hertz, like I said, works well, a little bit ringy. 100 hertz, 200, 300 hertz filter, 500, and 800 hertz. So let's take a listen to the single sideband filter selections. So this is the 3 kilohertz filter, 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and the 3 kilohertz filter. Not too bad through that tiny little speaker. Now, to change bands on the radio, we simply hit the F button, and we can see the band changes. And you can actually just cycle through the various bands using the tune control, and then just let it sit, and it'll actually switch to those bands. It'll just revert to that after about 7 or 8 seconds. Or you can actually touch the F button again, and it will go back. Touching and holding the F button will actually put on a keyboard lock so that changing the knobs or anything won't have any effect on what you're doing. Touching and holding it again will unlock the various controls. Now, if you touch and hold the AM/FM button, you'll switch between FM and AM receive modes. But if I push and hold the AM/FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the shortwave receiving bands, including all the way up to 2 meter FM. Now, of course, you touch and hold the AM/FM button again to switch back into transceive mode, where the bands that show up now on the band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters. Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You've got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used
to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new, and I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware, and the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I've talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to. So essentially the AGC can kind of get knocked down from strong adjacent signals. And I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I notice it is here at home, where I've got my larger antenna that picks up a lot more stations with a lot higher strength. But playing with the attenuator a little bit and moving things around, you're able to avoid the issue for the most part. But I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into ways to improve that performance with future firmware updates. Overall, I would say this FX4C is a real winner. I would probably give it a 8.5 or 9.0. And with just that, fixing that AGC issue, this rig would be a 10. Thanks again for watching. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And I'd love to hear your comments and questions down below. I'll also include a link to the Hi and welcome back to another Tech Minds video. In this episode, we're going to take a brief look at another VHF and UHF handheld called the Xi'an Pi-8R. Now this radio is being advertised as a 4-band radio, and that's because it supports RX and TX between 136 to 174 MHz, 220 to 270, 350 to 390, and 400 to 480 MHz. Now the power output on the spec sheet is also listed at less than 15 watts. Well, I'll show you the true power output shortly. Now the 8R comes with everything that you would expect: desktop charger, manual in Chinese, antenna, which I'm pleased to report covers 2 of the 4 supported bands, which is 136 to 174 and 400 to 520. So the essential dual band antenna for 270 is supported. Now the 8R, surprisingly enough, does actually feel quite nice in the hand. Slightly curved sides with the red PTT button, a blue button to switch between VFO and memories, and 2 further function buttons below the PTT. The right side of the radio has a covered speaker mic connection, which also doubles up as a programming port for when connecting to the PC for memory programming. The top of the 8R, we find the antenna connection, which appears to be a reversed male SMA, a continuous rotary channel change control, and of course the on and off, which is also used to control this radio's speaker volume. Removable light-ion battery provides 7.4 volts with a 5500 mAh capacity, although I cannot confirm that apart from what it says on the label. The color display is quite a nice touch, with each of the 4 supported bands being shown at the same time. You can navigate between each of these bands by pressing the exit button. If you've programmed some memories into the radio, you can press the blue side button to change between VFO and memory recall mode. If you have programmed name tags, then the name tag of the memory will also be shown on the display. What you'll also notice is that the screen will show you a live level mic indication.
I guess this is useful to know that your mic is working when you're transmitting. The audio from both the RX and TX sound rather good, so to test this I connected my All-Star node to the Parrot and this is what it sounded like. Testing 1, 2, 3, 4, 5. Testing 1, 2, 3, 4, 5. This is M0 DQW testing. Playback. This is M0 DQW testing. Now, the menu system is also fairly easy to operate with the ability to control all radio functions from this same menu, which makes it easy to change things like turning off that annoying beep sound when you're pressing buttons. Of course, you can also change all of these settings via the PC software with the added benefit of backing up those settings. The programming software is fairly similar to others that we've seen before. Firstly, you'll have the memory management area where you can program new channels, and then there will be the features and options screen where you can change how the radio operates. Now, there are some little quirks with the software. For example, if you want to change the display to show memory names instead of channels or frequencies, then you need to change this on the radio itself, as the software seems to be missing that option from the drop-down. However, it definitely makes it a lot easier to program local repeaters into the radio. Thank you. I hope to work you again sometime. Good luck on you having a very good evening there. Rest and relax. Enjoy a good evening. And I will contact you further down the log. Thanks for having a QSO. Hope to work you again. G7MV, KA5UF 73. 1990. Yes, thanks for listening. You take care and all the best to you and your family. And hope to catch you again soon. Cheers, Finn, from G7MV Mobile. With the 8R connected to my power meter, we can see a power output of around 6 watts at 145.500 MHz. At 220 MHz, we can see an output power of just over 3 watts. At 435 MHz, in the middle of the 70 centimeter handband, we see around 3 watts. And if we move up into the PMR band on 446, we see an output of just below 3 watts. Now, just to be clear here, I did not recharge the battery at all. The battery level in this video at this time is as it was when it arrived via the postal service from China. Therefore, with a full charge, the power output on each band may be larger. Now, to program the 8R, I used one of these multi-radio programming cables, which has been a complete lifesaver when it comes to trying to find a programming cable for the radio. Now, I'll leave a link in the description if you're interested in getting one of these cables yourself. Anyhow, guys, there we go. A brief overview of the Giant Pi 8R radio. Now, don't get me wrong, I'm fully aware that this radio is not one made from the top tier radio manufacturers like Yaesu, Kenwood, or even ICOM. But what you're getting here is a nice entry level radio for VHF and UHF bands. Now, as we all know, you get what you pay for, but sometimes, just sometimes, you get a little bit more than what you bargain for. Until the next video, take care, stay safe, thanks for watching, and I'll see you in the next video. Okay, Nigel, thanks for the 59 plus 20. You're 59, 59 plus 5 with a bit of QSB, Nigel. Solid copy from you down there in Devon. And nice to meet up with you on 40. This is our first on 40, Nigel. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So in this video, I'm going to talk about and show you the ATS25 Plus, an all-mode HF receiver, including the FM broadcast band. I don't normally cover hardware receivers in general, apart from SDRs, but this little device caught my attention. Maybe it was the nice coloured touchscreen which made it stand out and made me think of a squirrel.
The ATS25 Plus has an inbuilt rechargeable battery, so included in the box is a USB-C type cable. Now this cable can also be used to upgrade the firmware as well as charging the internal battery. Now you do get a BNC terminated telescopic antenna, which is also included in the box, but I would think this is only suitable for the FM broadcast band, mainly down to its size. The top and bottom case looks like it's made from black brushed aluminium, while the front panel and rear panel appears to be the same material used for making circuit boards. You'll also notice the inbuilt speaker is mounted on the top for easy listening. Now on the front we have the 2.4-inch colour touchscreen along with a rather large VFO knob, and on the rear we find the USB-C charge port, LED indicator which shows when it's charging, an on-off switch, a 3.5mm stereo headphone socket, a BNC socket for your antenna, and a filter switch to switch between FM broadcast and the HF band. So if we power on the receiver, it takes a couple of seconds to boot up until you're presented with the colour touchscreen being active. Now, there are a few buttons on screen which control how the receiver operates. First, we have a quick band selection button titled Ham. This brings up a list of ham bands which you can choose from. Notice the word bacon in the top left, not too sure what you get for that. You can simply touch the desired button to set the receiver to that band, and then once selected, you can use the large VFO knob to fine-tune to a station of your choice. Now, if you want to change the step value, then you can just tap on the frequency display where you'd like to adjust the steps. Right next to the ham button, you will find the band button, which allows you to select one of the pre-programmed medium and long-wave broadcast bands, including CB radio and some of the higher ham bands. The frequency button allows the user to directly enter the frequency, making it nice and quick to tune to a specific frequency. The mode button allows the user to change the mode of modulation between LSB, USB, AM and FM, and CW. You'll also find a BFO button to allow you to adjust the beat frequency oscillator if required. There is, however, no CW decoder on this model. The receiver's bandwidth can also be changed, and while in SSB mode, you can select between 0.5 and 4 kHz. AGC and attenuator buttons are also present down the right-hand side of the screen, although I didn't feel they worked as well as what I thought they would have done. The next button on the bottom right of the screen will show another set of function buttons. The up and down button will automatically tune to the next strongest signal in that particular direction, and the scan button itself will perform a band scan and show you a visual representation of detected signals. And once it's finished scanning, you can then use the VFO control to change frequencies with a nice cursor, making it easy to select the peak signals that was found during the scan. As a side note, this radio is not SDR, so there's no real-time band scope to see here. Now the light button also didn't appear to change anything, but the info button will display more technical information about the receiver. The FM button will put the receiver into broadcast FM reception mode. Mono and stereo transmissions are decoded, along with RDS information, although in my testing I wasn't able to view any RDS information on the screen at all. Now, the settings button will allow you to enter the settings mode, where you'll find a limited amount of application settings. Now, one setting I would recommend to turn off, and that's the digit backlight. This makes it far easier to read the current frequency. So let's take a listen to some examples of some transmissions received with the ATS25 Plus receiver. Yeah, very good, Jeff. Thanks a lot for the call. Always good to hear you there. You have a good weekend, and 73 from Orkney Island. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. QRZ. Yeah, Mike Zero, Papa Bravo Radio. Nice signal, Peter. Good morning. You're 59 plus into Orkney Island. QSL? Yes, good morning to you. Ladies to Peter Place, located southeast of London. Your report here is a tremendous 5 and 9 plus 10. 2 World Fortress, that's your man. Okay, Peter, the name is Jeff, Golf Echo, Oscar Fox Fox on the island of Hoy in the Orkney Islands. And nice to meet up with you again. I think we've had a few contacts previously. And your report is 10:09. Thanks a lot, Peter. Have a good weekend. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. QRZ. Germany 4 Delta, United Charlie.
lovely signal there. Delta United Charlie, Glenn, good morning. 592025 into Orkney Island. Glenn, how are you doing, over? GMX, good morning. Thanks for the call, Gary. 59 plus, very loud. Navy's area, Wales. Delta Mayeco 03059, QRZ, QRZ. Italia Uniform 3, Oscar Yankee India. Hospital Uniform 3, Oscar Yankee India. Good morning, 59. Good morning, grazie. Grazie mille. Eco Hotel 40, Uniform Radio Victor. Eco Alpha 7, Juliet, Kilo Zulu. Italy US 3, Italy Whiskey Oscar, Roger. Now, I'm not entirely sure what the problem was there, but if you listen back, you can hear as if the gain is creeping way up between overs. Then you get some kind of strange whooshing noise as the signal comes in. Now, turning the AGC on or off did not appear to make any difference. I also tried using the attenuator just in case the signal was too strong, but yet again, the whooshing at the start of each over was still present. Now, this radio receiver is Arduino controlled, and I believe firmware updates do happen from time to time. Obviously, this could just be a firmware issue or maybe a hardware issue. If any of you own one of these types of receivers, I'd be very interested to learn if yours does the same as this, and if it does, were you able to resolve it? Anyway, guys, that's a brief overview of the ATS25 Plus receiver. I'll link below to where I purchased mine from if you're interested. I'd also like to say a massive thank you to my patrons and YouTube members, along with all of you subscribers. Without your support, creating these videos would not be possible. If you'd like to view behind the scenes footage or have slight early access to my video releases, then please consider becoming a YouTube member or Patreon subscriber. Links below as usual. Until the next video, take care, stay safe, thanks for watching, and I will see you soon in the next video. Hi, and welcome back to another video. Now, as you probably know, I have a keen interest in those obscure radio products that not many people know about, and gone are the days of just the big gun manufacturers making ham radio products. We now have a multitude of choice and range of products on the market. However, some are pretty dire and not worth the money, but then we come across products that actually do what they're intended to do. So in this video, we're going to be taking a look at the KN990, which is an all-mode HF SDR transceiver. So this radio has been around since 2018, and from what I can gather, the firmware still gets updated when required. Now, the radio hardware was designed by a fellow ham radio operator from China, whose call sign is Bravo Alpha 6 Bravo Foxtrot, and the software that's running is designed by someone called Droid Zhang. Now, I wasn't able to find out much information about these people, but let's dive into what this radio has to offer. Well, first off, it's SDR based, which instantly I find attractive. Not in that kind of way. The 3.5-inch color screen is not touchscreen, but instead is controlled by 4 buttons on the left side of the screen and 5 buttons underneath the screen. We also have a selection knob, volume knob, VFO knob, and a display and power button. Now, the rear panel is pretty packed out with usable connections. We have an SO239 socket for the antenna, as well as an audio in and out via 3.5mm headphone jack or an RCA phono style connection. We have a USB-B port for connecting the radio to a computer, and this can be used for cat control using the FT817 protocol, or it can also be used to upgrade the firmware. Now, there is no audio in and out interface on this USB.
There are also two USB sockets which allow you to plug in a USB keyboard and a USB memory stick. These can be used to store screenshots or plug in a keyboard to activate that screenshot. There's also a feature for playing games, but I'm not really going to talk about that. Now, other connections include an ACC port for connecting to a linear amplifier, such as the KP990, and there's also an ATU port, which from the sounds of it would be to link to a KT-style tuner. Now, unfortunately, I've not been able to find any information on the port pins, such as the wiring diagram, as of yet. If any of you guys have that, please let me know. Now, the speaker grille on the top of the radio is very clear, but underneath the radio, there's a couple of pull-out stands which raise the front of the radio for easier viewing on the display. I quite like that they've actually thought about it and put those in as standard. Radio Tango 4, Florida, Contact. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Again? Mike 0 Delta Queen Whiskey. Mike 0, Delta Queen Whiskey 591084. Yeah, 59014. 14, Roger, Radio Tango 4 Foxtrot. So as you can see there, working a station in Russia appeared to be quite easy, even amongst all that contest stations calling. Now, the RF output power of this radio is only 15 watts, which may sound a lot, but as demonstrated here, you do not need lots of power to work around the world. The antenna that I'm using here is my end-fed half-wave antenna, and if you're interested in this type of antenna, then you'll find a dedicated video on this on how to construct it amongst one of my videos. I'll leave a link in the comments below so it's easy to find. Now, changing bands is really easy and quick using the up and down buttons and then fine-tuning with the VFO. Also, the SDR screen makes it easy to see live activity on the band. So let's take a listen to a couple more quick QSOs, and if you listen quite closely, you'll be able to tell that this has got an extremely quiet receiver and it produces some really outstanding audio. Italy Bravo 8 America. Italy Bravo 8 America. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Mexico 0 Delta Queen Whiskey, thanks, 592248. Yeah, 59021. 021, thank you, Kurt, India Bravo 8 America. India Bravo 8 America. Hello, contact, India contact from Lima X-ray 1 Sierra Golf. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Mexico 0 Delta question mark. Yes, it's Mexico 0 Delta Quebec Whiskey. You're 59029. Thanks for the 29, you're 59254. 254, Mexico 0 Delta Kilo Whiskey. Delta Quebec Whiskey, Queen Whiskey, QSL. Yeah, the call sign was Delta Quebec Whiskey, Delta Quebec Whiskey. Delta Queen Whiskey, that's right, Yeah, that's right, QSL. And one of the cool features on this radio is the ability to alter the IF span and the IF shift, which is a feature we only really see on high-end radios. Now, the visual representation of this feature also makes it easy to understand and easy to use. C2 contest, Foxtrot 4, Foxtrot, Japan, Zulu, Sierra Papa contest. C2 contest, Foxtrot 4, Foxtrot, Japan, Zulu, C2, Sierra Papa contest. C2 contest, Florida 4, Florida, Japan, contest. Now, the settings menu allows you to change things like RF power. You can set the date and time, auto modulation levels for each mode, and you can even set an SWR level before the transmitter will either shut down or reduce power. Now, this is a great feature so that if you accidentally transmit into an untuned antenna and the SWR is high, the radio will protect itself from damage. Now, you can turn this feature off, but I would highly recommend to leave it turned on. No good review video will be without at least some kind of teardown. So the top panel comes off by removing 2 screws at the front and 2 at the rear. Now, lifting the top panel exposes the high quality made top board. There appears to be 3 boards altogether. The top board, as you can see here, which caters for the rear interface jacks.
And then we have the main board underneath, and then we have a front panel board where the LCD is mounted. Now, first impressions are that this looks extremely well engineered, leaving plenty of space for cooling and airflow. Now, one thing to note is that after my QSOs last weekend using this radio, it didn't even feel warm. So I think this radio runs pretty cool, although my overs were quite short, so it will be interesting to see how warm this gets with some longer QSOs. I am planning on taking this radio portable over the summer, so you never know, you might catch me on the air with it. So there we go, guys. That's an overview of the KN990 all-mode HF transceiver. Now, I purchased this from Banggood, and if you want to get one for yourself, have a look at the link in the description, and there's also a promo code so you can get yourself a nice discount on it as well. Also, if you own one of these yourself, let me know how you've got on with it, because for me, I think it's a really good radio. It is on the tad expensive side for something which isn't big brand named, but it does what it says on the tin, which I think is really important when you're spending out money on a radio like this. Anyway, hope you enjoyed the video. Until the next one, take care, stay safe, thanks for watching, and I'll see you in the next one. Oh, and a massive thank you to all you members and patrons. Hello dear friends, this is Paul, Oscar Mike Zero Echo Tango, and I'm very happy to show you today something new which what I found on the AliExpress. It is a small or ultra small SWR and power meter, which is great for the QRP application or even for the QRO applications. This power meter for 120 watts is for 46 euros right now on the AliExpress, and the link you can find down in the video description. So let me show you more about this thing. Let me open the box for you, break this little seals, and we'll show you how it looks also inside. Let's measure this thing and we'll see if this little equipment really works as should be. So let's get started. All right, so firstly, let me say something briefly around this little device. So the dimensions of this SWR power meter are pretty small because this little device, as you can see, fits into my palm. And the dimensions of the box is 38 millimeter high and 88 millimeter wide, and depth of this little device is 63 millimeter only. This little SWR power meter is a portable power meter and has an internal 1 amp hour battery. So here you can switch this little thing and you can see that the version, the frequency range, and then you can see the screen with these all values. Here on top is the forwarded power. So it is the power out from your transceiver. It's the reflected power here. And so it's the power which is returning back into your transceiver from your antenna or coaxial feed line. And then here is the SWR value. And this is the value what we are wanting. PY2EXU adiante. Then on the bottom here on the screen is the battery voltage. So I can see that the battery is almost fully charged. Full charged is, I think, 4.1 volts. All right, so here on the right side you can see 3 LEDs. It's orange, green, and red. So red is by charging full,
is when your battery is fully charged, and this is lighting, as you can see now when the power button is turned on. Here on this, in this corner, you can see this little small hole, and it's the audio signalization or indication when are you measuring a very high SWR or poor antenna. And this may prevent damaging of your output power amplifier or the power output stage of your transceiver, which is really a good thing. As you can see that the maximum peak power of this little device is 120 watts. And for more info, you can read down in the video description in the link where is this little device described. All right, so here on the back side of this SWR power meter, you can see two SO239 sockets with goldened internal pins, which is good, and you can see that capability of this little device is the FM, AM modulation and SSB as well. All right, so connection to this little meter is TX. This is the cable to your transceiver. So you have to need a short piece of cable PL259 to PL259. And here on this side, you can directly connect your antenna connector. The case is made of the aluminum, so it is completely metallic case. The main thing to measure and test the SWR meter is to have a 25 watt dummy load, or you can use any other ones for 100 watt or 150 or even more. I have this little 25 watt dummy load, mainly used for my QRP applications. It is a cheap dummy load. I bought it for about 15 euros. 15 euros with shipping, so it may be a little bit more, maybe 20 or 30 euros. And I have the dummy load with the N socket female here on top, so I had to use reductions because I did not have such kind of cable. So the other thing is my Mini 1300 antenna analyzer, which you had seen many times in my previous videos. And of course, the Zygo X6100 transceiver, QRP transceiver for 5 watts. It can be used also 10 watts with an external power supply. And here I can use also some other reductions and jumper cables connect my SWR meter. All right, so firstly, let me check the SWR of this little dummy load. So connect the dummy load to my Mini 1300 antenna analyzer, and let's test this dummy load first. So the frequency sweep, and I switched into the wideband mode right now. It's from 1.8 megahertz to 1000 megahertz. So it is pretty wide right now. And let's check the dummy load. Well, so this is these values of the SWR. Let me focus on it. So here you can see that this is somewhere here, the short wave, and this is the VHF, this is the UHF, and up. So it's not so bad at all.
You can see that the short waves are nicely in the range of 1.1 SWR. You can see. And the VHF, there are strange peaks. I don't know why. Maybe that's something about this many reductions in the line. I don't know, maybe. But of course, I am interested in the short waves, and it looks pretty well. I can change to the shortwave frequency range. Let's say 160 to 100 megahertz, and scan. So you can see the screen from 1.8 to 100 megahertz, and you can see that the flatness of this dummy load, it looks pretty well, and you can see short waves somewhere here and 6 meters somewhere here. So it is pretty flat. 1.1, no, 1.0 is the minimum SWR measured. All right, so this little dummy load is ready to go. And now I will connect this thing to the SWR meter and my Zygo X6100. Remove the protective caps from the SO239s on the back, and then here to antenna connector, connect the dummy load or your antenna. As you can see, I'm using many reductions between the dummy load and my Ô, Fernando, bom dia. PY2 Tango Mike Oscar, grande abraço e um bom domingo. Tudo em paz, tranquilo? Ok, positivo. Bom dia, Paulo. PY2EXU uniforme. Este é PY2 Tango Mike Oscar. São 6 horas, 4 minutos. E aí, Paulo, na paz, tudo certinho? Tudo beleza? Tudo ok? O povo todo tá dormindo. Só tá eu aqui. Eu, você e os rádios e a TV ligada aqui, hein? Mais um bom dia, um ótimo domingo. Tudo de bom e tudo de belo a ti e a todos do QTH, hein? Ok, meu amigo? Bom dia também ao pessoal do YouTube, aos corujas. Meu cordial abraço aí. E desejando tudo de bom, tudo de belo. E um caminhão de caramelo, hein? Caminhão de caramelo, essa hora é cruel, hein? É muito doce, é doce com doce. Aí não dá não, né? Tá na hora do cafezinho, dos queijos, torradinha. E por aí vai, hein? Beleza, Paulo? É isso aí. Deixa contigo. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando. É isso aí, obrigado pelos votos. Aqui tudo tranquilo, tá bom, Fernando? Tudo em paz. Já tô melhor da garganta, né? Ontem tava bem rouco. Mas foi o chá que eu fiz aí, fui tomando durante a rodada, ok? Gengibre, o negócio é muito, muito bom, hein? Tá com dor de garganta. Bom, dor de garganta eu não tenho. Normalmente é só, fico rouco, né? É por causa da camisa, né? Você tá com a camisa molhada, transpirando. E na sexta-feira eu peguei chuva, eu fui fazer um treino, ok? E volto suado, né?
Mas eu sou teimoso, eu não levo camiseta. É só trocar a camiseta, tranquilo, né? Mas começou a chover, eu peguei aquela chuva toda, né? Fiquei ensopado aqui. Sexta-feira molhado, suado, ainda ensopado lá com a chuva, né? Boné ficou tudo molhado, né? Que eu uso um outro boné. Eu tenho alguns bonés que eu gosto, eu uso. E cheguei em casa direto pro banho, né? Mesmo assim, a garganta ficou pegando um pouco. Aí fiz o chá de gengibre, né? Ajudou muito. Mas hoje eu fiz um cafezinho, ok? Hoje não fiz o chá de gengibre, mas só um cafezinho. Mas é fogo, né? Parar de treinar não para, não dá para parar porque eu gosto, né? E ficar com a camiseta molhada também é consequência, né? Conclusão, né? E atrapalha um pouco no rádio, né? Mas eu tenho que fazer isso que eu tô falando, né? Levar uma camiseta seca, né? Acabou o treino, eu tiro, ponho a seca e vem embora, né? Aí tranquilo. Enquanto eu não fizer isso, a garganta enrosca. E é ruim, né? Porque você tem a rodada hoje até meio-dia, né? Então, 9 horas de QAP mais, né? Mais de 9 horas de QAP e segurar a onda com a garganta meio rouca é fogo, né? Tô melhor, né? Não tô 100%, mas tô bem, bem melhor. Tá bom, Fernando. É que eu sou cabeça dura, né? Tem que levar a camiseta e pronto, né? Deixar no jeito aqui, eu saio e já passo a mão, né? Porque onde eu faço o treino, é só sair no vestiário ali, né? Trocar a camiseta e tranquilo, né? A camiseta seca, um agasalho por cima e vem embora, né? A garganta já não pega, né? Mas como a gente é um pouco teimoso, aí paga, né? Com a garganta é um pouco rouco. Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí. Fernando aí também, a todos aí da rodada. Cabral aqui, como sempre, na Coruja. Paulão, um bom domingo a todos aí. Ok. Ok, positivo, Paulo. Pois é, bom, você fala aí cabeça... Bom, sexta-feira choveu, né? Sexta-feira eu acordei, acho que a gente se falou aqui, né? Tava cedinho aqui contigo. Aí eu precisei... Na verdade, eu fui no QTH do amigo aí. Eu tava na rodada, acho que na quinta-feira à noite. Eu precisei sair às pressas aí. Que teve um amigo que teve uma emergência, né? Hospitalar, eu fui socorrer. E ele tá lá, tá em casa, tá se recuperando. E eu fui ontem fazer uma visita, né? Na verdade, eu ia no correio e aí o Murilo queria ir junto, né? Pra variar. Eu falei, eu tô indo a pé, não dá, o tempo tá fechando. Aí eu fechei a porta, aí eu vi ele chorando, né? Aí, putz, né? O coração essa hora pesa, né? Aí voltei e falei, tá bom, vai, vamos. Aí levei ele, só que eu fui de carro, né? Cadeira de rodas. E acabei indo pro QTH do amigo. Cheguei lá, ele tava lá deitado, né? Ele teve que passar por um processo cirúrgico de emergência. E tá lá, tá bem, graças a Deus, tá se recuperando. E aí tava a irmã, tava a mãe. Aí eis que a mãe falou, vai almoçar com a gente. E a mãe dele foi lá perguntar pro Murilo o que o Murilo queria comer, hein? Ô, perigo, não faz isso. Murilo foi um dia no seu QTH, você fala, Murilo, tem isso, isso e isso. Porque se você perguntar pra ele o que ele quer comer, meu querido, aí ele responde, eu quero nugget, batata frita, arroz preto, não, desculpa, feijão preto e arroz, hein? Aí lá vai, eu falei, não, o que tiver a gente come, não, eu vou fazer e não sei o que, lá vai a mãe lá do meu amigo lá, e faz batata frita, e frita nugget, e faz salada,
por sorte já tinha o feijão preto. Ela falou, não, já tem feijão preto. Aí vou só fazer arroz. Aí fizeram um baita do almoço lá pra gente. E choveu, né? Choveu bastante. Aí quando a gente saiu de lá já havia cessado aí. Mas é isso, cara. E aí ontem, sozinho, né? Aí a gente acabou saindo, eu não consegui acompanhar a última rodada. Ontem eu acordei tarde, acordei às 8h30 da manhã. E aí nós fomos sair, fomos no mercado. Aí eu trouxe umas cervejas, botei no congelador, já tá frio, né? Meio que deu uma gelada ali rapidinho. Tomei umas latas, hein? Tomei umas latas sem dó antes do almoço. Aí depois comi, fiquei deitado. À tarde, à noite teve jogo. Falei lá nos 11, fiquei com os amigos. E depois voltamos a dormir, né? Friozinho, fica ali agasalhado, vendo uma tela. O Murilo também já queria dormir. E foi-se o sabadão. Hoje, último dia das férias. Amanhã começam as aulas. Vamos aí mais para 6, 5 meses aí praticamente. Mas vamos que vamos. Deus é grande aí, vai nos dar força. E assim prosseguimos. Beleza, Paulo? É isso aí. PY2 Tango Mike Oscar, PY2 Echo X-Ray Uniforme. E cuidado aí com a garganta, hein, meu? Esse tempinho aí tá cruel. Mais de quase 35 dias sem uma gota de água, né? E choveu, mudou a temperatura, caiu a temperatura drasticamente aí. Aí não tem jeito, aí não tem sistema imunológico que aguente, hein? Vai daí, Paulo. Ok. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando. Deixa eu dar bom dia pro Cabral. Grande abraço, hein, Cabral? Bom domingo. Obrigado aí pelos votos. Cabral logo aí com a gente. Por enquanto, no corre, né, Cabral? Ainda não deu tempo, mas logo aí, tudo redondinho. É isso aí. E o Cabral chega bem aqui, tem uma estação boa, hein? Antena, rádio, tudo legal, né? Maravilha. Quanto ao Murilinho, ele é esperto, né? O que ele gosta, né? Uma lasanha, um arroz e feijão ali com uma saladinha, um bife, não. Batatinha frita, nuggets, que mais? E outras bugigangas, né? Para a saúde não é bom, né, Fernando? Mas criança pode, né? Fim de semana também, né, Fernando? Fim de semana se libera, né? Bom, eu já tô vendo a mãe do teu amigo lá se desdobrando para fazer o que ele gosta, né? Criança é criança, né, Fernando? Pediu, tá na mão, né? A gente tiver que pedir ali naquela entrega de moto, né? Em algum truck food, enfim. E vai, entrega, né? Se for McDonald's, seja o que for, eles entregam rapidinho. Tá bom, legal, né? E o Murilinho tá bom também, né? Melhorou. Tá firme e forte. Isso é o mais importante, né, Fernando? Mas não sempre, né? Durante a semana você corta, hein? Corta sorvete, batatinha. Não é bom para ele, né? Para ninguém, né? Para ninguém isso não é bom, né? Esses embutidos, né? Queijo, salame, presunto, né? Salgadinho, refrigerante, nossa, é um veneno. Mas fim de semana, criança é criança, né? Aí você libera e tudo bem. Durante a semana, você puxa a orelha dele, ó. Tem que tomar água, hein? Água, que é o melhor para a saúde, né, Fernando? É isso aí. Que mais? Quanto à garganta, é um conflito pelo seguinte, né? Você tem a rodada, eu gosto, né? E tem que deixar a garganta boa, mas em contrapartida, né, com frio, com chuva, eu vou correr, né? Eu vou treinar, eu não tenho medo do frio, da chuva, granizo, então, né, na sexta-feira eu peguei chuva, né? Na volta, né, eu vim correndo, né? E cheguei ensopado, nosso tênis,
ensopado, boné pingando, né? E o agasalho todo molhado por dentro e por fora, né? Mas tomei um banho rápido, tranquilo, né? Mas a garganta fica ali, vai, não vai, né? E fica um pouco irritado, um pouco rouco. Depois tem dias que eu tô muito rouco, né? Pra fazer a rodada é um perereco. Aí você faz o chazinho de gengibre, né? Você vai se virando nos 30. Mas tá bom, né? É que nem gangorra, né? Se vai muito para um lado, o outro lado sobe, o outro desce, né? Tem que ter um meio termo aí. Nessa dualidade, né? Rádio e esporte, né? E eu gosto dos dois, né? Como que você faz, né? Tem que equilibrar, né? É família, é batente, é rádio, é esporte. É um pouco de cada um, né, Fernando? Bom, mas alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí. Cabral como na coruja. Bom domingo a todos aí da frequência aí. Ok, Cabral. Obrigado, hein? Bom domingo e tudo de bom. Mais alguém na frequência? Ok. Porque eu fiquei com um monte de coisa do meu irmão, viu, Fernando? Meu irmão treinava, meu pai treinava, né? A gente sempre treinou, né? Toda a família. E meu irmão teve academia, tudo. Quando ele vendeu a academia, ele foi lá para Natal, ok? E foi para uma área totalmente diferente, né? E falou: "Ó, você quer alguma coisa, pega." Eu já tinha, né? Eu já tinha muita coisa, porque eu sempre gostei, né? Então, eu tenho, né? Bicicleta ergométrica, peso, saco, né? Luva, tem um monte de coisa, né? Corda, né? Que é bom. Pular corda, não sei se você gosta, né? Mas no boxe é essencial, né? Então, peguei mais um monte de coisa do meu irmão, ok? Ele vendeu o que tinha lá, o cara ficou, né? Na academia. Era uma academia legal, né? Aí em Moema, ok? Na Canários. Bonita, né? Um bairro bom, né? Legal. Aí ele vendeu, foi para outro ramo e foi para norte, lá pro Rio Grande do Norte. Aí mudou totalmente de área, né? Mas ele treina até hoje também, né? Que tá no sangue, né? Meu pai lutou muitos anos, né? Meu pai foi muito bom, nossa. Eu quando achava que tava craque, viu, Fernanda? Tinha lá uns 19, 20 anos. Eu falei: vamos fazer uma luva, né, pai? Vamos, né? Mas aí veio uma biaba do meu pai, Fernando. Nunca mais chamei ele para treinar, né? Eu chamei: pai, vamos fazer uma luvinha? Vamos, né? Aí já deu uma pegada mais forte no meu pai. Pra quê, viu, Fernando? Nossa. Eu saí vermelho com a orelha inchada, hein? Eu levei tanto, apanhei tanto do meu pai. Eu falei: pai, vamos mais light, hein? É você que toca, né? Você escolhe, né? Eu falei: tá bom. Aí eu aprendi a lição, viu, Fernando? PY2EXU, Tango Mike Oscar, adiante. Ok, papel aqui 2 Eco X-Ray Uniforme. Esta PY2 Tango Mike Oscar. É, pois é. Você contou do seu pai esses dias aí que ele te chamou de maricas de querer tomar banho quentinho. Que 5, 6 horas da manhã. É, meu querido. Boas lembranças. Ontem eu tava lembrando aí do meu pai também, né? Infelizmente com ele as coisas eram mais difíceis, né? E meu pai, quando faleceu, eu já não falava com ele há uns 6 meses aí, viu? Mas não é algo assim, que fica me moendo por dentro, sabe? Perdi meu pai atropelado, né? E, enfim, não foi por falta de conversa com ele. Muitas conversas. Nossa, eu me lembro aí de quantas vezes eu pedi, eu implorei, né? Mas é complicado. O álcool, ele... Assim como tudo, né? Assim como tudo aí. Mas drogas ilícitas, lícitas, infelizmente
elas de um jeito ou do outro, elas acabam trazendo muita dor, muita tristeza, as famílias, né? Enfim, perdi meu pai atropelado, né? E era um bom homem, trabalhador, trabalhava demais, demais, mas infelizmente o álcool ceifou a vida dele. Mas é isso, a vida prossegue, né? Só tenho que tentar ser o melhor aqui para os meus e cada um tenta de uma forma ou de outra aí prosseguir, né? Eu também já fiz muita coisa errada, bicho. Causei demais, viu? Causei demais. Hoje eu só quero sossego. Hoje eu só quero paz. E quero emagrecer, né? Isso aí eu preciso. De fato aí. Vamos ver. Aí agora vai começar as aulas de novo. E vamos ver se a gente dá um jeito nisso aí. Beleza, Paulo? É muito bom, né, cara? Família, principalmente assim, tá perto, a gente tem contato, é bom demais, né? Agora, quando também há briga, confronto, aí é complicado. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, hein? Vou até acompanhar na tua live aí, o que você tá vendo aí? Qual o rádio novo aí que a rodada alto-falante vai comprar? PY2, Tango Mike Oscar, PY2EXU, Echo X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando, 6 horas 23 minutos. E a gente lembra os amigos que hoje o nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Temos aí mais de 9 horas de QAP, porque deu meio-dia a gente já vai para a leitura dos participantes, né, Fernando? Aí mais uns 20 minutos, sempre chegam 2, 3 retardatários, né? E a gente cumprimenta e bate um papinho, enfim. Então, normal, né? Às vezes a rodada acaba meio-dia e 30, né? Meio-dia e 35, meio-dia e 20, né? Sempre daí para frente. Mas é bom, né? De domingo é o dia da rodada que eu mais gosto, hein? E o pessoal pergunta, viu, Fernando? Pô, mas né, mais de 9 horas de QAP não cansa. Se eu te falar nesses 22 anos de rodada que não cansa, você não acredita. Tá? Vai do gosto, né? Como você gosta. Né? Você fala, bom, quanto que você gosta, né, do radioamadorismo? 10%? Não, mais. 50%? Não, pouco mais, hein? 80%? Não, mais ainda. 99%? Não, mais. Uns 300%, hein, ô Fernando? Então, o que acontece, né? Quando você gosta muito, né, do hobby, né? Eu já tive vários hobbies, né? Gostava de moto, né? Não tenho mais moto hoje. Tive outros hobbies também que nem vou falar aqui, ok? Esporte ainda pratico, né? Até hoje. Mas o rádio, assim, depois, né, da família, filhos, esposa, tudo isso, né? Batente, né, que é em primeiro lugar. Aí vem o rádio, né, Fernando? Aí não tem como falar que você não gosta, né? Tá no sangue, ok? O meu avô, né, o pai da minha mãe, ele dava aula de telegrafia, ok? Ele ensinou a minha mãe CW, vê se pode, né? Não tinha rádio, não tinha nada, né? Ele montava, né? Ele gostava de montar rádio e tudo, mas para ouvir, né? Ondas curtas, médias, longas, tropicais. E a minha mãe que falava, né? Que ele gostava de eletrônica e que dava aula de CW, ok? Eu acho que ficou no sangue, né? Porque a minha mãe e a minha tia aprenderam, né? Os CWs. Eu não gostavam muito, né? Usar onde o CW, né, Fernando? Mas as duas aprenderam, né? E aí, de quebra, no DNA acabou vindo, né? Um pouquinho desse meu avô, pai da minha mãe, ok? Gostava de um monte de coisa, de música, né? Segundo a minha mãe, ele gostava de um monte de coisa, né? Mas mexer com eletrônica, montagem, né? E o CW, né? A telegrafia, que era parte
integrante da vida dele, né? Então ficou, né? Ficou no sangue. Então, se eu te falar que fizer a rodada 9 horas, né, eu saio melhor do que eu entrei, ok? Só, pô, mas você tá detonado, né? Acabou a rodada, você tá cansado, tá meio exausto. Não, saiu melhor do que eu entrei. Então, se eu falar que eu faço aí um dia inteiro, tá, 24 horas, uma rodada eu faço. Tá, ficar um fim de semana num QAP, num contest, nossa, fico direto, hein? Pô, quando eu fazia 11 metros, só pra você ter uma ideia, moleque, né? Eu comecei a fazer DX em 11 metros, nossa, horas e horas e horas ali, né? A propagação abria para o norte, eu tava, pá. Ia fechando para o norte, abria Estados Unidos. Continuava mandando bala, ok? Abria para o nordeste, né? Tá bom. Conversando com o pessoal do nordeste, aí ia caindo, abria propagação para a Europa, né? Entrava um monte de gringos, né? Era espanhol, português, italiano, francês, inglês, alemão, vixe. Aí eu ficava lá um tempão, né? E, e foi, nossa, muitos e muitos anos, lá nos 11 metros, fazendo só isso, né? Porque rodada eu fiz até um certo tempo, né? Depois parei, né? De rodada, fiquei só em bandas, em frequências mais altas, SSB fazendo DX, ok? Então tenho até hoje, né? Muitas caixas de QSL, ok? Direto, né? Só DX, aí, horas e horas a fio, ok? Pô, fazia fila, né? Eu tava conversando, né? E eu tava chamando, de uns 3 chamando. Aí, tá bom, um abraço, tchau. QSL via caixa postal, né? PO Box, passava o número. Legal, via PO Box, tchau. Aí já tinha outro chamando. Parecia açúcar, viu, Fernando? Enchia de gente, né? E todo mundo chamando. Pô, se eu não saísse do rádio, né, para jantar, minha mãe me batia, né? Falou, ó, a comida já esfriou, todo mundo já jantou, só falta você, né? Eu saía do rádio, mas com muita dor no coração, porque tinha um monte de gente ali esperando para fazer DX, né? Então, isso nos 11 metros, né? Não estava nem no radioamadorismo ainda, né? Então, eu gosto, né? Sempre gostei de rádio. Então, né, quando o pessoal fala, pô, mas 9 horas de domingo não cansa? Ó, se eu falar que eu fico 24 horas, eu fico e não canso, ok? Tem que ter uma água, um lanchinho e tal, com certeza, né? Mas eu fico tranquilo. Ficar 24 horas, 2 dias direto, eu fico também. Tá? Então, é um mecanismo do corpo que ele não cansa, né? Ele se adapta e segura a onda, né? É até um negócio meio fora do normal, né? Um negócio paranormal, né? Como você não cansa, não dói a bunda? Não, não dói. Pode ficar na cadeira de madeira, com almofada, não dá nada, Fernando. Inacreditável, né? Mas é o gosto, né? Você gosta, você passa o dia inteiro aí e fica tranquilo, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2, Tango Mike Oscar, adiante. Ok, papi aqui 2, X-Ray Uniforme, PY2 Tango Mike Oscar. Pois é. Bom, eu acordo, primeira coisa que eu venho, eu rezo, e depois eu venho ligar os rádios, ligar a estação, ligar computador, e minha mulher já vem, né? Todo dia você acorda, vai ligar os rádios. Eu já nem dou muita importância. Às vezes ela fala, né? Mas eu venho pra cá, eu ligo, dou uma corujada, falo aqui, ligo ali nos 11, ligo a TV também. Eu fico aqui de boa. Eu modulava lá em Cotia, morava lá na Granja Viana, né? Eu não fazia muito DX. Eu lembro muito pouca coisa, né, Paulo? Eu fiquei mais de praticamente 20 anos aí, fora, né? E naquela época era meio que diferente, porque tinha muita estação. Principalmente ali, meus vizinhos de bairro ali, em Carapicuíba, né? E a gente se concentrava muito em rodada local. E aí quando eu fui pegar um rádio,
Porque primeiro eu tive um HT da Cobra, né? E depois eu fui ter um 19DX. Inclusive eu tava com um aqui. Esse amigo aí que fez a operação, ele é fanático por 11 metros e equipamentos. Eu acho que ele tem uns 40 rádios lá na casa dele. Uns negócios antigos. E aí eu vi, eu falei, nossa, esse aqui foi meu primeiro rádio. E aí ele deixou comigo, eu falei, não, meu, fica aí. Ele me deu aqui o Granada, né? 3 canais. Mandei as fotos. E falei, cara, eu tô sem espaço. E literalmente não tenho mais espaço aqui na estação. Dá pra gente fazer algumas mudanças, mas praticamente eu teria que mudar a prateleira, teria que colocar a rádio em cima do FT1000 e eu não tô afim de fazer isso. Falei, não, cara, deixa aqui. Eu já arrumei um lugarzinho pro Granada em cima da caixa de som do SP8, né? Eu precisava mandar fazer uma capinha, mas no momento eu tô sem QSJ para isso, né? O departamento financeiro tá fechado. Aí vamos ver, eu queria fazer uma capinha para ele, pro Alan que eu tenho e aqui pro 2980. Mas vamos ver aí, futuramente a gente vê alguma coisa. E naquela época ali tinha muita rodada local e consequentemente muita briga local, né? O pessoal lá naquela época não tinha celular, não tinha internet. A rede social, essa aqui foi a primeira rede social, né, que tivemos aí no mundo. Então a gente ficava aqui, cara, mas ficava meio que o dia inteiro também. Mas um radinho ali AM, né, 40 canal, depois eu fui ter. E aí quando eu peguei um Cobra, né, um Cobra 148 GTL, que eu lembro foi um Cobra 148 GTL, cara branca, esticado, que eu peguei de um cara que era policial militar. Ele não queria vender para mim, mas ele não queria vender para mim porque eu ficava de conversinha com a irmã dele. E a irmã dele chamava Laura, lembro até hoje. E eu falei, meu, um dia eu tava lá na casa dele com ela e na hora que eu vi o rádio, eu fiquei maluco, não acreditei. E aí fui conversar com ele e ele, não, porque eu não vendo. Eu falei, posso falar com meu pai? Ah, beleza. Aí meu pai foi lá, conversou com ele e pro meu pai ele vendeu o rádio. Aí eu peguei e trouxe para casa, mas eu fiquei pouco tempo com esse rádio, viu, Paulo? Eu fiquei pouco tempo que eu acabei vendendo e aí eu comprei um baita do computador na época, né? E daí eu fui para área de TI, fui trabalhar e tal, mas olha só, né? As coisas foram puxando aí, né? E aí, infelizmente, eu não consegui acompanhar muito rádio. O que eu queria falar de qualquer jeito era falar em HT. Eu achava chique demais, cara. Pouca gente tinha, né? Pouca gente tinha licença. Aliás, licença dos 11 metros já era complicado. Mas falar então HT, todo mundo chamava rádio PY, né? Rádio PY, né? Alguns que não tem muita ideia chamam até hoje, né? Então era meio complicado. Mas aí, né? Em 2018, hoje da guarda radioamadora aí reencontrou
E nós voltamos, e aí o entendimento diferente também, né? E, consequentemente, sempre aprendendo. Mas é bom demais, cara, é bom demais. E quando a gente faz o que gosta, realmente não cansa, né? É prazeroso. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando, mais alguém? Então a gente prossegue. Hoje não tem aula de CW, hein? Uma notícia aí para os amigos. Para 6 turmas de telegrafia. Bom, o pessoal já sabe, né? Mas para quem não sabe, domingo é descanso da rapaziada, né, Fernando? Então, de domingo não tem aula. Quem quiser fazer o curso, tá? Vai começar um curso agora em setembro, ok? Agosto, a partir de amanhã, né? Amanhã, dia 1º, começa... começa não, a gente vai terminar agora agosto, mais um curso, né? 4 meses. E setembro a gente começa mais um curso, ok? Então, serão aí 4 meses de aula, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Quem quiser fazer com a gente, via radiofrequência ou via internet com a live, na primeira edição, amanhã, ou na segunda edição, à tarde, ok? As turmas são as seguintes. Segundas, quartas e sextas, manhã, 5 horas. Terças, quintas e sábados, manhã, 5 horas. E deficientes visuais na parte da manhã. Aulas de segunda a sábado, ok? À tarde, segundas, quartas e sextas, 17 horas. Terças, quintas e sábados também, 17 horas. E deficientes visuais à tarde, de segunda a sexta-feira, ok? Então, são 6 turmas de telegrafia. Quem quiser fazer, setembro a gente começa aí mais um curso e faz com a gente, ok? Agora, quem não puder fazer nesses horários, faz na playlist, tá bom? É um curso completo de CW, 50 videoaulas e boa sorte. Outra coisa, né? Você faz com a gente, né, nessas 6 turmas, via internet, em qualquer lugar do planeta, ok? Quando você estiver no planeta, você acompanha a rodada e faz o curso com a gente. Tira dúvidas também, né? Estiver enroscando ali alguns caracteres, confundindo, você fala para a gente, eu te passo aí uma forma, né, de você encarar melhor o CW, fazer um treino, né, para desencalhar, ok? Sempre tem lá uns 3, 4 caracteres que encalham, né? Cada amigo encalha com números, outro com letras, um com letras mais complexas que não usa muito, né, como o W, Y, o Z de Zulu, né? Enfim. Então, tranquilo, tá? Em qualquer momento da rodada você entra na live, né, e fala: Paulo, eu tô fazendo o curso, tô com um problema, né? Tem amigos que já fizeram curso, né, de outros países, né? Outros países aí fizeram curso com a gente e adentravam aí. Né? Para quem não sabe, né, depois do Brasil, né, a maior audiência é Portugal, Estados Unidos em terceiro, ok? Então tem uma relação, né, de países que seguem a gente. Os 3 primeiros são Brasil, Portugal e Estados Unidos. Então, pô, mas nos Estados Unidos não tem cara para dar aula? Tem um monte, né? E Portugal também tem um monte, com certeza. Mas radioamador é radioamador, né? Cismou, faz o curso com a gente, né? Tranquilo. Pra gente é uma honra, né, o Fernando? É bem legal, né? Saber que a gente pode ajudar, né, outros radioamadores de outros países, né? Bom, mais alguém na frequência? Então, esse negócio de bater papo com, às vezes, uma menina, né? Quando eu estava nos 11 metros, por 15, 16 anos, era papo de namorada, de bailinho, de música, né, Fernando? E tinha, né? Tinha filhas de amigos, né? Que falavam no rádio. Só que eu tinha que ficar esperto, por quê, né? Porque tem que ter o respeito, né, Fernando? Então, não dá para convidar para sair, nada disso, né? Era filha de radioamador, estava lá, né? Totalmente lacrada, né? Não, nem pensava em convidar, em nada. Por quê, né? Porque respeito, né, Fernando? Então, eu respeitava, né? E tinha amigos que respeitavam também. Tudo da nossa idade, né? Fala, bom, podia convidar para sair, andar de bike, né?
Mas você não pisava no acelerador, né? Era filha de radioamador, tchau, né? Já era. Eu nem pensava em convidar para nada, né? Por quê, né? Porque o cara confiava na gente, né? O pai, né, radioamador, né? Lá não era um radioamadorismo, lá era 11 metros, ok? Lá nos 11 metros, o cara confiava na gente, né? E tem, né, muitos amigos que estão até hoje aí, né? E as filhas também casadas, tudo, mas você não passava aquela barreira, né, Fernando? Você tinha o maior respeito, por quê, né? Porque você conhecia o pai dela, né? E não ia pisar na bola com um amigo, né? Mesmo que fossem as melhores intenções, mas você ficava na sua, né? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok. Ok. Papi aqui 2 Eco X-Ray Uniforme. PY2 Tango Mike Oscar. Pois é, Paulo. Mas eu já tava ali na fase, já tava causando já, viu, cara? E, bom, naquela época eu conheci poucos amigos aí, né? Tipo, conhecer de fato. Eu lembro que eu conheci, né, como eu tava o pessoal ali muito de Carapicuíba, né? Que eu tinha muito contato. Eu conheci um cara que me falaram que ele virou taxista. Aliás, putz, olha só, me contaram uma história. O QRA que o cara usava era Papa Defunto. Por quê? Porque ele andava com um carro. Como é que chama? Que levava defunto. Agora fugiu aqui o nome, né? E ele levava, né, os corpos, tal, caixão. Ele ficou durante anos fazendo isso, anos. Sempre que eu encontrava ele, eu larguei do rádio. E às vezes eu encontrava ele passando no bairro onde eu morava. E tava ele lá com o carro, né? E aí eu faz uns tempos atrás aí, não lembro aonde. Lembrei, o carro da funerária. Voltou o nome. Encontrava ele com o carro da funerária. E uns tempos atrás eu fui, não lembro quem eu tava conversando sobre isso. Eu falei, pô, eu conheci o Papa Defunto. Aí os caras, você conheceu o Papa Defunto? Eu conheço ele. Eu falei, sério, cara? E aí, como é que tá ele? Não, ele virou taxista. Pô, bacana, ele virou taxista, né? Ele virou taxista e ele quase morreu lá uma vez. Eu falei, como? Por quê? Aí o cara explicou, olha, o Papa Defunto, ele andou tantos anos com o carro da funerária, tantos anos que um dia aí parece que ele tava com um táxi e ele tomou um susto, né? Achou que tinha alguma coisa lá no carro e ele bateu o táxi. Até se machucou, tal, ficou um tempo recuperado aí e voltou. Tá dirigindo o carro o táxi, né? E largou o carro da funerária. Eu falei, caramba, o cara tomou um susto. Imagina o susto que o cara tomou para bater o carro e se machucar, né? E aí eu conheci um outro amigo lá também, que era o Ferrari. Muito gente boa. E a gente conheceu, naquela época tinha muita mulher. Hoje ainda tem, né? Mulher modulando, mas é bem mais raro. Naquela época tinha bastante, né? E a gente conheceu uma pessoa lá em Carapicuíba. E ficamos amigos também e tal. Muita gente boa. Não tinha o que falar. Então a gente ficava ali naquela rodada de amigo, né? Mas tinha muita briga, muita confusão. Qualquer coisa o pessoal já ameaçava, né? E tinha muita gente, né, Paulo?
Você entrava nas canaletas aí tudo cheio, né? Houve uma disseminação do uso do rádio aí, anos 80, anos 90 aí principalmente, né? Aqui no Brasil, então tinha muita estação aí. 11 metros tinha muita gente falando. Então, alguns amigos a gente teve contatos, mas depois perdeu. E perdeu-se no tempo. Infelizmente, né? Mas é bom demais, hein? Beleza? É isso aí. Vai daí, eu acho que eu vou esquentar uma água ali pra fazer um chazinho, hein? E já retorno. PY2 Tango Mike Oscar. Bom, o Totti te decepou aí a voz, hein? O Tango Mike Oscar, pá, sumiu. Portador e áudio. É o Totti, né, Fernando? Quer completar alguma coisa? Adiante. Ah, ok. Positivo, Paulo. Foi isso mesmo, hein? Eu vou esquentar uma aguinha ali, colocar uma água para fazer mais um chazinho e já retorno. 30 segundos. Ok, bom. Então, fazer os comentários, já te chamo, tá bom? Pode pôr água para ferver e a gente vai falando com os amigos. 6 horas e 47 minutos. Lembrando que teremos hoje alguns eventos do radioamadorismo, ok? Quem curte pontos de encontros, feirinhas, né, eletroca, rolinho, né, enfim, tudo que tem um ponto de encontro de radioamadores, anota aí que hoje teremos Guarulhos. Quem não conhece o endereço, anota aí, Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros. Mais uma vez, hein? Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Anotado aí? Das 9 às 13 horas, ok? Não vai à tarde que você não encontra ninguém, tá bom? Só na parte da manhã, meio-dia e pouco. O pessoal se manda, né? Vai almoçar com a família. E se você for à tarde, não vai encontrar ninguém, tá bom? Outra coisa, não é só para radioamadores, hein? Então, radioamadores, PX, corujas, curiosos, simpatizantes do hobby, pode todo mundo, ok? Pode comparecer, porque vai muita gente. Essa feira de Guarulhos é bem tradicional, já tem há muitos anos. Deu uma parada aí com a pandemia, né, como todas, né? Todas, né, pararam, infelizmente. Mas agora, né, retomando, tá bom? Então, uma opção boa aí para hoje, hein? Bom, segundo, tem Ermelino Matarazzo. Hoje não tem, tá? Ermelino Matarazzo é domingo sim, domingo não. Então, a semana passada nós tivemos. Hoje não tem. Tá? Domingo que vem, nós teremos Ermelino Matarazzo. Mas anote o endereço. Então, Parque Municipal, em Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Parque Municipal, Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Primo, quinto, sexto, quarto. Bom, também, Capela do Alto. O Alto vai ser no segundo domingo de setembro. Tá? Só o mês que vem, né? Não, mês que vem é agosto. Então, outro mês, depois de agosto, setembro. Então, segundo domingo de setembro, em Capela do Alto. Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo, ok? E uma dica, você pode ir num carro e rachar o combustível com 4, 5 amigos. Tá? Aí dá para ir, né? Aí fica mais econômico, né, Fernando? Você vai sozinho com seu carro, a gasolina, isso, aquilo. Não, vai em 5, né? Acho que em 5 pedágio, gasolina, né? Dá tranquilo, né? Dá um pouquinho para cada um e vai passar um domingo legal. Vai ser o dia inteiro
vai ter churrasco, ok? Ele sempre tem um rádio ou dois para sortear, ou antena, ou fonte. Tem sorteios, hein? Durante o dia inteiro tem sorteio por lá, tá bom? E o endereço eu passo em breve. Então, o Figueiredo ainda não confirmou o local. Tem várias opções, mas normalmente é local bem amplo, né, com muito verde, aquela churrasqueira enorme, ok? Vai família, vai um monte de gente, né? Então, também, corujas e simpatizantes do hobby poderão participar, tá bom? Também teremos Pacaembu. Pacaembu, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Também, né? Todo mundo convidado. E agosto, agora o mês que vem, aniversário da rodada alto-falante. 22 anos, temos algumas pequenas mudanças na programação, tá? Algumas mudanças aqui de antena, da estação, ok? A estação aqui, né, tá na parte de baixo da minha casa, né, e vai para a parte de cima, né? Então, vou ficar num quarto bem embaixo da torre, ok? Então, vai dar para subir uns 6, 7 metros a minha antena. Aqui, na verdade, eu queria trocar a antena, pôr um outro cabo novo, né, maior, alguns módulos de torre a mais, ok? Como o financeiro está fechado, né, Fernando? Aí também, né? E sabendo que o financeiro aí não tá abrindo as portas, né, Fernando? Aqui também. Toquei a campainha, mandei e-mail, zap, né, bati na porta e... Ó, negativo, hein? Financeiro fechado. Não vai ter antena nova, nem cabo, nem módulo de torre, hein? Quem sabe pro ano que vem, né? Falei, tá bom, né? Fazer o quê, né, Fernando? Então é isso aí. Bom, mais alguém na frequência? Então, radioamadorismo é isso, né? Quando tem grana, você compra um radinho novo, uma fonte nova, um cabo novo, né? Quando não tem, segura a onda, né? Vai com esse cabo, essa antena, esse rádio até entrar uma graninha. E dá, né? Vira e mexe, você junta aqui um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você junta uma graninha, né? Pega o rádio velho, faz um rolo, compra um novo, enfim. Coisa de rádio amador, né? Isso é no mundo inteiro, né? Rádio amador japonês, americano. Vê as feirinhas, né? Vê as feirinhas nos Estados Unidos, que tem de rádio, né, da década de 50, 60, e vende tudo, né? O pessoal compra e não quer nem saber, né? Tá bom? Então, isso é no mundo inteiro, né? Fala, não, será que é só no Brasil que compra rádio usado? Não, pode ser no Canadá, Estados Unidos, em toda a Europa, Japão, países da América Latina, tem no mundo inteiro, ok? Normal, né? Quantos rádios, né, que eu já comprei usado, já vendi para amigos, seminovo, né? Rádio que eu usei 3 anos, estava inteiraço, né? Lindo, lindo. Né? E o amigo sabia, né, que estava na mão do PY2EXU, né? Então comprava, né, de olhos fechados, mas eu também, né? O que eu comprei era de rádio de amigo que cuidava do rádio, né, Fernando? Então você compra e usa numa boa. O rádio tá novo, né? E outra, né? Amigos que usavam o rádio com 5, 10 watts. Aí chegava aqui, eu pá, carcava 100 watts. Eu sabia, né? Eu falei, pô, o módulo tá novo, né? O transistor, enfim. Ou valvulado, né? O rádio a 100 watts, eu trabalho com 20, com 10. Então manda para mim que eu vou trabalhar com tudo, né? Eu sempre carquei potência, viu, Fernando? Valvulado, transistorizado, com módulo, né? Chegava aqui, eu pá, tudo, potência máxima, ok? Então, nossa, a válvula não aguentava, né? Pô, esse cara outra vez, né? Tá me ligando, coitada das válvulas, hein? PY2, Tango Mike Oscar, não adiante. Ok. Ok, espaço dado aí, caso algum amigo queira adentrar, PY2 Echo X-Ray Uniforme, PY2 Tango Mike Oscar. Pois é. Eu tava com um FT 450 da IAESO, o IAESO FT 450. Isso aí foi ano passado. E o amigo que eu peguei
O rádio tava 000. Ele comprou e ele não gostava de fazer HF. O negócio dele é VIU. 2 metros e 70 centímetros. E ele comprou o rádio, não gostou, não se adaptou e vendeu. Eu peguei esse rádio, eu fiquei com ele na verdade 2 semanas. Nem isso. Porque aí eu peguei e um cidadão era apaixonado por esse rádio, queria. Inclusive é um cara aí que é professor de inglês. Tem um canal aí dele no YouTube. E ele queria o rádio, queria e fez uma proposta lá irrecusável. Eu acabei vendendo o rádio. É um rádio muito bonito, tem um display que você muda a cor. Tem toda a faixa de HF e 6 metros, né? Inclusive tem versão desse rádio com acoplador. É um rádio muito bonito, cara. Peguei 0. O amigo lá que comprou anteriormente não gostou, porque o negócio dele não é HF. E aí eu tive alguma outra sorte aí também de pegar algum rádio. O HT que eu tinha aqui, o FT60R, mas eu vendi, né? Também, na caixa, manual, certificado da IAESO. Acabei vendendo. O amigo aí queria esse rádio meu já desde janeiro. E falou, não, deixa pra mim. Eu falei, cara, eu nunca anunciei esse rádio, né? Então eu não tinha intenção de vender, mas aí o cara fez uma proposta e eu falei, vai. E aí eu peguei um HT aqui 6 bandas, né? O Raditel RT Romeo Tango 490. E aí eu tô aqui na live, você comentou aqui do rádio HT Jampai 4 bandas, né? E ele é igualzinho, na verdade, esse Raditel que eu tenho, ele tem um Socotran, Jampai, Raditel, acho que esses 3 aí, não sei se tem mais algum outro distribuidor que vende, só muda o nome. É o mesmo equipamento, é tudo igual. E aí eu fui aqui dar uma olhada, né, no Google, enquanto você estava falando ali. Aí minha água já está esquentando. E aí eu olhei, né, um anúncio e está constando aqui que esse rádio tem 10 watts de potência, né? Eu falei, ué, que estranho. Bom, estranho não, né? Porque, na verdade, eu procurei já alguns anúncios do que eu tenho, que é o Raditel Romeo Tango 490, e nenhum deles está indicando a potência. Então, até agora eu estou na dúvida. Eu estou dando uma caçada, estou falando com você, e estou tentando achar alguma coisa relacionada à potência. Eu até poderia pegar a caixa dele, mas está lá no armário agora, sem chance de pegar. Só se for durante o dia. Aí eu vou pegar o manual dele e vou dar uma olhada para ver lá no manual quanto custa, hein? Mas é esse Jampai 4, o Raditel 490, 6 bandas, né? Tem Bluetooth, para você configurar ele via Bluetooth, e o sistema de posicionamento, o GPS, né? Aliás, eu ainda não testei esse sistema de posicionamento.
Eu preciso fazer ele funcionar, hein? Vamos ver depois o que eu faço. Beleza? Mas é um rádio muito bacana, viu? Muito bacana. O meu ainda tá muito novo. Ainda tá com a película de proteção ali no visor. E eu peguei do amigo deficiente visual. Ele vendeu porque o rádio não fala. Infelizmente ele perdeu toda a visão, Paulo. Amigo radioamador aí, esqueci agora é Marcelo, o nome dele, lá de São Bernardo do Campo, Santo André. Ali do Grande ABC. Antes de ir lá pro Rupur, eu fui lá buscar o rádio. Era 6 horas da manhã, eu tava lá na casa dele, porque eu falei, tô indo pro Rupur e tal, pro evento, então eu precisava passar aí e pegar o rádio. Ele, não, pode vir, ele me atendeu super bem. E aí conversei ali meio rápido com ele, e ele perdeu toda a visão, 100%, infelizmente. E aí peguei o rádio com ele, aí já dei umas fuçadas, fiz umas programação, tá atracando repetidora, tem uma recepção muito bacana, gostei muito do equipamento aí. Agora eu vou ver se ele consta a potência. Eu não tô achando aqui na internet. Como você botou aí, o Jean PY2EXU, e na hora que eu joguei aqui no Google, ele já me trouxe um anúncio e indicar a potência do rádio de 10 watts. O que é muito difícil isso, né? Beleza? Mas depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu tô procurando aqui, achei um anúncio, mas não diz potência, hein, Paulo? Se você procurar aí Raditel, Romeo Alfa Delta Tango Eco Lima 490, é o mesmo rádio, só muda o nome, carcaça, display, tudo igual, botão, serigrafia, só muda o nome aí do distribuidor, hein? Que eu acho que deve ser tudo um fabricante só, né? Beleza? Vai daí, Paulo. P2 Tango Mike Oscar. Papianque 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. P2 Tango Mike Oscar. Fernando, mais alguém? Ok. Fala uma coisa, Fernando, você está na live com a gente ou não? Está acompanhando a rodada aí pela internet? Só me confirma. Positivo. Tá, você vê a estação desse amigo aí? Que estaçãozinha que ele tem legal, hein? O que me chamou a atenção foram esses equipamentos, quer ver? Ó? Vou mostrar novamente. Para a parte de áudio, ok? Cadê? Tá aqui, ó. Olha lá. Dei uma pausa. Olha o que ele tem só para o áudio. Isso para radioamadorismo, hein? Só, pô, estúdio, né? Alguma gravadora, né? Uma rádio, não. É estação de rádio amador. Esse equipamento, né? DBX ou DBX, né? É uma opção muito, muito boa, né, para home studio, até estúdios estão começando ali, né, numa pegada mais profissional, né, vão usar equipamentos da DBX, ok? Olha o que ele tem de opção, né, para ajuste de áudio, né, além de equalizadores, compressores, tudo profissional, ok? Isso custa uma grana, Fernando. Olha o que ele tem só para áudio na estação, hein? Olha que maravilha. Vou deixar rolar agora, quer ver? Vai dar, olha lá. Dá mais uma pausa aqui. Né, você está vendo o que ele tem de equipamento? Tá? Dá para você montar um home studio, né, bem legal, só com esses 3. 1, 2, 3. Não, 4, né? Só esses 4 equipamentos da DBX, ok?
Por quê, né? Que o básico do som, né, de um estúdio passa por esses equipamentos, ok? Ele está mostrando, né, a estação dele, né? Muito legal. Mas só a parte de áudio nossa, né? Você vê, a gente tem uma mesinha, né? Já dá uma diferença. Imagina tudo isso, né? Jogado em HF, né? E hoje o pessoal faz HF, né, em alta fidelidade, chama, né? Hi-Fi, né? Alta fidelidade, um som mais bem elaborado, né? Mais bem equalizado, enfim. Né? Para FM, então, fica maravilhoso, né? Fica um som muito legal. Deve dar um som em FM. Né? Ele tem, né? O mixer, né? Ele usa, né, essa equalização para HF. Né? Depois tem memória, né? Ele vai numa outra equalização para VHF, ok? Aí depois vai numa outra equalização, né, para modos digitais, muda, né? Para cada modo e tipo de operação, você tem uma equalização diferente. Tá? Uma equalização para FM não fica legal em SSB, ok? Por quê, né? Porque SSB, né, você não joga muito grave, ok? Senão você fica com uma modulação muito borrada em banda lateral. Você tira os graves, né? Tanto que tem mics de ganho que tem um filtro, né? Corta baixo, ok? Eu tive um mic da Kenwood, né? O MC85 ele tinha, né, o filtro de corta baixo, ok? Ele tirava um pouco dos graves e, né, acentuava os médios. Então, em banda lateral, né, importante a inteligibilidade, ok? Mas hoje tem radioamadores que estão usando aí tudo isso em HF, né, em AM, FM, modos digitais. Então, você pegar essas 4 opções, né, banda lateral, frequência modulada, amplitude modulada e modo digital, né, cada uma exige uma equalização diferente. Tá? E esse equipamento, né, memoriza, né, tudo que você quiser. Se quiser 20 memorizações de equalizações diferentes, você consegue, ok? Ganho, tudo, né? Joga lá um pequeno delay ali, um eco, né? Fica legal também, bem de leve, né? Então esse amigo aí consegue, né? Esse nosso amigo aí da telinha consegue fazer isso. Bom, mas alguém na frequência? PY2EXU, Tango Mike Oscar, Fernando. Ok. Só de cara aí, o que já me chamou a atenção aí, esse monitor dele curvado aí, se for um que vende aqui na Samsung, eu vi a Samsung vendendo, agora eu não lembro, eu acho que era 28 mil reais. Só o monitor, hein? Só o monitor. O sistema de áudio aí do cara aí, aqui, é o que? Para mais de 100 mil reais? Fácil. Fácil, né? Isso aí porque eu sou leigo, hein? Ó o monitor dele, ó. Esse monitor, ó o tanto de rádio que o cara tem ali. Mas esse monitor aí, se for um que eu vi uns tempos atrás da Samsung, que ele é uma linha gamer, na verdade, né? É pro pessoal aí que curte videogame, jogos e tal. Mas eu vi aí, ele acho que custava 28 mil reais. 28 mil reais, né? Só um monitor. Então você imagina quanto o cara não tem na estação dele, hein? Realmente é coisa fina. Coisa fina, longe. Isso é que é departamento. Olha que isso que é departamento financeiro, hein, Paulo? Olha que exemplo de departamento financeiro aí, de primeiro mundo, hein? Também, né, meu? Você vê, a gente aqui, às vezes até mesmo tendo QSJ, fica complicado, né? A gente não tem muito acesso a esse tipo de equipamento. Tem por um valor exorbitante, muito caro, sabe? Então pra gente acaba, infelizmente, ficando inviável, né?
E você vai ver uma salinha desse cara aí. Se você for jogar aqui no nosso real, né? Dependendo aí, chega o quê? $500 mil aí de reais. Entendeu? Ó a torre do cara, ó a antena aí. Né? Isso chutando baixo. A gente não sabe exatamente o equipamento, o valor. Né? Olha a torre do cara. Essa anteninha aí. Entendeu? Então aí você vai jogando, você vai calculando, vai tentando ter uma ideia, né? Mas o valor de fato é difícil. Ô Paulo, espera um minutinho que o doutor Murilo acordou e tá me gritando lá do quarto. Eu já retorno aí. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fica à vontade, Fernando. Te aguardo aí, tá bom? Mais alguém na frequência? PY2, Londres, Dinamarca. Móvel Alto de Pinheiros. Bom dia. Ô, Fábio, bom dia. Y2 Londres, Dinamarca. Mais alguém? Então, muito bom dia, grande abraço. Tudo de bom, Fábio. Já vai pegar a estrada, né? Pelo jeito, você já está indo lá para o interior, né, Fábio? Grande abraço e bom domingo adiante. E Paulo, Papai 2 EXU, esta Papai 2 Lima Delta, Móvel Alto de Pinheiros. Bom dia, Fernando. Tá saindo aí, né, Fernando? Bom dia, um abraço. Paulo, estou indo para Limeira hoje, rapaz. Ontem fiquei lá na Guarapiranga, frio danado. Rapaz, o sol e o frio ganhando do sol, rapaz. Mas foi bacana, deu para aproveitar bacana, deu para fazer uns voos legais. Tava bacana para voar. Ô Paulo, então hoje eu estou indo para Limeira, vou pegar um aero lá. Paulistinha, já deve ter ouvido falar, né, Paulo? Mas é isso aí. Nunca tive esse estilo de avião, né? Não é muito a minha característica, mas eu vou experimentar. Falou, Dom Paulo, Papai 2, EXU, esta Papai 2 Lima Delta, já no Alto da Lapa. Maravilha. Y2 Lima Delta, Fábio. É isso aí. Tenha uma boa viagem, tá bom, Fábio? E um bom retorno. A gente vai falando aí no bom tempo, né? Até você chegar na estrada, passar lá o primeiro pedágio, né? A gente vai conversando, né, Fábio? Então, aquele dia a gente falava da antena, né? Do posicionamento da antena. Então, um dia só de farra, ô Fábio. Né? Você saiu de casa, põe no... Você tem base magnética, né? Põe a antena aí legal, né, de maior ganho, bem no teto do seu carro, ok? Só fazer um teste para ver o diferencial, tá bom? Por que eu falo isso, né? Porque eu já falei com um monte de amigos, pelo menos uns 9 que tem steel brass no carro, ok? Os 9 chegam super bem, né? Qualquer lugar de São Paulo a gente conversa, mas o sinal oscila, né? Tem o QSB, né? Tem altos e baixos do sinal, mas esse amigo, o único que eu falei com uma steel brass que tinha essa antena no teto, ok? Onde a gente sabe, né, que é o melhor lugar para antena. Né? Nem todos conseguem, né? Porque entra, sai de garagem, né? Pode enroscar, enfim. Mas faz um dia o teste. Por quê, né? Porque 9 amigos, né, sinal muito bom, né? Com a steel brass, tá bom? E outras antenas também, né? Variam, né? O sinal sobe, desce, normal. Esse cara, quando tem em cima do... Esse radioamador, né? Quando tem em cima do carro, o tempo todo, final de escala. Falei, pô, né, não é possível, né? Ele deve estar fazendo algum link, alguma coisa, né? E não, né? Porque teve 3 momentos que o sinal caiu, né? Para 9 mais 20, 9 mais 20, pá. E colou o final de escala, ok? Só que foi num trajeto muito grande. Ele saiu da Dutra, né? Um pouquinho mais adiante ele pegou a Marginal Tietê e me chamou. Desse ponto que ele fez a chamada, né, já estava final de escala, ok? Todo o trajeto, né, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Interlagos, né, todo o trajeto cravado final de escala. Né, só 3 momentos que caiu para 9 mais 20.
Eu falei, nossa, nunca tinha feito contato, né, dessa forma, né, com essa condição de sinal estupidamente forte, né, sempre final de escala, ok? Acho que a primeira vez que caiu o sinal dele foi Ponte do Socorro, depois um pouco mais para frente, depois chegando na casa dele, ok? Então você vê, né, como a antena em cima do teto do carro dá diferença, né, Fábio? Absurdo, né? A diferença é gritante, gritante. Tá? Quem eu já fiz a experiência assim foi com o Magrão, ok? Magrão, para quem não conhece, é o Eduardo. Instala antena, torres, né? O Eduardo estava com uma antena também de alto ganho, né, no teto do carro, ok? Bom, ele estava em Sumaré, né? Estava lá para as bandas de Campinas, Sumaré, e falando comigo, né, como se estivesse em São Paulo, ok? Pondo um sinalaço para a gente. Pô, mas né, será que ele estava com linear de 150 watts, 200? Não. Acho que rádio lá de 70 watts, 80. Só que antena no teto do carro, né? Então dá muita diferença. Né? Gritante, né? Muito, muito, muito. Para melhor, né? É o melhor lugar, não tem outro, né? Depois do teto do carro, é a calha, né? Naquela lateral. Segundo lugar, terceiro, né? O porta-mala, que já não é muito grande coisa. E o pior lugar, né? O para-choque. Ali você matou, né? Matou com tudo, todo o teu sinal. Recepção e transmissão, né? Por incrível que pareça, o teto, o plano terra é espetacular. Bom, mais alguém na frequência? Fala, Fernando, P2, Tango Mike Oscar, adiante. Ok, positivo, Paulo TKS aí, pelo retorno do Mike. Bom dia, o Fábio aí, Lima Delta. Bom dia, Fabião. Tudo de bom, tudo de belo. Um ótimo domingo aí, acho que você vai viajar daqui a pouco, né? Ou vai devagar pelas estradas aí que o Papai do Céu proteja aí, que é sério. Eu tava esperando aqui, ô Paulo, eu vou ter que dar um tempinho. Eu vou preparar aqui alguma coisa pro doutor Murilo. E logo mais eu já retorno. Ele já acordou, já viu, né? Então eu vou ali, vou ver alguma coisa pra ele comer. E daqui a pouco eu retorno, mas eu vou ficar aqui na Coruja, hein? Tá bom? Prossegue daí. Fábios, Coruja. Logo mais eu tô de volta. E aí, Paulo, a gente tem que ganhar na loteria pra montar aquela estação. Montar uma estação desse tipo aí. Só que lá no Terraço Itália, hein? Lembra aquele projetinho? Então, vamos retomar aí. Quando a gente tiver um departamento financeiro igual ao do cara, né? Isso é departamento financeiro. Vai daí, Paulo. Fica com Deus aí, Fabião. P2 Tango Mike Oscar, Papianque 2, Eco X-Ray Uniforme. Ok, só um detalhe, Fernando. Você viu o gabinete do homem? O sistema de refrigeração que ele usa? Você prestou atenção no detalhe do gabinete dele? Todo iluminado, né? E o processador, né? Como que é o resfriamento lá do processador, ok? Você viu esse departamento, Fernando? Eu vi, cara. Eu falei, tipo aqui pra gente, acho que deve chegar fácil aí. Estaçãozinha de $500 mil. Positivo, não é brincadeira, né? Não é fácil. Então tá aí, vai lá, Fernando, cuida do Murilo, que é mais importante que o papo nosso aqui, que a rodada alto-falante, do que eu e o Fábio, né, Fábio? Murilinho em primeiro lugar, né? Vai lá, Fernando. Bom, mais alguém na frequência? Ok, fala, Fábio. Ah, o Fábio tá móvel, viu, Fernando? O Fábio já tá aí, né? Caminho do interior, hein? Tá bom, você ouviu o Fábio, móvel lá nos Altos de Pinheiros, ok? Já deve estar na marginal, né, Fábio? PY2 Lima Delta, adiante. Paulo, Papai 2EXU, Papai 2 Lima Delta, rodovia dos Bandeirantes, hein? Já entrei na rodovia dos Bandeirantes, ok, ô Paulo? Hoje é praticamente zero trânsito, né? Então dá pra... Olha, tem polícia à frente ali. E é isso aí, viu, Paulo?
Fernando, aquele bom domingo aí pra você e pra toda a sua família, viu? Tudo de bom. Rapaz, o cara que tem, né, pode gastar, né? Pode gastar. Porque às vezes a pessoa tem tanto que não sabe aonde gasta, né? Então gasta no que gosta, no hobby. É bacana, né? No aeromodelismo não é diferente não, hein? Tem uns caras aí que gastam tubos de dinheiro, hein? Tá bom, Paulo? Mas é isso aí, eu acho que o dinheiro foi feito pra gastar mesmo, viu? O caixão não tem gaveta, rapaz. Não dá pra levar. Aí você deixa muito dinheiro, arruma muitos inimigos, né? Porque o pessoal ainda reclama, hein? Tem herdeiro que reclama, viu? Paulo e Fernando, hein? É pra acabar, rapaz. Mas agora hoje o ruim é a volta, né, Paulo? A volta geralmente é congestionada, né? Tá bom, Paulo? Mas a ida é tranquilo. Previsão de chegar é 8h38, né? Devo chegar lá umas 8h35, por aí, porque eu ainda dou uma paradinha pra tomar um café. Tá frio aqui. Tem que ligar o aquecedor, rapaz. Tem que ligar o aquecedor. Tá bom, Paulo? Ó, já tem radar fixo, ó. Radar fixo, radar pra tudo que é canto. Essa tecnologia os caras lançaram bem, né? Mas pra melhorar outra coisa do trânsito não fazem, né? É danado, viu, Paulo? Papai 2, PY2EXU, esta Papai 2, Londres, Dinamarca. Ok. PY2 Lima Delta, Fábio, móvel Rodovia dos Bandeirantes. Falei, o Fábio deve estar lá na frente, né? Na marginal, aqui é nada, hein? Já está mais à frente do que eu imaginava, né? Já está na Rodovia dos Bandeirantes. Vai na boa, hein, Fábio? Não passa dos 300, hein? 300 na Bandeirantes, só bem cedinho, hein? Quando tá escuro. Que eu andava de moto na Bandeirantes, às vezes ia para o interior, voltava, né? E cedinho tava vazio esse estrada, hein, Fábio? Adivinha, né? Eu era solteiro também, né? Era solteiro, até quando eu acabei de casar, até uns 3 anos depois, 4, eu tinha moto, né? E eu tava de noite, na madrugada, na Rodovia dos Bandeirantes. Tá bom? E tinha um caminhão, outro lá à direita, né? Bem tranquilo. Não tinha trânsito, eu pegava a moto para andar, né? Andava, chegava lá no destino, ficava um tempinho, fazia 1 hora, voltava, né? Mas era um passeio bem legal, né? Bandeirantes é Bandeirantes. Até hoje, né? Uma baita estrada. Tem um pouquinho mais de radares, policiamento, né? Você tá esperto, né, o Fernando? O Fábio. Bom, mais alguém na frequência? Enquanto o Fernando não retorna, a gente vai no papo PY2 Lima Delta, Fábio. Então, Fábio, depois de fazer essa experiência, hein? Vamos ver como vai mudar essa condição de transmissão e recepção aí da sua estação móvel, ok? Lima Delta, adiante. Tá me escutando ainda, Paulo? Positivo, muito bem. Essa antena aqui é meio surda, viu? Ela pode ser boa para transmitir, mas ela é meio surda. Estou com dificuldade. Já passei aqui a Rodanel. A Rodanel tem uma pista, né, de aeromodelo aqui, chama Aero Sampa. Mas essa hora não tem ninguém voando, acho que ela está até fechada, né? Exato, dois. Mas é isso aí, Paulo. Daqui a pouco eu liguei aqui a caixa de lucro da viatura, hein? Porque liguei aqui o aquecimento, né? Aí fica chique no último, rapaz. Tá bom, André Paulo. Eu já estou no pedágio, né? Já estou no pedágio, já tem polícia ali na frente. É danado, viu? Tá bom, Paulo. Mas é isso aí, rapaz. Estação, quem gosta do rádio, tem que sempre estar melhorando. Ontem eu comprei um rotorzinho, cara. Um rotor que um amigo
né? Eu montei uma Delta Loop. E aí eu quero colocar um rotorzinho, tava rodando ela na mão, né? Aí o RAM, 1.000 e tanto, 2.000. Ah, não vou fazer investimento, não é direcional de não sei quantos elementos, é uma deltinha loop, um caninho, então fica fácil, né? Então eu vou ver isso aí. Tá bom, o Paulo. É isso aí, Papai 2, PY2EXU, né? Papai 2, Lima Delta. Ok. PY2 Lima Delta, Fábio. Então, nesse trecho da Bandeirantes, o sinal agora, né? Está oscilando 5, 7, 5, 9, 5, 4, 5, enfim. Tá? E não perco nada, tá bom? Não perco nada do câmbio. Aí daqui a pouco você sobe, né, num lugar melhor, já dá 9 mais 20, triscando o final de escala. É altura, né? Como a estrada tem altos e baixos, então o sinal acompanha, né? Na parte baixa, na barriga, né, cai para 5, 4, 3, aí depois você sobe o sinal, né? Tá bom? Normal. E é verdade, né? Para mim, né, eu pego tudo, né? Todo o teu áudio, não perco nada. Até um chiado, uma fritura vem junto, mas não perco nada, nada, nada. Agora, você na estrada tem o seguinte, né, tem um monte de interferência, né? Tem os sistemas de rastreamento de caminhão, o ônibus, o Wi-Fi, né, que é tudo xing-ling, né? O pessoal no ônibus até internet, né? Eles não têm isso homologado, né? Que é ruim pra gente, né? Porque causa interferência, né? Justamente por ser baratinho, né? Que faltam lá um monte de peças e componentes para trabalhar na frequência e não dar rasposidade acima e abaixo da frequência do roteador, ok? Ou do sistema de Wi-Fi lá do ônibus, né? Enfim. Ou dos bloqueadores, né? De caminhões, tudo isso. Então você está na estrada, está pegando tudo isso, né? Mas um monte de coisa que você passa do lado de uma estação, de outra, uma antena para uma finalidade, né? Radar, parece que não, né? Mas você que está móvel tem muito, muito mais dificuldade do que eu que estou base, ok? Aqui eu pego tudo limpinho, né? Mas para quem está móvel, pega tudo sujinho, né, Fábio? Não tem escapatória, né? Bom, mas alguém na frequência? Ok. Aguardando o Fernando. PY2 Lima Delta, Fábio. Tá por onde agora, Fábio? Adiante. PY2 Lima Delta, Fábio, móvel, adiante. Vamos lá, mais uma vez. PY2 Lima Delta, Fábio, móvel, adiante. Bom, daqui a pouco ele chama novamente. Lembrando os amigos que agosto, aniversário 22 anos da rodada alto-falante. Estamos aí com alguns projetos bem pequenos, bem humildes, mas pequenas mudanças, ok? Então, minha estação vai mudar de lugar, né? A gente vai pôr a antena um pouquinho mais alta também e pequenas mudanças na programação da rodada, tá bom? Tudo pensando na melhoria aí geral, ok? Então fica a dica aí para os amigos, agosto, 22 anos de rodada alto-falante e algumas pequenas modificações, ok? Bom, vamos em frente. Ver se o Fábio está num lugar melhor agora. PY2 Lima Delta, Fábio. Tá por onde, Fábio? Adiante. Let me change the match by adjusting my manual tuner that's just before the antenna. There we go. So we're tuned up again. The other thing that we can do is we can press the tuner button on the front of the IC 7300. And we're back in good match. Now, if we wanted to switch to another frequency,
Let's switch to an entire another band. Let me readjust my tuner here. I have a Heathkit SA2040 that sits in between my amplifier and my antenna. I'm running an 80-meter loop. And that's because the MFJ993 only handles a maximum of 300 watts. And my amplifier puts out around 650. So that's why I have multiple tuners. I like having the MFJ993 in line so I can use it as an antenna switch. It also gives me additional information about how I'm running. So since we're on 7.210, I've got my Heathkit SA2040 set correctly for that. I'm going to go ahead and switch to CW mode. And I have my mic set so that I can hold down the left mic button, which is down, and it'll give me continuous CW transmit. I have information on how to do that in another one of my videos. All of my videos will be linked below. So I'm going to go ahead and key up. All right, so our SWR is greater than 1.5. What we need to do here is we're just outside of where we're going to be able to match. So, give me just a moment here. Let me adjust a couple of things. And we'll try this again. All right. Let's see here. Okay. So what I did is I made a small adjustment to my Heathkit SA2040 that brought me within the range of the MFJ993. One thing that you're going to be looking at on the IC7300, it has a built-in automatic tuner, but it has a fairly narrow range. I think it's a 3-to-1 or 4-to-1, whereas this one will tune out to 32-to-1 at 300 watts or 64-to-1 at 150 watts. So this is a good choice for doing something like that. So another feature that this has is that you can bypass tuning. You'll see here it says bypass on the front panel by pressing and holding C down and L down, or you can press tune for less than half a second. When you do that, you'll see the reflected jump up. A lot of indications you get on this unit come through the cross needles. So now we're in a straight through mode. And if I key up, we can even change frequency. There's no response from the tuner because it's bypassed. To reset that, you can power off, and power back on. We're going to press tune, and we're back to 1.0 to 1. So that's the basics of the MFJ993. Like I said, you can use it as a manual tuner, but I've never really done that. I do have the Heathkit SA2040 up above that I use for basically gross tuning. And then I use the MFJ993 for fine tuning. In fact, a lot of the times PY2EXU adiante. MFJ goes to the SB200, and I just basically use the MFJ to tune the input impedance of the SB200. Since it was designed for tubes, the SB200, it has a wider input impedance that changes from band to band. So sometimes it's handy to have a tuner in line before the amplifier. Then from the amplifier, I go to the WM1 computing watt meter. And then from there, I go to the SA2040 tuner and out to the 80-meter loop, which is not very high, but it works well enough. It's an NVIS antenna. Most of my 75 80-meter operating is regional nets anyway, so that's not a big issue. But that pretty much covers the basics of it. If you start having issues, do a power off, power on.
If you're still having issues, do a memory reset, and beyond that, do a full reset. That's my advice. The other thing that you can do, let's see here, for power on operations, if you want to know what firmware you have, power the unit off, hold down C up, and power on the unit. Let's try that again. There we go. Our firmware version is 0422. As soon as we really C up, the unit finishes booting up. Another thing that we can do, if we want to initiate a self-test, is we can hold L up and power. And it tells us copyright 2003, 2004, MFJ Enterprises. So basically, it just scrolls across the LCD, lets us know that that's working correctly. Power on. If we want to test our relays, hold down C down and power on. It says relay test. And we have the option of which relays we want to test. So, sounds like all the relays are working inside the unit. If we want to test the power down circuitry, we can hold down L down and power. And in fact, on this unit, it's telling us that the power down circuitry has failed. So that's something I'll need to look at. Interesting. To calibrate the watt meter, press and hold C down, C up, and power on. I've never done that, so I'm not going to do it right now. Let's see here. We can calibrate the SWR bridge by doing power and holding C up, L up. We can adjust the audio output audio volume by pressing and holding down L up, L down, and power. We can calibrate the frequency counter by pressing and holding C down, L down, and power. We can delete a selected antenna memory and power. We can reset to factory defaults, which we've already covered by holding down tune, L down, and power. And we can perform a total reset by holding down tune, C down, L down, and power. Interesting. All right. So that comments as well down below. If you have any suggestions for future videos. Ô João, bom dia. PY2EXU, grande abraço e um ótimo domingo. E aí, tudo em paz, tranquilo? Como estão as coisas? Conta pra gente. PY2TBW, PY2EXU, adiante. Ô Paulo, TKS, bom dia. Bom dia, bom dia. Tomei até um susto, né? Liguei o rádio, fiquei um tempinho aqui, vi se alguém parava de falar, você entrava, nada. Falei, ué, foi que houve? Eu desci novamente lá na cozinha, voltei e realmente não escutei ninguém. Não sei se é porque o volume do rádio estava baixo, viu, Paulo? Estava quase no zero, né? Porque eu estava fazendo um negócio ontem à noite no outro rádio aqui e baixei bem o volume desse, ok? Mas alguma novidade, alguma coisa? Ou já teve muita gente que passou aí, hoje está meio devagar, a galera estão deitados, está frio, né? O que está acontecendo? PO2TBW, PY2EXU. Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João. Quando é assim, pode chamar, viu, João? Chama, que eu tô na coruja, ok? Não, já passou um monte de gente. O Cris, o Fernando, tava até agora há pouco aí. Foi ver lá o Murilinho, fazer um café, um negócio para ele. O Cabral, o Fábio, Móvel, né? Agora há pouco tava com a gente também. Tá indo pro interior, tá bom? Acabou de sair, né?
Coisa de 5, 10 minutos. Tá bom, eu tô sempre aqui, né? Pode chamar que eu tô na frequência, tá bom? Então tá aí. E de resto, tranquilo. Sem novidades no front. PY2EXU, PY2EXU adiante. Ah, então beleza, tranquilo. Ah, o Fernando já passou, foi fazer um café. A galera, uns viajando. Tá certo, é isso aí. Positivo. TKS por aí, Paulo. Não, por aqui, graças a Deus, né? Sem novidades. Graças a Deus, tirando essa friaca. Tá frio, hein, Paulo? Tá querendo sair um sol, mas aquele sol bem fraquinho. Já dei uma pesquisada aqui fora, dei uma olhada aqui em cima na cobertura, né? Subi um pouquinho na escada aqui para mim ver por cima das caixas d'água, onde tá as antenas. Tempo meio feio. Parece que vai sair um sol, mas tá meio... O frio tá dominando, né? Não sei por aí se tá frio, calor, como tá o tempo aí, enfim. Beleza? Então, tá bom, estamos por aí, né? Eu levantei 6 horas. Na verdade, hoje eu levantei um pouquinho das 6. Levantei hoje, eram as 6h20 por aí. Eram as 6h20. Sabe aquela que você fica deitado? Aí você acorda. Gosto. Todo dia 5h30, 5h40 eu tô metendo o pé, 5h40, né? Saiu 6 horas, né? Então, esse horário aí não tem como, sabe como que é, né? O corpo da gente. Mas eu fiquei enrolando ali, friozinho. Fui no banheiro, voltei. Falei, vou ficar aqui mais uma hora. Eu levantar às 7 horas, mas não tem jeito, né, Paulo? Não adianta, não adianta. O corpo da gente é tão acostumado a tal maneira que a gente tem que levantar. Não adianta. Ok? Aí eu levantei às 6. Eu desci pra cozinhar às 6h30. Ainda eu olhei a hora lá no micro-ondas. Era 6h30, 6h32, sei lá, mais ou menos isso, né? Fiz o café, tomei, eu vim aqui, liguei o rádio, não escutei ninguém, Paulo. Eu acho que era o volume do meu rádio que estava baixo, viu? Tava quase no zero, né? E eu não olhei a portadora, né? Não olhei se estava dando portadora, né? Então, eu desci, subi novamente, foi quando eu chamei agora, né? Beleza? Mas tá tudo bem por aqui, graças a Deus, viu, Paulo? Tá frio por aí? Como que tá o tempo? Prossiga. Deu uma esfriada boa, né? Agora há pouco, tava 11 graus aqui no termômetro do aeroporto de Congonhas, ok? E deu, né? Uma bela esfriada. Mas tá bom, tá gostoso, né? Pra ficar no rádio, excelente, né, João? Quanto ao volume baixo, às vezes acontece isso. Né? A pessoa deixa o volume baixo e chama. Às vezes até o amigo não ouve, você responde, né? Você responde, fala, amigo, fala. Pá. E o amigo não ouve, porque o volume tá baixo. E ele tá falando, eu tô ouvindo. Paulo tá por aí? Aqui é PU2 alguma coisa, ou PY2 alguma coisa. Eu tô por aqui. Né? Adiante. Aí demora um pouquinho, ele volta. Paulo, PY2EXU tá na frequência? Aí é o volume dele que tá baixo, né? Aí é ele que não tá vendo sinal. Eu dou portadora novamente. Aí ele vai lembrar de olhar o sinal, fala, opa, tem portadora. Ele aumenta o volume e me ouve, né? Tava baixo o volume. Isso é normal, né? No carro, na base, viu, João? Acontece muito, hein? Bom, mais alguém na frequência? É coisa de rádio amador, né? A gente abaixa e esquece. Às vezes muda de frequência, né? Pô, tava esperando a rodada alto-falante começar, não vai ter rodada hoje? Né? Ou eu passei aí, né? Tal hora, né? Não tava ninguém, chamei, né? Mas depois eu vi que eu tava fora de frequência, né? Então, normal, né? Umas munhecadas aí de todos nós, né? Esquece o volume baixo, muda de frequência, né? Fica lá uma hora ouvindo a rodada, não ouvi ninguém, eu tava na frequência, né, diferente, fui lá para UHF, né?
Em UHF você não vai encontrar rodada alto-falante. Até encontra, né? Encontra o harmônico. O terceiro harmônico da nossa frequência, tá? É só multiplicar por 3 a nossa frequência que você cai em UHF. Tá bom? Você vai certinho nesse resultado, né, do múltiplo de 3 da nossa frequência, você vai me ouvir por lá, ó, tá bom? Isso se chama harmônico, né? Cada harmônico é uma dobra, né? Então você dobra uma vez, né, multiplica por 2 a frequência, por 3, por 4, por 5. Né? Cada múltiplo é uma dobra da frequência, é um harmônico, ok? Se chama harmônico. Né? E esse harmônico você consegue ouvir, né? Tá bom, João? Coisas da radiofrequência, né? Teve um engenheiro eletrônico, ele estava calculando harmônicos de lâmpadas, tá? Para ver o quanto interfere no radioamadorismo, ok? Ele chegou no 33º harmônico da frequência, né, do ponto de ressonância daquela lâmpada, ok? Que dava, né, uma baita interferência lá na estação dele. Ele foi vendo até onde ele ia ouvindo, né, esses harmônicos. Foi dobrando, foi dobrando. Ele chegou no 33º harmônico, ok? É um número bem interessante, mas ele falou, ó, até 33 vezes a fundamental eu estava ouvindo, né? Fundamental é a frequência referência. Né? Então você vê, né, que radiofrequência tem um monte de fatores que interferem para nós radioamadores. Muitos, muitos, né? PY2 Tango Bravo Whisky adiante. É verdade, Paulo, é verdade. Você tem razão. E aí, em respeito do volume, é isso mesmo. Já me deparei em várias situações desse jeito, né? Às vezes você tá com tá com volume baixo e você não percebe, né? Essa que é a verdade. Não percebe. Aí o que acontece? O pessoal chama, você não ouve, né? Você não está ouvindo. Aí o que o pessoal fala? Ah, mas o seu rádio não... Aí ele vai pensar, meu rádio está fora de frequência, ou enfim. Mas aí vê que é o volume. Um dia estava vindo do interior, não lembro. Sei lá, eu lembrei dessa conversa, disso aí, devido ao assunto, claro, né? E em um determinado lugar, eu fui passar num pedágio, sei lá, enfim, né? E eu baixei o volume e eu vinha trocando ideia numa repetidora, me parece. Era uma repetidora. E aí eu baixei o volume, que eu ia pagar o pedágio, passei o pedágio, e eu não aumentei o volume, né? E eu comecei a falar no rádio. Peguei o PTT, comecei a falar, chamar, né? E eu não escutava nem o sinal da repetidora, né? E muito menos o colega. Rapaz, fiz a viagem, foi aí. O rádio deu pau, sei lá, deu algum problema. E o rádio, eu olhava no painel do rádio ligado. Né? Mas como eu estava dirigindo, né, Paulo? Eu não fiquei percebendo se estava dando portadora, né? E você acredita, Paulo, que eu andei, sei lá, andei vários quilômetros, né, na estrada. E não escutei mais ninguém. Eu acho que o pessoal me escutava, que eu falava alô, eu falava que a P, não sei o que, tal, né? E eu acho que o pessoal pensava, esse cara deve estar doido, né? Deve estar louco. Ou se não, enfim. Mas é coisas que acontecem, né? É assim mesmo. É isso aí, Paulo. Tem muitas histórias que a gente, às vezes, alguns perrengues, né, que a gente passa no passado e depois a gente vai só lembrando, né, Paulo? PY2TBW, PY2EXU, prossiga. Voltei. Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João. É isso mesmo. Mas a gente, como radioamador, vou ser sincero, hein, João? Você vai ser radioamador durante 10, 20, 30, 40, 50 anos e mais, né?
Tem radioamadores aí que tiveram até mais de 100 anos e estavam aí no rádio. Né? Eu falei, bom, você está com 103 anos, por exemplo. Né? Quanto tempo de rádio, né? Olha, que eu me conheço que estou no rádio desde os 17, 15, um exemplo, né? Pô, então ele está no radioamadorismo aí, ou nos 11 metros, há mais de 80 anos, né? Tem gente, tem janela, né, o João? Tem muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas no radioamadorismo. E não sabe tudo, ok? Pode pegar o radioamador mais experiente, né? Vai ter algumas bandas que ele trabalhou, né? Experiência lá de satélite, reflexão lunar, até modo digital. Vai ter um monte de outras coisas que ele nunca fez e nem imagina, ok? É muito raro você ter um radioamador que sabe tudo, né, de todos os modos analógicos, digitais, e faz exatamente tudo, ok? Tem, né, eu já vi uns amigos na internet, normalmente gringo, né, no Brasil eu não conheço, normalmente gringo que faz tudo. Né, todas as bandas do radioamadorismo, em todos os modos, antenas para satélite, para reflexão lunar, modos digitais, RTTY, CW, nossa, amigo faz e desfaz, né, Fernando? Tudo, ô João, tudo você imagina que tem no radioamadorismo, ele faz, ok? Só que tem o seguinte, né? Ele tá navegando, né, em todos os mares e, de repente, não vai a fundo numa banda, numa frequência, né? Por exemplo, como nós aqui na Rodada Alto-Falante. A gente ancorou aqui, né? Já vai para 22 anos, agora em agosto, né? 22 anos, então você pega uma experiência legal, você cria, né, uma amizade grande com os amigos, né, passam a confiar em você, enfim, né? Tem o pessoal que não tem indicativo, pô, tem amizade com um monte de amigos que não tem indicativo ainda. Eles entram lá na live, né? E depois de um tempo vem com a notícia, ó, já tirei indicativo, tal. Então você cria, né, uma amizade e uma confiança nesses amigos. Ele tem, pô, o Paulão, tal, né, ajuda a gente, legal, né? Então, isso é legal, né? Você joga âncora numa banda, né, como por exemplo nós na Rodada Alto-Falante, você, né, cria um monte de amigos, né, uma amizade, uma confiança nos amigos. Isso é legal, né? E essa confiabilidade, isso vai longe, né? E outra, né? Depois você tem até uma amizade mais ali perto, né? Eu tenho, por exemplo, o padrinho do meu filho, João, é um amigo lá dos 11 metros. Pô, um amigo seu dos 11 metros, exatamente. Foi padrinho, né, do Daniel, né, depois que ele nasceu. Ah, aquele negócio de, né, batismo e tal. Na igreja, né? Aí escolhemos o padrinho, quem que era? Um amigo dos 11 metros, até hoje, né? Amigaço. Então você vê que o relacionamento, assim, vai longe, né? Além do Fernando, mais alguém na frequência? PY2EXU, Tango Mike Oscar, Fernando, adiante. Ok, 7 horas e 54 minutos, Papel aqui 2, Eco X-Ray Uniforme, aí nas boas companhias de João, PO2 Tango Bravo, Bravo é ruim, hein, João? Bravo Whisky, esta é PO2 Tang, não é Tang, hein? O pessoal fala muito PO2 Tang Mike Oscar, do suco Tang, PO2 Tango Mike Oscar, hein? Tava acompanhando meio que vocês de longe, não tava muito prestando atenção aí. Tava fazendo ali um lanchinho ali por Dr. Murilo, já tomei um cafezinho também. Aproveitei o ensejo. Fabião já se perdeu lá na neblina, né? Faz tempo já. O Fabião essa hora já tá longe, hein, Paulo? E é isso. Tô meio perdido aí no QSO, hein? Tava lá na cozinha, tava ouvindo espúrios da conversa. Mas cara, eu sempre fui 11 metros, né? E depois que eu tirei indicativo, que eu vi aí, conheci um pouco mais, né? Mas tem algumas bandas aí que eu posso falar, por exemplo, 80 metros, né? E eu não tenho antena para tal. Tenho vontade aí, 6 metros também, né? Tem o rádio aqui que faz 6 metros. Mas o meu problema é cabeamento. Nem é botar antena lá no topo do prédio.
é o cabeamento para chegar até lá no topo, né? Enfim, queria também botar minha antena de VHF, uma dual lá em cima, né? Se eu botasse a GP9 lá no topo do prédio, ia fazer miséria, hein? Eu consegui falar com o Pico do Diamante Extrema, Minas Gerais, com essa anteninha de carro móvel aqui na beira da janela. Imagina se eu tô com a antena lá no topo do prédio, hein? Né? Mas infelizmente não dá. O nosso departamento financeiro não é o do cara lá do YouTube, né, ô Paulo? Estação de mais de R$500 mil. Então a gente fica aqui quietinho, hein? Beleza? Vai daí, Paulo. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando, lá por Santana. Maravilha. Depois você me fala só o sistema de refrigeração lá do computador dele, né? Quanto não deve custar, hein, Fernando? Bom, deve ser um computador ali, como você falou, para jogos, né? Como ele tem aquele super monitor, né, que trabalha ali muito rapidamente, né? Para você não ter nenhum espaço ali de vídeo, né? São para jogos, né? É o que você falou, o Daniel falou desse monitor. O pai, tá? Isso é um monitor da Samsung, um espetáculo, mas é uma paulada o preço, né? E por quê, né? Ele acompanha o jogo ali, né, em milésimos de segundo, né, o Fernando. E para jogos você precisa ter um monitor que acompanha, né? O quadro a quadro ali com uma defasagem muito pequena, né? São muitos quadros por segundo, então, né, em qualquer momento lá do jogo você não perde nada, né? Você tá ali passo a passo com o jogo. E sai caro, né? Um brinquedinho nesse nível de precisão é muito salgado, né, o Fernando? E aquele monitor é grande, né? Nossa, é um monitor para ninguém pôr defeito, né? Bom, mais alguém na frequência? Se eu não me engano, atualmente, né, para jogos é o melhor monitor, hein? Por isso que o preço dele é caro para chuchu, ok? Primeiro pela forma dele, né? Meia lua ali, né? Você está vendo as laterais, a frente, né? Numa condição de imagem incrível, né? De alta definição. Se eu não me engano, é 8K também, ok? Ou seja, né? Full HD, 4K e 8K, né, Fernando? Mas o ponto forte dele são não sei quantos mil quadros lá por segundo, hein? Estupidamente fiel na imagem, né? Você não perde nada, né? Não tem delay na imagem, né? Você é quadro a quadro, até a bala, né? Se der pausa, o projétil ali, né, indo até o objetivo. Fala, João, PY2 TBW, adiante. Ô Paulo, você passou para quem? Desculpa, eu tava respondendo uma mensagem no celular. Foi para mim ou foi para o Fernando? Para você, tá bom, João? TBW, adiante. Positivo, Paulo, desculpa. Eu tava passando uma mensagem, respondendo uma mensagem aqui. Mas estou de volta. É isso aí. Beleza. Ô Fernando, bom dia, hein? Você comentou aí a respeito de antena no seu prédio, não sei o quê. Ah, dá um jeitinho, né, Fernando? Dá um jeitinho aí, coloca uma dualzinha lá em cima, né? E quem sabe, né? Dá uma melhorada em pelo menos 80%, né? É isso aí, beleza, tranquilo. Você comentou de monitor, né, Paulo? Acho que o Daniel deu uma ideia para você, né? Não sei que monitor é esse, mas deve ser coisa boa, né? É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Eu acho que vocês devem ter alguma ideia, né? algum raciocínio melhor do que o meu. Há muitos anos atrás,
lançaram aqueles rádios da CCE, o SSB 5000. O que é que vocês podem falar desses equipamentos aí? Paulo, Fernando, quem estiver na escuta aí. Ele tem 60 canais no dígito, tá? Original já. É um belo equipamento, não presta, é ruim, é bom, ou não é nada disso, é simplesmente um rádio e pronto. Você comenta, Paulo, se depois o Fernando quiser fazer algum comentário, é válido, né? É válido. Tá? O camarada me ofereceu essa semana e quer fazer um negócio comigo aqui, pegar uma fonte, pegar um negócio aí, HT, enfim. Né? E eu não tive ainda. O Cobra, quem nunca teve o raio do Cobra, Voyage, o Alan, o Superstar, quem que nunca teve? Difícil o radioamador nunca ter tido, né, Paulo e Fernando? Agora eu confesso, o CCE me parece que eu nunca tive. Eu não estou bem lembrado, mas eu acho que não, viu, Paulo? Não, se eu já tive, foi lá no comecinho e dá um branco na mente da gente, a gente não lembra, né? Mas esses outros modelos aí, marcas, a gente já teve, eu já tive vários deles, né? Agora, esse realmente de 60 canais no dígito, realmente eu nunca tive, essa que é a verdade. Vocês têm algum comentário a respeito? Paulo, Fernando e os demais que estiverem no raio de escuta por aí? Prossiga, Paulo, PY2TBW, PY2EXU. Ok. PY2TBW, João. 8 horas 3 minutos. Eu não conheço. Então nem vou falar porque não conheço. Vê se o Fernando conhece, ok? Antes, mais alguém na frequência? Fala, Fernando, PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, positivo. Papiac 2, Eco X-Ray Uniforme, PU2, Tango Mike Oscar. Você falou aí, João, tá bom? Eu dei uma caçada aqui. É um equipamento que eu já vi. Inclusive aí vejo de vez em quando alguns amigos vendendo, né? Amigos não, vejo o pessoal aí anunciando, né? E eu reparo que ele sempre tem um valor acima dos outros rádios aí, né? Eu dei uma caçada aqui, bem rapidinho, né? Há um artigo aqui, o gigante brasileiro, né? Esse transceptor teve produção iniciada em dezembro de 82, lá na Zona Franca de Manaus, pela CCE, autorizado pela portaria 218 e homologado em 1980 pela extinta Dentel. E foi projetado, né? Projeto robusto, dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e dentro das normas técnicas vigentes da época, incorporando 60 canais. Ele vai de 26.965 a 27.605 MHz. Tem potência de 7 watts em AM e 21 watts em banda. Pela qualidade da construção e acabamento, possuindo uma recepção e transmissão de altíssimo nível. Apesar de ser montado no Brasil, ele é um projeto da Uniday, tá? Uniday America Corporated, especialmente para a CCE brasileira que encomendou o projeto, né? Segundo aqui o que está dizendo, foi a CCE que pediu para a Uniday fazer esse projeto para eles, né? Aí, uso o chassi, tal.
Tem alguns itens, olhando. O CCE foi o primeiro rádio a vir com 2 transistores na etapa de saída. Depois a ALA e outras marcas copiaram a ideia. Ele utiliza 2 transistores, 2 Sierra Charlie 2312 Charlie na saída, excitado aqui por um 2CS2166, que fornece com folga 7W, 7 watts, RMS AM e 21 watts PEP em SSB. Depois, esse mesmo projeto foi copiado pelo presidente Grant, né? Esse presidente Grant é um rádio americano, né? É projeto americano. Teve produção iniciada em agosto de 82, lá na Zona Franca de Manaus. E aqui mais do mesmo. Mas é isso. Eu já vi aí o pessoal vendendo e sempre vendendo ele por um preço um pouco acima da média, né? Mas parece ser bom. Eu nunca tive, mas é um projeto da Uniday, né? E depois a presidente Grant copiou o projeto dos caras. Então se algo foi bom, né? A nível de ser copiado, né? Então provavelmente algo bacana aí. Pelo menos foi isso que eu achei do brinquedo aqui, hein? Deixa eu ver, tem um anúncio aqui no Mercado Livre, na PTT, ele mesmo não tem. Não tem, eu vi um anúncio desse rádio uns dias atrás aí, mas acho que foi no Facebook. Eu tô sempre olhando lá o Marketplace e sempre tem alguma coisa aí. Eu vou ver se eu acho e aí eu trago no próximo câmbio. Beleza? Vai daí, Paulo. PY2 Tango Mike Oscar. Papiac 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando. Mais alguém na frequência? Então tá aí. Então, eu não conhecia esse rádio. Mas o Fernando falando, opa, deu até uma coceirinha para comprar um, né, Fernando? Porque 11 metros eu curti muito, nossa. Eu me esbaldei em 11 metros, hein? Muitos anos, né? Muitos e muitos anos lá de 11 metros, viu, João? Muitos amigos, ao ponto que, eu te falei, né? O padrinho do Daniel é um baita amigo lá dos 11 metros. Também treinava, viu, Fernando? Estava falando de treino, né? Esse amigo, terceiro dan de karatê, ok? Faixa preta, terceiro dan. Tá bom? E uma vez ele convidou para fazer treino na academia lá do sensei, né? Do mestre. Ele falou com o mestre, um japonesinho que você não dá nada, ô Fernando. Você viu o tamanho do japonesinho? Fala, esse é com um dedinho, né? Eu dobro ele. Vai nessa, hein? Pode pegar um cara de 2 metros que não dobra ele. Né? Mestre é mestre, né, Fernando? E japonês ainda, né? E japonês, ok? Então, no final, né, ficava só o pessoal faixa preta, né, para treinar com ele, né? Tinha faixa preta, né? Primeiro dan, segundo, terceiro, que era esse meu amigo, né? Ele foi subindo, né? Treinava, campeonatos no mundo inteiro, né? Depois ele casou, aí tchau, né? Aí acabou o treino. Mas era bom também, um cara muito bom. Mas eu não manjava nada de artes marciais, né? Ele falou, ó, eu duvido, né, que você tenha um condicionamento tão forte como no karatê, né? Falei, tem né, o boxe é espetacular, né? Tem até corda, né? Tem um baita condicionamento, né? Bem pesado o treino, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver se você faz com a gente. Ele falou com o mestre, né? Com o sensei. Né? Será que ele pode, né? Fazer só o treino, né? Só o treino com a gente. Falei, pode, né? Pode, não? Então tá bom. Né? Arigato. Aí falou, vem, né? Vem com a gente.
né? E era só o pessoal faixa preta, né? Era o treino final ali, só do pessoal ponta firme, né? Aí ele falou: vamos ver se teu amigo aguenta, né? Aguentei, viu, Fernando? Aguentei, olha, mais duro talvez é a flexão, ok? Começava na ponta dos 5 dedos, né? 4, 3, depois só no dedão, tá bom? A única coisa que ele não fez, flexão com o braço só, né? Ele já tinha treinado, né? Tinha assistido o Rock, e o Rock faz com o braço só, né? E eu já tinha treinado e tava, né? Falei, bom, não vou fazer feio lá na academia de karatê, né, Fernando? Aí segurei a onda, hein? Fiz todo o treino lá com o pessoal, hein? Aí o japonês falou, pô, teu amigo tá bom, né, de condicionamento. Não quer fazer karatê com a gente? Falei, não, negativo, hein? Karatê não é a minha praia. Mas é legal, mas japonesinho baixinho, viu? Nossa, pequenininho, mas vai mexer com ele, viu, Fernando? Tipo Bruce Lee, manja? Magrinho, baixinho. Você mexe com o Bruce Lee? Ou mexia, né? Não mexia, né, Fernando? Pequenininho, magrinho, mas o homem é duro na queda, hein? Bom, mais alguém na frequência? O importante é o karatê. Exatamente. Fala, João. PY2EXU, TBW adiante. Positivo, é isso aí. Vai mexer com o cara, né? É verdade, não é fácil não. Ô, Fernando, TKS por aí, é? Tranquilo. É isso aí. Não, sabe por que a gente pergunta? Porque a gente tira algumas dúvidas, né, Paulo e Fernanda, todos que estiverem na escuta. Que quando a gente já teve alguma vez, a gente já teve a oportunidade de ter, ou algum amigo teve e passou alguma coisa, passou alguma noção do equipamento, né? Tranquilo, mas eu não lembro de alguém ter falado a respeito para mim, ok? E aí a gente fica meio, né? É tanto que eu tenho que dar uma resposta para ele entre hoje e amanhã. E a gente tem que... Porque quem quer vender, claro, né, Fernanda? Não, 100%. E me parece que tá mesmo, né? Não tá tão bonito de visão, não tá excelente, 100%. A caixa bonita, a frente bonita, 100%. Não tá. Mas me parece, pelo videozinho que ele mandou pra mim, tá funcionando direitinho, né? Fez um videozinho lá, testando, falando com um colega de lá da região, enfim, né? Mas eu não lembro de ter tido esse equipamento, esse modelo, entendeu? Agradeço aí, ô Fernando. Para ele ser copiado, é porque ele não deixou a desejar, né, Fernando? Concordo. Quando o equipamento, uma coisa é boa, você vai ter cópias dele por aí, né, mundo afora, né? Vai ter alguém interessado naquele projeto e vai fazer um segundo projeto em cima daquele, né? Enfim, e é assim que funciona. Quando a coisa é boa, não adianta, né? Não vamos desconsiderar, né? Então, até eu fico agradecido aí, né? Agradecer pela a dica. E eu vi também alguém falando que ele tá mais ou menos, ele é igual ou mais um pouquinho do que o 148, né, Fernando? Os valores deles, né? Do que o Cobra 148 GTL, né? Diz que ele é um pouquinho acima do valor, né? Isso aí eu já tinha ouvido falar. Para começar, ele é 60 canais, original, já é homologado pela antiga Dentel, né? Já vem homologado. Quer dizer, ele é original, não tem como... Eu não sei se esse rádio dá stick também, né, Fernando? Se tem como esticar ele para mais canais ou não, igual o pessoal faz aí no 148, né? Enfim, eu não sei se ele pode ou não pode, depois você comenta, né? Ou tem que deixar do jeito que ele tá, e estando funcionando é o que vale, né, Fernando? E estando originalzinho, né? Então, mas
Mas esse detalhe que você comentou aí, é verdade, eu já sabia assim, ele é acima um pouquinho do valor dos outros, né? Dos outros quer dizer assim, na faixa etária dele, né, Fernando? 148 e mais alguns outros aí, né? Então na área dele, ele é um pouquinho acima, né? Financeiramente, né? Ele é um pouquinho acima do valor, correto? E só que eu acho que ele acaba nos 60 canais, não tem como fazer mais nada, né, Fernando? Desbloquear aí, botar mais canais, fazer que nem o 148, né? Quebrar o queixo, que fala, né? E, enfim, e você comenta por aí, né? Mas é isso aí, Paulo, é equipamento. Mas quem nunca, né, Paulo? Eu quero ver qual foi o raio amador eu já falo da minha época pra cima, né? Da minha época, assim, né? Você é bem mais antigo do que eu, né, Paulo, de rádio. E muita, eu não sei o Fernando quantos anos tem. Mas quem nunca falou no PXão, né, Paulo? Quem nunca? Eu não acredito que alguém começou direto no VHF da nossa época. Hoje sim. Hoje o pessoal já começa no VHF, indicativo, blá blá blá, e tá certo, né? Mas naquele tempo, alguns anos atrás, 12, 15 anos, que nem no meu caso, você tem bem mais, Paulo, claro, né? Só de rodada 21 anos, 22 anos, e eu vou para 15 anos de rádio em média, 12, 15, sei lá, não, tenho mais. Eu comecei em 2002, 2003, por aí. 2002, mais ou menos isso, ok? Então tá aí. Mas quem nunca começou pelo PXão, né, Paulo? Essa que é a verdade. PY2TBW, PY2EXU, prossiga, Paulo. Ok. PY2TBW, João. Mais alguém? Ok. Oportunidade, ninguém adentrou. Agora uma dica, né? Para o João e para qualquer amigo que vai comprar um rádio aí, né, de um outro colega, ok? Sempre testa o rádio, ok? Como que o João vem na minha casa, né, o 2TBW. Ô, Paulo, vou comprar o seu rádio. Tá bom, né? É X, tua grana, né? Aí eu falei, você não vai testar? Não, imagina, né? Imagina se o Paulo vai vender um rádio bichado para mim, né? Então você não vai testar, mas eu vou. Senta aí, né? Então eu faço isso, tá bom, João? Pode ser o melhor amigo, né? HF, VU, não importa, hein? Dual, HT, eu testo na frente do amigo, ok? Para quê, né? Para não ter o mínimo risco, né? Dele falar, olha, tal banda não tá funcionando. Né? Ainda falo para ele o seguinte, ó, testamos todas as bandas, né? Jogando uma carga fantasma, ok? Ou carga não irradiante, né? Põe o medidor de estacionária, potência, né? Faz tudo que é teste que você pode. Liga filtro, né? Vê se está tudo funcionando, ok? Então, isso é bom fazer, né? Você não vai deixar o amigo chateado, muito pelo contrário, né, Fernando? Pô, legal, né? O João tá vindo comprar um rádio meu, né? E o João tá testando tudo do rádio. Ou eu vou na casa do Fernando, né, comprar um rádio de HF, VU, né, um HT, faço a mesma coisa, ok? O Fernando não vai ficar bravo comigo. Pô, Paulo, você tá desconfiando de mim? Não tem isso, né? Por quê, né? Porque amizade é amizade, negócios à parte, né, o Fernando? E o Fernando vem na minha casa, vai comprar um rádio, a mesma coisa, ok? Ele fala, não precisa, Paulo, eu te conheço, né? Tantos anos de rodada alto-falante, você não vai me dar um rádio bichado para mim, né? Com um tijolo lá dentro, né? Falei, não, tudo bem, né? Você confia em mim, mas vamos testar, né? Aí testo todas as bandas, potência, ó, 100 watts aqui em 10 metros, ok. 100 watts em 12, 15, 20, 40. Isso é bom, né? Você vende e o amigo sai de casa, pode ter certeza, o João. Ele sai muito mais satisfeito. Pô, né? Fui comprar o rádio, mas o Paulo testou, né? Pelo menos tá tudo funcionando, ok? Ou leva, né? Você vai na casa do Fernando, ou vem na minha casa. Meu Paulo, eu trouxe aqui o meu medidor de estacionário, o meu
medidor de potência, minha carga não irradiante. Vou fazer um teste no rádio, tudo bem? Tranquilo, né? Se você tiver algum amigo que se opõe, pode desconfiar, João. Você vem na minha casa, fala, Paulo, tá aqui a grana. Legal, pode levar o rádio, né? Eu vou fazer um teste. Pô, João, você vai fazer um teste, né? Imagina que eu vou te enganar, né? Então, se o amigo falar isso, desconfia, João. Não é honesto, ok? Porque rádio amador honesto, ele fala, ó, pode testar o que for, né? E outra, se tiver algum problema, João, ele vai falar, ó, o rádio está quase 100%. Aí ele fala, bom, o que tem de problema? Tem um filtro que está queimado, não está funcionando, né? Tal banda aí não está funcionando, enfim. Fala a verdade, né? Porque a verdade, né, faz com que essa amizade se prolongue, né, Fernando? Então, se tiver um probleminha, fala qual é o probleminha. O rádio tá bom, né, mas não está saindo com 100 watts. Está dando só 30, tá? Provavelmente é módulo, provavelmente lá é um transistor, enfim. Então, a verdade, né, prolonga a amizade entre a gente. Nunca minta. Né? Seja franco com um amigo, né, Fernando? Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU, Tango Mike Oscar, adiante. Ok, PY2EXU, X-Ray Uniforme, PY2 Tango Mike Oscar. Tem uma frase que diz, né, diga-me sua pior verdade e eu decido se ela me dói ou não, né? Começa por aí. A questão de... Eu já vendi muito equipamento e mandei pelo correio, né? O amigo, não, você tá falando... Eu conheci um amigo da Bahia que me mandou um rádio. Conheci o cara no anúncio. Ele disse, seu Fernando, eu vou mandar pro senhor o rádio chega aí, o senhor testa, se tiver funcionando, o senhor me paga. Eu falei, não, amigo, pô, não é assim. E ele mandou o rádio na confiança e o rádio tava impecável. Foi o rádio que eu já falei pra você que eu vendi depois pro amigo que era cego. Olha que doideira, né? O cara me mandou o rádio, eu não paguei, até porque eu não tava com QSJ naquele dia. Eu falei, amigo, eu vou receber, mas daqui semana que vem. Ele, não, eu vou te mandar, me dá teu endereço. E aí é o tempo do rádio chegar aí, quando chegar você testa. E aí, se eu só quiser, eu só me paga. Eu falei, não, que isso, meu amigo, né? Mas a gente entrou lá no acordo, eu tava louco pelo rádio, ele me mandou. E tava tudo ok, eu paguei ele, paguei o transporte. E depois eu fui comprar uns negócios lá na Santa Efigênia, que lá na cidade dele não tinha. Eu falei, eu moro aqui perto da Santa Efigênia. Eu fui lá na Santa Efigênia só pra comprar as coisas dele. Fui lá dar um rolezinho, falei, tô indo lá. Eu recebi o QSJ e comprei lá as coisas pra ele, mandei. Muito gente boa. E depois eu vendi esse mesmo rádio para um amigo no Rio de Janeiro com deficiência visual. Eu só fui saber que ele tinha deficiência visual quando eu mandei o código de rastreio. Por quê? Porque ele me falou, olha, eu tenho que esperar minha esposa chegar para ver para mim o código de rastreio. Eu falei, como assim? Porque o cara me pagou, eu fui lá, comprei uma caixa que eu não tinha e enviei para ele o rádio no mesmo dia. Papo, ele, pô, meu, nossa, obrigado por você ter sido aí rápido. Eu falei, não, cara, você pagou o rádio, você quer o rádio. Entendeu? E eu fiz vídeo, mostrei. E quando eu mandei o código de rastreio, ele falou que tinha que esperar a esposa, pois ele era deficiente visual, né? Eu falei, pô, mas eu te mandei o vídeo, você falou que tava, eu fiquei até sem jeito, né? Ele falou, não, mas minha esposa viu, minha esposa achou o rádio bonito, eu sei o rádio que é, eu já tive esse rádio, então não tem problema. E o rádio chegou lá
E eu vendi já outros rádios, outras coisas aí pro pessoal em outros estados, né? Embalo bem, mas eu faço vídeo, se der, eu faço uma live, mostro pro cara, faço vídeo de transmissão, recepção, e graças a Deus o que eu vendi nunca teve problema. E se tem aí algum problema, possível problema, defeito, eu falo, né? Que nem o 757 que eu tinha, ele tava com... não tava dando 100 watts em todas as bandas, né? Mas eu avisei lá pro amigo, ó, não tá dando. E quando eu anunciei, eu já botei uma observação ali, né? Não está mandando 100 watts em todas as bandas. Então, é aquilo, né? Foi o que eu falei, me diga a sua pior verdade e eu decido se ela me dói ou não. Outra coisa aí que pode acontecer também por exemplo, o cara vai, não testa o rádio tá funcionando, o cara vai chegar em casa e inverte os polos. E aí? Paulo me vendeu um rádio funcionando, cheguei aqui, eu, por burrada minha, inverti os polos, queimei o rádio. Tô usando uma fonte que não tem proteção, né? Olha o Totti. Opa, verdade. Então não dá pra confiar, né, Paulo? Então o melhor realmente é ir em loco mesmo, fazer o teste e tá tudo ok, leva o rádio e vamos ser felizes, né? Já viu que é meio complicado esse tipo de situação, hein? Um detalhe aqui, aquele computador, Paulo, a refrigeração dele é por nitrogênio, tá? E por nitrogênio, ele consegue abaixar a temperatura abaixo dos 100 graus, né? Mas não existe um equipamento apropriado para derramar ali, né? O nitrogênio. Então eles precisam adaptar um tubo. Você vê lá que no vídeo lá dele tem um tubo, né? Em cima do processador para derramar o nitrogênio aos poucos. Porque corre o risco de queimar o processador. Como o processador vai de 0 a 100 graus aí em praticamente 5 segundos, né? Antes de ligar o equipamento ali, ele já precisa fazer ali um esquema, já começar a trabalhar a refrigeração, né? Mas aos poucos também, senão o computador praticamente ele não liga, né? Mas é bala, viu? É bala, e você tem que ficar sempre recarregando o cilindro de nitrogênio, né? E por aí vai, hein? Beleza? É isso aí, Paulo. Falei demais. PY2 Tango Mike Oscar, Papianque 2 Eco X-Ray Uniforme. Só mais uma coisa, tá, ô João? Eu achei um anúncio no Facebook de um CCE 5000 com DDS, tá? R$1.400. Eu, sinceramente, com R$1.400 eu pego outras coisas, hein? Eu não tô me apegando mais a equipamento, não, cara. Ainda mais com os valores exorbitantes aí, você pagar R$1.400 num rádio de 1980, é bom, tal, tá com DDS. Aí pro pessoal aí que é mais fanático não gosta desse tipo de mudança, que é o rádio original, mas não tá muita diferença assim pro original, para esse com DDS. Eu pegaria outra coisa, hein? Dá para pegar um Voyager, um Cobra, um Ala, dá para pegar outros brinquedos aí por valores iguais, ou pouco menos, ou pouco mais, né? Beleza, mas esse é o meu... uma decisão minha. Com os preços aí hoje, você tem que ver bem o que você vai pegar, né? Beleza? Vai daí, Paulo. PY2 Tango Mike Oscar, Papianque 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. PY2
Tango Mike Oscar, Fernando. Mais alguém? Então tá aí. É isso mesmo, né, Fernando? Bom, quanto à história lá dos rádios, né, eu acho que o nome do radioamador fala mais alto, né, Fernando? Você não vai sujar o seu nome, seu indicativo. Pô, o Fernando, o Tango Mike Oscar, ele fez aquilo, fez. Tem um nome, né? Teu nome tem indicativo, vale mais que qualquer rádio, né, Fernando? Você vai se sujar por merreca, né? De um rádio para ganhar R$ 100 a mais, 500, 1.000, é ser muito pobre de espírito, né? É ser muito miserável de espírito. Quem se suja por isso é porco, né? Gosta de viver no chiqueiro, né, ô Fernando? Então, para quem é porco, né? Pô, ganhei R$ 100 no rádio, eu enganei o trouxa lá, hein? Vale a pena? Então, não é radioamador, tá bom, Fernando? Quem faz isso não é radioamador. E se acontecer, né? Aconteceu já, né? Aconteceu comigo, né, Fernando? Já contei essa história, né? Eu vendi o rádio, dual, veio, né? E eu não testei o rádio, né? E faz tempo, era solteiro, né? Entrou num rolo, né? 3 rádios, cabo, antena, fonte. Num preço de amigo, né? De pai até, né? O amigo tinha muita grana, né? Eu falei, tô vendendo por tanto. Já tava barato, né, Fernando? Aí ele falou, por exemplo, vai R$ 1.000. Eu falei, posso dar 500 em 3 vezes. Tá bom, leva, né? O cara era amigo, tinha muito, né, o Fernando? Aí levei, né? Eu falei, pô, o que eu vou fazer com 3 rádios, né? Vou vender um, pelo menos, né? Fiquei com 2, né? Fiquei um que era triband, né? Outro que era dual, e o terceiro, que era dual também, eu vendi. E o amigo levou tal. No dia seguinte, ó, Paulo, o HF não tá funcionando, né? Como eu não testei o rádio, falei, bom, então traz de volta, né? Se você quiser, eu te dou o dinheiro de volta, ou conserto o rádio, né? Aí ele levou, eu falei, senta aí, né? Eu abri o rádio, né? Eu falei, bom, eu não manjo muito de eletrônica, né? Manjava só um pouquinho, mas vi que não tinha o módulo, ok? A banda de OHF, cadê o módulo, né? Então vendi o rádio sem o módulo. Falei, bom, você tem 2 opções, ou eu te devolvo a grana, ou eu conserto o rádio e te dou ele aí, assim que eu comprar o módulo, ok? Falou, não, quero o rádio, né? O rádio tá impecável, né? Novinho e tal. Então, beleza, né? Então, deixa o rádio. Aí, eu acho que 10 dias, 15 dias, né? Chegou o módulo da Kenwood original, tá? Nada de segunda linha, nada de módulo recuperado, né? Ou de algum outro rádio, né? Que tirasse. Né? Não, zero bala, ok? Falei, ó, tá nota fiscal, né? Eu comprei esse módulo na casa do radioamador, ok? Tem gente que conheceu a casa do radioamador. E ali perto da Faria Lima, né? É isso aí. E aí eu comprei o módulo, nota fiscal, tudo novinho na caixa, né? Eu falei, ó, só vou pôr o módulo, né? Já te ligo depois do teste. Aí pus o módulo, né? Soldei ali direitinho, testei, pá, 35 watts na cabeça, né? Que era um rádio, dava 50 em VHF e 35 em UHF, ok? Eu falei, ó, tá funcionando, né? Tá aqui o rádio, a nota fiscal do módulo, a caixinha da Kenwood, ok? Tudo original. Né? Mas acontece, né? E quando acontece? Se você é homem, né? Você devolve o dinheiro ou conserta, ok? Agora, quando você é pequeno, é medíocre, é porco, você fala, né? Não vou devolver, se esconde, mas você tá queimado, né? Se cair na rodada alto-falante, teu nome tem indicativo, você, como radioamador, já era, ok? Então, não faça isso, né? Não seja um radioamador pequeno, né? Medíocre. Né? Um radioamador verme, né? Parasita, né, Fernando? Bom, mas alguém na frequência? Fala, João. Tango Bravo, isso que adiante. Positivo, Paulo PKS por aí. É isso aí, Fernando. Ah, tá. Isso aí é uma verdade, viu, Paulo? Eu vou contar algumas histórias também. É complicado, né? É complicado. História pra gente ir até 1h30 da tarde, na hora do almoço aí na sua casa, né, Paulo? 2 horas pra gente ir almoçar. É tanto que ninguém nem fala hoje o que é que vai ter, né? Não teve café de manhã, não sei porquê, mas enfim. Tá bom, né?
pelo um dia só passa, né? Mas ninguém falou o que, que tem de café da manhã, o que, que vai ter de almoço, né? Se tem como ir aí na sua casa fazer um bem bolado. Tipo assim, você vai almoçar 2 horas, a gente chega a 1h40, né? Mais ou menos isso. Pra ficar ali, né? Guardar a vaga, né? É isso. Mas é isso aí, brincadeiras à parte, vamos. Paulo, esse sistema aí de rádio, eu já tomei muito prejuízo, viu, já. Muito prejuízo. Tá certo. Já tomei prejuízo. E nunca briguei com ninguém, viu, Paulo? Nunca desrespeitei ninguém, nunca... É tanto que hoje eu tenho vários conhecidos, vários colegas, vários amigos por aí. A maioria do pessoal me vende as coisas, ou eu vendo, enfim, às vezes eu não tenho o dinheiro todo, tá? Então, eu nunca mais, eu já tomei muito na cabeça, como diz, né? Eu tomei muito prejuízo. E alguns prejuízos altos, hein, Paulo? Alguns prejuízos meio altos. Não foi prejuízinho de R$100, não. Tá? Mas é isso que você acabou de falar. Tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto. Por mais pobreza, essas coisas aí, não é falha, né, Paulo? Não é todo mundo rico, né? Então, mais a honestidade, eu acho que em primeiro lugar, né? E é bonito, né, Paulo? Essa que é a verdade, é bonito. Né? Então, essas histórias que você fala, aquela que o Fernando falou aí, e muitas histórias que a gente escuta e a gente tem passado, é chato, né, Paulo? É chato porque a gente não quer tomar prejuízo. Por que a gente tem que dar prejuízo para os outros, não é? Essa que é a verdade. Então, mas é aquela coisa. Teremos que fazer a nossa parte. Porque é aquela coisa, Paulo, às vezes o homem da Terra, nós, seres humanos, às vezes não percebe. Às vezes você faz uma coisa inocente. Às vezes você também não sabia daquilo e passou para outra pessoa, mas você está sendo vítima também. Né? Só que aquele que faz por maldade, Deus está vendo, né, Paulo? E você pode tomar um prejuízo maior lá na frente. Né? Por quê? Porque não existe neguinho, não existe uma pessoa mais sabida do que outro, mas não existe. Meu pai, meus avós falavam, alguns homens experientes, né, idosos, falam assim, na hora que você pensar, Paulo, que você está passando a perna em alguém, coitado de você, né? Não, de você que a gente fala assim, no geral, é o ser humano geral, né? Eu vou passar a perna no Paulo, ou vice-versa, ou o Paulo vai passar a perna, ou o Fernando, sei lá, enfim. Meu, não vai por esse lado, né, meu? Não vai, não pensa assim. Você vai, tudo bem, você pode até ganhar hoje. Mas eu vou vender esse rádio aqui, tá com problema, vou passar pro João, assim, e depois ele se lasca pra lá, e tá bom, tudo bem, meu amigo, tá? Às vezes eu não descubro no momento, né? Mas o seu tá guardado, né? Amanhã ou depois você vai passar um perrengue igualzinho ou maior do que aquele que você fez um amigo passar, né, Paulo? Essa que é a verdade. Então não pensa desse jeito, né? Então é chato até, é um assunto meio, até um assunto pesado, né, Paulo, pra gente... Mas é verídico, é coisa verdadeira, né, Paulo? Não tem pra onde a gente correr, não tem pra onde fugir, que é verídico. Essas histórias que você falou aí, o Fernando comentou, se eu for puxar também, de momento eu lembro de duas, claro, eu não vou entrar em detalhe agora que vai demorar muito, então, enfim. Mas é assim mesmo. Quem pensa pequeno, é igual você falou, né? É melhor nem entrar na equipe, né, Paulo? Quem pensa ao contrário, fica sozinho, fica lá, fica por lá mesmo, enfim, né? Mas não caia nessa fraqueza, né, Paulo? É ruim para todos. P2EXU, PY2EXU, prossiga.
Ok. PY2EXU, João. Mais alguém? PY2SMS, bom dia. Ok. 2 Sierra, Mike Sierra. Um dia grande abraço, tudo de bom adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia, um abraço pra você, hein? Forte 73, bom dia, um abraço a todos que estão na frequência aí. PY2SMS, Fernando Móvel aqui, hein? São Paulo, hein? Positivo, Fernando. Um ótimo domingo, um dia excelente. Está vindo para São Paulo, está por onde agora, Fernando? Bandeirantes, Imigrantes, Rodoanel, enfim, né? Por onde você se encontra, Fernando? Uniforme 2, Serra, Mike Serra, adiante. Positivo, hein, Paulo? Bandeirantes aqui, quase pegando a Marginal Pinheiros aqui, viu? Já que eu pego a Marginal Pinheiros, hein? Positivo, Fernando. Fica com a gente aí, tá bom? A gente já te passa a palavra novamente, ok? Vou passar pro teu xará, hein? Pro Tango Mike Oscar, tá bom? Aí, Fernando. Mais um aliado, hein? Agora são 2 Fernandos contra um Paulo, hein? Agora o bicho pegou, Fernando. Tango Mike Oscar, adiante. Ô, Fernando, só um minutinho. Ô, Paulo, mas entrou um outro aí pro nome de Donizete também. Você não copiou, não? Entrou um Donizete aí também, ok? Prossiga, ô, Fernando, a palavra foi com você, né? Só um minuto. Deixa eu abrir espaço aí. Quem mais na frequência? Obrigado, Fernando. Mais alguém na frequência? Não? Não ouvi ninguém. Vamos ver se o Fernando ouviu. Tango Mike Oscar, adiante. Ok. Não ouvi ninguém, Paulo. Algum amigo aí pela frequência? Rodada alto-falante? Ok. Bom, negativo, hein? Espaço dado e não aproveitado, eu não escutei ninguém. Tá bom, o Paulo, o João aí. Bem-vindo à rodada aí, meu xará, Fernando, hein? Ô, louco. Trabalhei numa empresa, trabalhava no suporte técnico de TI. Eram 3 Fernandos, hein? Imagina a confusão lá. Na hora que alguém ligava e falava, quero falar com o Fernando. Bons tempos. O Fernando aí tá móvel, né? Acho que o Marginal Pinheiros aí tá adentrando. Pelo 2RMS, né? O meu Mike Sierra. Você me corrige aí, Paulo, tá bom? Olha, eu vou te falar, a gente vê cada história aí todo dia, né? É o que você falou, né? Eu criei esse lema aí meu, quando eu quero o equipamento, eu vou lá buscar. E se eu tô vendendo o equipamento, eu faço questão de você vir buscar, testar e levar. Não dá para confiar aí, Paulo. Infelizmente. Mas não só no radioamadorismo e tudo quanto é segmento aí, né? Que tem aí até o João falou aí, né? Do problema que pode haver um defeito oculto, né? Que às vezes o próprio proprietário não sabe. Isso aí acontece muito em carro, né? Aí você vai nessas agências aí, que os caras fazem? Os caras maqueiam, manda pro mecânico, faz qualquer coisa aí paliativo e depois o futuro dono que se vire, né? É difícil, é complicado aí. Tá bom? Mas, senhores, eu vou pedindo minha permissão aí. Eu vou dar uma parada, vou resolver umas coisas aqui também. Vamos ver se vamos sair, o que vai acontecer. Tá bom? Ô, Paulo, agradeço a você, agradeço ao João, agradeço ao Fernando, os Coruja, pessoal do YouTube aí. Um ótimo domingo, 73 a todos. E vamos em frente.
Tá bom, é isso aí. Deixa contigo, Paulo. Prossegue. E, bom, hoje não tem rodada à tarde, mas amanhã aí a gente aparece novamente para dar um pitaco aí. Tá bom? PY2 Tango Mike Oscar, Papi Yankee 2, Eco X-Ray Uniforme. Ok. Fique à vontade, tá bom, Fernando? Grande abraço e tudo de bom. E vai firme. Bom, 8 horas e 46 minutos. Mais alguém? Ok. Então, deixo lá com o nosso amigo João. PY2 Tango Bravo Whisky, adiante. QSL. Valeu, Fernando. Fica à vontade aí, tá bom? Um bom dia aí, um bom domingo. Deus abençoe aí seu dia, nosso dia, não é? A todos nós. É isso aí. E o outro Fernando aí, né? Bom dia para você também. Tá aí dirigindo em algum lugar, não peguei por onde, não sei por onde. Mas, segundo o outro Fernando aqui falou que você talvez esteja na Marginal Pinheiras, né? Ou chegando, enfim. Mas é isso aí, um bom dia, tá bom? Aqui é o João, PY2TBW, o Carapicuíba. Tá bom, Fernando Móvel? É isso aí. Beleza, Paulo. Tranquilidade. Mas é isso aí, viu, Paulo? Ó, isso aí é um assunto, Paulo, que é até bom a gente... Não é um assunto pesado, claro, né? É um assunto que não são todos que gostam, né? A gente tem que respeitar, né, Paulo? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas é um assunto que tem que estar presente, né? Tem que estar presente. É aquele ditado, é aquela coisa, né? Só se dói quem deve, né, Paulo? É esse detalhe, isso aí eu tenho pra mim. Se é uma coisa que eu não devo, por que eu vou me doer com certos assuntos, né? Por que eu vou achar ruim? É a mesma coisa. Eu vou numa avenida, vou numa rua, vou numa rodovia, sei lá, que nem já aconteceu comigo algumas vezes. Aí eu vejo uma blitz de longe, sei lá, enxergo, algum camarada passa no rádio, sei lá, e eu vou cortar caminho porque tem autoridades lá na frente. Não devo. Ué, eu não devo para a justiça. Meu veículo está em dia, meu documento está em dia. Eu estou andando direitinho, cinto de segurança. Para mim e os demais que estiverem comigo no veículo. Eu vou para quê? Eu vou ter medo, né, Paulo? Mas aí tem lá a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal. Mas lá tá a equipe da elite, né? Tá lá e não tá deixando passar nem mosquito. Eu falo, então eu vou ser além do mosquito, eu vou passar. Eu vou passar. Porque eu não devo, eles não tem pra que me segurar. Né? Não tem pra que eles me... É a mesma coisa, né, Paulo? Então, é um assunto pesado? É. Tem pessoas que não gostam? Tem. Claro que tem. Mas com todo respeito. Todo respeito. Sem citar nomes, né, Paulo? É porque deve. Não é? É porque deve. Mas é um assunto bom esse assunto aí, viu, Paulo? É um assunto que a gente até servir de alerta para os demais, né, Paulo? Para muitos e muitos e muitos que deve ter por aí, né? PY2TBW, PY2EXU. Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João. Mais alguém? Ok. Fernando saiu. O Tango Mike Oscar, porém, o Sierra Mike Sierra permanece, né, Fernando? O Xará caiu fora, mas eu já te passo. Tá bom? Já deve estar na Marginal, Fernando, né? Estava na Rodovia dos Bandeirantes. Já deve ter chegado aí na Marginal. Tá com a gente aí. Bom, quem não gosta, João? Quem não gosta, hein? Só malandro, né? O
cara que é malandro, picareta, estelionatário, ele não gosta, né? Mas não tem gostar, né? Porque ele vai se dar mal, né? Se enganar alguém aqui da rodada alto-falante, né, como enganaram uma vez lá numa determinada feirinha, ok? E um baita amigo, né? Isso ninguém sabe, hein? Tá contando a primeira vez para você, João. Tá? A gente foi na delegacia lá de São Bernardo do Campo. Tá? Na verdade, eu fui sozinho, né, na delegacia, montei um esquema, né, falei com o delegado titular, falei assim, 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 né? Eu sei que é fora, né? Totalmente fora aí do trabalho de vocês na delegacia, mas se der para ajudar, é um baita amigo, né? Falei, tá bom, qual o nome do fulano? Qual o telefone dele, né? Ele falou, fulano, aqui é o doutor tal, né, delegado titular do 1º DP de São Bernardo do Campo. O senhor pode vir aqui na delegacia daqui a meia hora? Tá bom, né? Ele também estava lá em São Bernardo do Campo. Não vou falar o amigo nem o indicativo, ok? Quando esse amigo chegou na delegacia, ô João, tava esse radioamador que levou o chapéu dele, ok? Eu, né, sentado ali dentro da sala do delegado titular e o delegado titular, né? Quando esse cara viu o rosto desse amigo, ele ficou branco, azul, tremendo, nossa. Aí o delegado fala alto, né? O senhor, faz favor, vem aqui, né? Vem na mesa aqui, né? E o cara tava tremendo, João, você não acredita. O cara tremendo e não falava, ok? Ele falava tudo gaguejado, né? Aí parece que teve um probleminha aí com o rádio, não é isso? Aí esse amigo falou, ele vendeu um rádio, mas não tá bom o rádio, né? Então, como que é essa história, né? Conta a história, né? Passa a sua versão para mim. O amigo não conseguiu falar, João. E o delegado falou o seguinte, bom, vamos resolver, né? O senhor devolve o dinheiro dele, né? Ele fez 5 a cabeça, né? O queixo dele não parava de bater, João. A mão tremendo, né? Ele não falava, né? Ele tava pálido, 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 ok? Aí, tá bom assim, né? Ele devolvendo a grana, tá bom, tá bom. Aí ele falou, o senhor vai no caixa, retira, volta aqui em 2 minutos. O cara foi em 1 segundo, né? Foi, voltou, deu a grana na mão do cara e o delegado deu uma comida nele, ô João. Deu uma paulada nele e falou, ó, isso é coisa de moleque, isso não se faz, hein? Estou falando bem genericamente, né? Bem gentilmente. O termo que ele usou com o cara, absurdo, né? Mas deu um esfrega no cara, né? Esse cara sumiu, tá bom, João? E era um radioamador conhecido, né? Não vou falar o nome dele no indicativo, mas a gente agradeceu, né, o delegado titular. Esse amigo recebeu a grana. Eu contei um tempo atrás, né? Que eu tinha ido numa delegacia em São Bernardo, foi para isso, ok? Era um cara malandro, né? Só passava o pessoal no chinelo, enganava, até o dia que ele se deu mal, né? Acho que ele até sumiu de São Bernardo, ok? Tinha enganado um monte de gente, né? Picareta, né? Malandro, né, o João? Malandro ao cubo. Mas todo malandro no dia encontra o dele, né? Bom, mais alguém na frequência? Papa, Universidade dos Roma, Lima, França. Ok, eu conheço, hein? Conheço esse radioamador. Pois Roma, na França. Ó, Rogério, grande abraço. Bom domingo adiante. Caramba, tô tentando te enganar aqui, Paulo. Que é isso? Falando em castelhano, arranhando em castelhano, que coisa feia, né? Bom dia, Paulo, bom dia, João, bom dia, pessoal da rodada, tá ok? Hoje, operando base São Paulo. Tá joia? Depois você me fala como é que eu tô chegando por aí. Com a estaçãozinha humilde por aqui, anteninha pendurada, rádio capenga e o cabo descascado, hein, Paulo? PY2, Roma, Lima, França, PY2 Eco, Xingu, Uruguai. Tá chegando muito bem, tá bom, Rogério? 9 mais 20, áudio 5. Eu pensei que fosse um DX. Opa, tô falando com nossos irmãos, não sei se da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, né? Foi um DX em VHF, mas o senhor me enganou, hein? Na última hora, o identificador de áudio tocou o alarme, hein? Pip, 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 pip. É o Rogério. Te dedurou, viu, Rogério? Não tem escapatória, hein? Bom, mais alguém na frequência? Ok. Fala, Fernando, PY2, Sierra, Mike Sierra, móvel, adiante. Ô, Paulo, positivo, hein? Eu já tô aqui
Avenida dos Bandeirantes aqui já, viu? Dos Bandeirantes, estamos aqui firme. Já que a gente chega no destino, hein? Um abraço aí pro Fernando que saiu. Forte 73 para ele. Um abraço pros outros amigos aí. Estamos aqui, hein? Rodovia dos Bandeirantes. Já que nós passa aí pertinho do seu QTH, viu, Paulo? Positivo. PY2 Serra Mike Serra, Fernando. Nossa, tá bom o trânsito, hein? Em 2 câmbios, você já tá do meu lado aqui, hein? Bom, foram câmbios generosos, né, o Rogério? Eu falo pouco, né? O Rogério sabe, né? Eu sou o que fala menos, né? Falo bem pouquinho, né, Rogério? Não tenho nenhuma fama de tagarela, né, João? Falou o Fernando. Fala, João. Tango Bravo Whisky, adiante. Positivo, tem um rapaz aí falando um bom dia, viu, Paulo? Bom dia, o amigo. Quer dar oportunidade? Como que é? Bom dia, o amigo. Prossiga, Paulo. Ok, não tá chegando, hein? Como o amigo não tá chegando, o João faz a ponte. Tá? Pega o nome indicativo, passa pra gente. Ele participa da rodada por ter um intermédio, tá bom? Adiante. Positivo, Paulo. Então vamos lá. PY2 Tango Bravo Whisky, João, aqui pro Carapicuíba. Quem é um amigo do Bom Dia? Prossiga, amigo. Aí eu faço a ponte aí para os demais. Para mim você tá chegando limpinho aqui, tá bom? Você falou 2 vezes bom dia, né? Prossiga. Ô Jair, positivo, Paulo, é o Jair, amigo nosso aí, já falamos com ele, é o PY4, Alfa Juliette Tango, pela cidade, tá por Minas Gerais, né? Eu acho que é Itapé, me deu um branco na cidade. Você vai falar aí daqui a pouco, tá bom, Paulo? É o Jair PY4, Alfa Juliette Tango, tá bom, Paulo? Que é a de Jair, ok? Positivo. Infelizmente não tá chegando nada pra gente. Né? E sempre chegava bem o Jair, né? Ele sempre chegou bem pra gente. Mas não tá chegando nada hoje. Tá bom, Jair? Grande abraço e tudo de bom. PY4, Alfa Juliette Tango. Maravilha. Obrigado pela ponte, tá bom, João? E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Fala, Rogério. Quando que você volta lá para Ibiúna, PY2 Roma Lima França, adiante. Tá ok, Paulo. Eu volto hoje, mais tarde. Só vou almoçar com a minha mãe. E já tô zarpando pra lá, hein? Vamos ver aí. Temos expectativa de mais um mês lá. Provavelmente tem que voltar pra cá em setembro. Certo, senhor Paulo? Paulo, dá uma ajuda pra mim aí. Tava mexendo nas minhas tralhas, aí achei uma fonte chaveada. Não sei se você já viu umas fontes chaveadas que vende na internet. Na realidade eu comprei na Santa Efigênia. É uma fonte chaveada que ela vem sem fios e tem uma tampinha na traseira, que você levanta a tampinha, você liga o positivo e o negativo que vai na tomada e depois sai os positivos e o negativo 12 volts, tem um reguladorzinho, driverzinho em cima que você vai fazendo a regulagem da voltagem e tudo mais. Eu não sei se você já chegou a ver esse tipo de fonte, né? São bivolt a entrada e saída 12 volts, mais ou menos. Você regula um pouquinho ali. Elas vêm tudo numa caixinha bonitinha, mas vêm sem nenhum fio ligado, né? Tem uma capa metálica e por dentro os componentes. É muito simplesinha. Se você conhece esse tipo de fonte, Paulo, o que eu fiz? Eu fiz a instalação dos fios, conforme manda na internet, bacaninha. Só que qual que é a minha preocupação, Paulo? Eu não sei, não tem nenhuma informação. Depois eu vou procurar com mais tempo também, se você não souber. Depois eu vejo com mais tempo na internet. Se essas fontes têm proteção contra curto-circuito, Paulo. O que eu andei vendo, assim, inicialmente, inclusive lá o fio escapou uma hora e bateu, ela não desligou, né?
Então eu achei meio perigoso para ligar ela em rádio, né? A não ser numa emergência, alguma coisa que seja muito necessária, né? Sai com 12, 13 volts, você pode regular, e no máximo essa dá 5 amperes, Paulo. Mas pelo que eu vi, eu acho que ela não tem proteção contra curto. Não sei se você conhece esse tipo de fonte, Paulo. PY2, Roma, Lima, França, PY2EXU, Xingu, Uruguai. Ok. Conheço, tá bom, Rogério? Cada fonte, né, é uma fonte. Né? Você tem algumas marmitinhas, né, que aguenta até 20, 25, 30 amperes, ok? Uma corrente aí até que bem alta. Então, essa que aguenta 5 amperes, né, mas se você ouvir e falar no mínimo, ok? Jogar teu rádio aí nos 5 watts, não mais do que isso. Tá bom? Então, tem marmitinha, tem muitas fontes chinesas, ok? Algumas boas, né, e algumas não tão boas. Tá bom? Normalmente, né, para eles conseguirem um preço bom, né, para vender para você num precinho bem legal, eles tiram um monte de coisa, ok? Então, o que puder tirar dessa fonte, eles tiram. Tá? Não são todas, né? Tem umas marmitinhas, né, fontes chinesas que são boas, né? Tem um monte de recursos, proteções, ok? Até contra curto na saída, tranquilo. Então, como cada fonte é uma fonte, eu teria que ver o fabricante e pegar características lá do fabricante, ok? Tudo que tem a favor da fonte. Né? Essa corrente realmente 5 amperes, ou quando seja com 3 amperes e meio, ela já está tremendo na base, né? Não aguenta, enfim. Seria bom consultar o fabricante. Tá bom? Mas se está dizendo que é 5 amperes, ou que são 5 amperes, tá? Não joga mais do que 5 watts, ok? 5 amperes, 5 watts aguenta, tranquilo. Tá? 10 já vai ficar meio no limite. Tá bom? Então, é o que eu falei, né? Toma um certo cuidado, tá bom? Porque tem várias fontes, né? Bem baratinha, legal, funciona bem, ok? Aqui no radioamadorismo, mas tem diferença, né? Por que uma fonte custa $500 e outra custa $35, né? 30. Tem algum motivo, né? Então, normalmente é esse que eu estou te falando. Né? Essas marmitinhas, eles tiram tudo que eles podem, né, só para você funcionar com rádio. Né? E se der pau, né, queimar tal, você não tem garantia, né? Mas funciona, né? Então, tem várias marcas, modelos, tá bom? Você usa, né? Faz a ligação com cuidado, ok? É o que você falou, né? Tem várias saídas atrás aí, que tem um fiozinho, parafusar com cuidado, ok? Com a fonte desligada, de preferência da tomada, tá bom? E já faz essa identificação no fio polarizado, tá bom, Rogério? Já usa um fio polarizado, ok? O que é o fio polarizado? Aquele que um lado é vermelho e um lado é preto. Tá? Faz um teste no multímetro, né, vê se bate a tensão, tá bom? No terminal positivo, vermelho, negativo, preto, que você já conhece, né? E boa sorte, ok? Mas tem, né? Tem marmitinhas que são boas, algumas mais ou menos, outras um lixo, né? Depende muito aí da origem, né? O fabricante. Tá bom? Bom, mais alguém na frequência? Ok. Então, Fernando. PY2, Serra, Mike Serra, adiante. Positivo, hein? Beleza. Eu escutei um amigo de Minas, viu? Eu já tô quase chegando no meu destino aqui. Eu já peguei aqui a Ricardo Jafete. E estamos seguindo em frente, hein? Já que eu chego no destino. Dá um prosseguimento aí, Paulo. Vou ficar em rádio ouvinte agora, porque eu tô quase chegando aí. Tem que prestar atenção onde eu vou parar aí. Só curiosidade. O destino, o que é? São Bernardo do Campo, São Caetano, o que é? Não, eu vou lá perto do Ipiranga. Ah, então tá pertinho. Chegou na Ricardo Jafé, né, da Bandeirantes entre a esquerda, que na verdade você vai passar por cima da continuação da Ricardo Jafé, né, faz o retorno à direita e vai sentido Ipiranga, né? Então, pode ir sempre reto, né? Você não tem o que errar, né, o Fernando? Então tá aí. Grande abraço
e um dia excelente. Tá bom, Fernando? Bom, Fernando só na coruja. João, PY2EXU, adiante. É isso aí, Paulo, QSL. É isso aí, Rogério, grande Rogério. Bom dia, Rogério. Positivo. Ele falou dessas fontezinhas, né, Paulo? Essas fontezinhas, eu tenho duas aqui, tanto que uma de 33 amperes, né? E ela tem proteçãozinha, sim, ela tem proteção, viu, Fernando? Ô, Rogério. Não são, é igual o Paulo falou, o Paulo comentou aí, talvez não todas, tá bom? Mas tem proteção sim, tá bom? Não sei se é o caso da sua. Por quê? Porque quando eu peguei uma, até eu tenho uma aqui, eu tô até com ela aqui na frente, né? E eu não entendo, a verdade é essa, né? Dia desses aí, eu trabalho na rua, como muita gente sabe, né? Eu peguei ela e levei para um técnico, um amigo nosso aí. É tanto que ele deu uma parada a falar no rádio, mas eu comentei com ele e levei para ele ver. A princípio, ele já falou para mim, tem. Quando eu mandei até uma foto para ele, eu falei, tem, pode ligar que tem. Mas mesmo não muito satisfeito, eu peguei essa fonte minha e levei para ele dar uma analisada. E ele realmente, ele descobriu que tem proteção sim, tá bom? Quer dizer, não, aí tá o X da questão, né? Não sei, o Paulo acho que comentou aí também, né? Não sei, eu não vou te responder, Rogério, se são todas, ok? Mas muitas delas, essas marmitinhas, que o Paulo comentou aí, elas têm sim, tá bom? Então pode ligar, dependendo da sua, se você... seria bom você até levar num técnico, né? Caso você não entenda, não veja aí, quiser abrir para dar uma analisada, né? Enfim, tá bom? Mas pelo menos duas que eu tenho aqui, tem, uma de 33 amperes, está aqui comigo, estou até olhando para ela aqui na frente. E eu tenho uma outra também, me parece que de 35, não sei. É tanto que ela carrega até bateria de carro, viu, Rogério? Ela carrega, ok? Mas tá aí. Ô Jair, um abraço, viu, Jair? Tudo bom pra você aí de Minas. E fica com a gente aí, tá bom? Você deve estar me escutando. Tudo de bom pra você aí, tá bom, ô Jair? Então tá aí. Paulo, deixo com você aí, eu vou escutar, mas o comentário seu, provavelmente eu ainda falo mais uma vez, eu vou ter que me ausentar, tá bom? Fazer que nem o Fernando aí se ausentou por alguns tempos, alguns minutos, sei lá. Tá bom, Paulo? Deixo com você aí, Paulo, mas ainda dou um pitacozinho antes disso aí, tá bom? PO2TBW, PY2EXU, prossiga. Ok. Só um detalhe, viu, João? Quando a gente fala fonte marmitinha, tá? É totalmente genérico o negócio. Você tem fabricantes na China, um monte, né, para diversos tipos de correntes, né, de 5, 10, 15, 20, 25, 30 amperes, ok? E cada fabricante vai ter uma pegada diferente. Então, tem algumas marmitinhas que são muito boas, né? Tem proteções, tem um monte de coisa legal na fonte. Bem montadinha. Custa normalmente mais caro, ok? E tem as marmitinhas sem vergonha. Até que você monta aí num desmanche de computador, ok? Pega um fonte de computador, compra, né, aquela armação de alumínio e põe lá dentro. Fala, uma fonte marmitinha. Então, o que tem lá dentro? É resto de computador, tá bom? Uma fonte de computador, né, que até aguenta lá uns 25, 30 amperes, mas não põe mais nada em cima, né? Então, totalmente inadequada para rádio amador, tá bom? Para computador funciona bem, para rádio não funciona. Né? Uma fonte boa, quanto que você custa? Quanto que você paga, né? Uma fonte linear, né, com trafo, uma fonte chaveada boa, uma grana, né? Como que você vai comprar uma fonte chinesa por uma merrequinha lá de $25, 30, 50? Não tá batendo essa matemática, ok?
Então, a gente nunca aconselha, né, ligar uma marmitinha direto sem você saber a procedência. Tá? O que eu concordo contigo é a parte do técnico. Né? Fala com o técnico, tá? Tal modelo, tal. Ele faz um teste, né? Ele puxa, né, ali uma corrente para ver se aguenta, né, 20, 25, 30 amperes, ok? Então, esse técnico pode fazer até um teste, mas, né, você tem 1000 marcas, 1000 modelos, até feitas no Brasil mesmo, né? Quantas vezes não tirei fonte de computador, João? Né, mas não para essa finalidade, né? Para LED, né? Trabalha com 12 volts, tranquilo. Tá? Então, esses 12 volts, né, para LED não tem problema, ok? Agora, para radioamadorismo, você pode ter ruído, barulho, interferência, não é qualquer fontinha, marmitinha que funciona bem, ok? Então, tem as boas, tem as mais ou menos, tem aquelas bem vagabundas, né? É que o pessoal vende como marmitinha, mas é resto de computador desmontado, né? A fonte do computador, tá bom? Aquela fonte, ela tem, né, 3 saídas diferentes, né? 12 volts, 5 volts e 3 volts e meio, ok? Então, para 12 volts, para LED, algumas coisinhas assim do gênero, tranquilo, mas para radioamadorismo, né, não serve, ok? Tem que fazer um monte de modificações e pôr um monte de componentes, né, para ficar uma fonte aceitável para nós radioamadores. Filtragem, né? Que são os capacitores eletrolíticos, vai por aí afora, né? Então, essa fonte de desmanche de computador, né, no primeiro momento parece atrativo, né? Mas cuidado, né? Cuidado que pode queimar o rádio, ok? Bom, 9h12. Mais alguém na frequência? Ô Paulo, desculpa, antes de alguém entrar aí, claro, era essa dúvida que eu ia tirar com você. Eu tenho as duas aqui, como eu acabei de comentar, levei o ano técnico para ele analisar para mim, mas eu nunca tive confiança, Paulo, com todo o respeito, né? Eu tenho outras fontes aqui, melhores, claro, né? Eu uso 2 fontes grandes aqui, tá? Fontes de marca, conhecida, muitos usam. Essas marmitinhas que fala, eu não sei o porquê marmitinha, né? Até hoje eu não entendo o porquê marmitinha, mas enfim, alguém sabe o porquê, né? Elas não são muito bem confiáveis, né, Paulo? Você acabou de responder mais ou menos isso, não é isso? Não, negativo, hein? Tem as que são boas, são bem construídas, tem algumas mais ou menos, e tem a picaretagem, né? Que é desmanche de computador, né, e fonte de computador, tá bom, João? Então, tem, né, algumas que são boas, algumas mais ou menos, algumas uma porcaria, ok? Então, a gente não pode generalizar, né? Tudo que não presta, não. Tem fonte marmitinha que é muito boa, ok? Segura 30, 35 amperes tranquilamente. Tá bom? Mas tem que ver a marca, o fabricante. E aí, na dúvida, a dica que você deu, né? Leva no técnico. Ele abre, só de olhar ele já fala, tá, seria no último caso para ouvir alguma coisa, mas não é lá de grande confiabilidade. Tá bom, João? Então tem, né? Tem boas, tem mais ou menos, e tem as sem vergonhas. Bom, mais alguém na frequência? Ok. Então, Rogério, PY2EXU Roma Lima, França, adiante. Tá joia, Paulo. Eu não escuto o João por aqui, viu? Nada de sinal do João pra mim aqui. Deve estar bem desfavorável pra minha antena. Lá por Ibiúna eu até copio ele um pouquinho. Tá em Osasco, né? Mas é isso aí. Então, Paulo, era esse termo que eu esqueci, rapaz. A marmitinha, a famosa marmitinha mesmo. E enquanto estava aí no campo dos amigos, eu fui dar uma olhada aqui na internet. De fato, existem aí realmente fontes com proteção, sem proteção. Fonte vendida por 50, o pessoal reclamando que não aguenta 30 amperes. O negócio é complicado mesmo. Não vou usar essa fonte só para coisas básicas, né? Alguma coisinha que eu preciso, não em rádio, né? Mas eu preciso fazer um teste, alguma coisa, tem um motor, alguma coisinha que eu preciso de fazer alguma verificação. Só vou deixar ela de stand-by lá, viu, Paulo? Porque realmente ela é bem fraca, né? Como eu encontrei ela nas minhas tranqueiras lá, falei, deixa eu ligar e pôr ela para funcionar só para verificar. Mas realmente, Paulo, do que eu vi na internet, uma coisa que me chamou a atenção agora é cooler, né? Essa minha não tem cooler.
E as mais potentes aí já tem um cooler funcionando em conjunto ali para refrigerar, né? Então é isso aí. Beleza. Tá joia, Paulo. Isso é a marmitinha que eu achei lá e botei para funcionar, Paulo. PY2, Roma, Lima, França, PY2, Eco, Xingu, Uruguai. Positivo. PY2, Roma, Lima, França, Rogério. Então, cai naquilo que eu falei, né? Você tem algumas bem elaboradas, ok? Com proteção na saída para curto, né? E um trabalho bem feito, né? Uma fonte que serve para radioamador. Algumas mais ou menos e uma grande parte porcaria, né? E outra, né? Tem algumas que são resto de computadores, né? Aqui do Brasil mesmo, né? E anunciam na internet e tal, mas você abrir o olho, né? Abrir muito bem o olho. Melhor, os olhos, né? Um só não dá, né? Tem que ser os dois olhos, né, Rogério? Para saber o que você está comprando, né? Não adianta que essa fonte foi R$ 35. Né? Vai na ilusão que é uma fonte boa. Não é, né? Tranquilo. É uma fonte boa, tem componentes lá que são caros, né? Quanto custa aí um capacitor eletrolítico bom? Né? Para filtragem, né? Para aguentar uma carga lá de 30 amperes, digamos, né? Uma média, né, de fonte de 30 amperes, né, que trabalha tranquilamente até uns 25 e aguenta uma puxada outra de 30, né? Como, por exemplo, para HF, ok? Fontes para HF são 25 amperes, né? Um ponto outro que pode, né? Passar dos 25, né? Com áudio um pouco mais forte, ela pode dar picos, né, de 27, 28 amperes, né, até segura, né? Mas né, que fonte você vai pôr no teu rádio, né? Você tem um rádio de $1.000, $5.000, né? Você arrisca, né, numa fonte ali que você não tem muita confiabilidade, não. Mas para essa finalidade que você falou, tranquilo, né? Então a gente não está vendo a fonte, né? Não sabe o que tem dentro da fonte, né, Rogério? Mas para coisa pequena, tranquilo, né? De repente até ligar o rádio mesmo com 5 watts no máximo, até porque a corrente que o fabricante fala aí 5 amperes não vai aguentar muito mais do que 5 watts. Já considerando, né, no limite esses 5 amperes, né? De repente 3,5 no máximo, né? Então tem tudo isso. Bom, são 9h18. Mais alguém na frequência? Sabe que fonte é um assunto interessante, né? Tem as fontes com trafo, são as lineares, ok? As fontes chaveadas, e tem 1000 marcas no planeta Terra, hein? Tem fonte chinesa, fonte japonesa, né? Diversos países da Europa fazem fontes chaveadas, com transformador, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, né? E fontes boas no Brasil, hein? As fontes brasileiras, com marca, com nota fiscal, né, são muito boas. Né? Tem várias marcas aí que eu tiro o chapéu, ok? Tanto com trafo, né, com transformador, como fonte chaveada. Tá? Mas você vai ver o preço, pô, é caro, hein? Tem algumas famosas aí que são 30, 35 amperes, né, com voltímetro, amperímetro, olha, é muito caro, não é muito caro, hein? Vai ver o que tem de componente bom lá dentro, né, Rogério? Então, né, você quer uma coisa boa, você vai pagar um pouquinho mais, mas é uma fonte boa, né? O fabricante te dá a garantia de 1 ano, né? Qualquer problema você troca a fonte. Tá? Então tem isso, né? Tem fontes e tem fontes. É ou não é? Falou o Rogério, fala o João. PY2 TBW adiante. QSL, Paulo, TKS por aí. Rogério, a minha tem, as duas minhas tem o colizinho, tá bom? As minhas tem, você comentou aí agora e eu reparei, tá? Peraí, só um minuto. Alô. Tá escutando aqui, Paulo? Positivo, tranquilo. Eu vou fazer o câmbio nesse rádio aqui que o Rogério vai me escutar, né? Eu tô escutando por esse rádio, tá bom, Rogério? Então, as minhas que eu tenho aqui, só para complementar, as minhas duas que eu tenho aqui, todas elas têm um coolerzinho, tá bom? Para refrigerar, resfriar, né? Tá?
Ela é um pouquinho grande, ela não é pequenininha, ela é alta, um pouquinho alta, não é aquelas fininhas não. Talvez essas que você tem aí, não sei, enfim, né? Mas eu não ligo, é difícil, tá? E olha que eu levei ela para o técnico dar uma reparada, dar uma olhada para mim. Tá bom, Rogério? Você não estava me copiando, deve estar agora, né? Nesse rádio, acho que você está me escutando sim. Beleza? Mas mesmo estão aqui rodadas, né? Estão aqui as duas, funcionam, né? E não levam. O problema desse rádio de Motorola é o tempo. Ô Paulo, o QSL, TKS caiu aqui, então mudei pro outro rádio, né? Tá bom? Então, eu acho que o Rogério deve ter me escutado por lá, né? Então, é isso aí, viu, Paulo? Estão guardadas aqui, as duas fontezinhas. Dificilmente eu nem ligo elas, tá bom? Mas as duas minhas tem o coolerzinho, funciona direitinho, enfim. Mas eu tenho outras melhores aqui, né? Tem outras que já tá na bancada mesmo, né? Então eu prefiro mais as que eu já tenho aqui na bancada. Tá bom, Paulo? É isso aí. Paulo, vou deixar vocês aí de boa, tá bom? Vou fazer alguma coisa. Não é que eu vou sair, não vou sair não. Vou ficar por aqui mesmo. Eu vou aqui na cozinha, analisar alguma coisa, vou ver o que vou fazer agora, né? Mas eu retorno sim, tá bom? Ontem eu falei com meu pai. Eu falei de vocês, tá bom, Paulo? Falou, tem uma equipe aqui, uma turma aí, uns amigos nossos aqui, meus de rádios. E sempre manda uma lembrança para o senhor, sempre estão comentando aqui, enfim, tá? Comentei sim, viu, Paulo? Tá bem, graças a Deus, tá meio devagar, que lá tá chovendo demais, né? Lá pro Pernambuco, então... Mas tá bem, graças a Deus. Tá bom, Paulo? Então eu deixo um abraço para todos vocês, até daqui a pouco eu retorno, tá bom? Se Deus quiser. Prossiga por aí, Paulo. PO2TBW, PY2EXU de retorno. Ok. Fica à vontade, tá bom, João? Grande abraço e manda um abraço para o senhor seu pai, ok? Um abraço aí da Rodada Alto-Falante. Um abraço bem grande de todos os amigos. Tranquilo? Bom, vamos em frente. Fala, Rogério. PY2 Roma Lima França. Já confirma se ouviu o João com outro rádio, ok? Ele mudou de rádio, acho que uma outra antena também. Já confirma lá para o João se ele chegou aí para você, tá bom? PY2 Roma Lima França. Rogério, adiante. Tá ok, Paulo. Sim, agora eu consegui copiar o João. João, um grande abraço para você aí. Final de semana maravilhoso aí. Recomendações aos familiares lá que você vai fazer a ligação, né? Tá joia? Tudo de bom para você, João. Copiei sim agora, viu? Tô pela Zona Norte aqui. E agora funcionou a sua mudança aí de rádio, tá joia? É isso aí, seu Paulo. Paulo, depois eu vou fazer no próximo câmbio. Eu vou trocar de rádio aqui. E aí a gente faz um teste aí só de curiosidade para ver como é que tá. Eu vou comprar uma bateria nova para um HT. E depois a gente vê como é que fica aí. Mas tudo compreendido aí, viu, Paulo, com relação à marmitinha. Realmente, como você falou, a matemática não bate, né? Como é que você vai ter uma fonte de qualidade com preço lá embaixo, né? Só reduzindo o custo mesmo, né? E lá se vão os componentes de segurança embora. Então, realmente, só para ter um step lá, ou para fazer alguma outra coisa que não seja relacionada ao radioamadorismo, não. Você vai comprometer aí o equipamento, né? De alto custo com uma fonte ali, né? Só, às vezes, de repente, fazer uma escuta, né, Paulo? E liga lá e deixa lá sem fazer modulação. Serve para, às vezes, está precisando de fazer um teste, alguma coisa, um teste com antena, tá longe da estação, você quer levar o rádio para lá, leva, faz, liga e só faz o teste de recepção, alguma coisa desse tipo aí, né? Certo, senhor Paulo? PO2, Roma, Lima, França, PY2
PY2 Eco, Xingu, Uruguai. Positivo. PY2 Roma Lima, França, nosso amigo Rogério. É isso aí, Rogério. Pode trocar aí de fonte, de rádio, e a gente faz experiências. Aliás, a experiência faz parte do radioamadorismo, né, Rogério? E eu não tenho o mínimo problema de fazer experiência com os amigos. Eu estou com antena 1, 2, 3, tranquilo. Estou com rádio 1, 2, 3, tranquilo. Né? Como que está o meu áudio? Como que está o meu sinal? Tranquilo, ok? Então, eu gosto, né? Eu acho que radioamador, que é radioamador, né? Não tem que ficar com história, né, Rogério? Porque eu não gosto de ficar falando de sinal, áudio. Pô, então, você não é radioamador, me desculpa, né? Você não gosta da reportagem de sinal de áudio, então você não é radioamador. Né? Por quê? Né? Porque faz parte do radioamadorismo, né? Aí você fala, não, eu não gosto de ficar falando no indicativo, eu não gosto de usar o código fonético internacional, eu não gosto do código Q, eu não gosto do código Morse, eu não gosto da legislação, pô. Então, você não gosta de nada, então vende tudo, né? Vende o rádio, compra uma bicicleta, né, Rogério? Uma moto, enfim, né? Mas por que não gosta, né? Isso que é a minha dúvida, né? Eu conheço vários amigos, amigaços, hein? Que torcem o nariz, né? Se eu chegar, tudo bem, né? Eu vou falar, vê o meu sinal aí, vê meu áudio. Ele vai passar, tranquilo. Eu já ouvi, né? Amigos pedindo reportagem, ele dá uma cortada lá no amigo, não gosta, né? Ó, fazer o quê, né? Cada um, né, Rogério? Eu não ligo, né? Tranquilo, né? Durante toda a rodada alto-falante, né? 22 anos, né, agora em agosto, tá? Qualquer amigo de HT, rádio base, móvel, no satélite, helicóptero, refletido, direto, não tem problema, né? Vamos falar o sinal, o áudio, qual o problema, né? Legal, né? Eu testei muitos rádios e, pô, quanto eu tô chegando? Olha, agora eu tô com antena 2. Olha, agora eu tô com a direcional. Caiu, subiu, melhorou, piorou, enfim. Tranquilo, né, Rogério? Tem radioamador que tá de mal com a vida, né? Não gosta disso, não gosta daquilo, e não gosta que pergunte sinal, né? Muito frufru, né, Rogério? Radioamador não me toque, né? Conhece o radioamador não me toque? É complicado, né? Bom, 9 horas e 28 minutos. Mais alguém na frequência? Tem alguém chegando aí. Vamos ver se o Rogério ouviu, ok? Eu vou deixar mais uma vez com o amigo. Chegou bem baixinho, tá bom, colega? Tenta novamente, ok? E se puder, falar bem perto do mic. Adiante. É negativo. Percebo falando, mas o áudio aí com muita fritura, muito chiado, tá bom? Se ouviu o colega, Rogério, faz a ponte, por gentileza, adiante. Paulo, acho que estão falando junto. É o CDR, meu vizinho aqui. O CDR é o Wagner, né? Deixa eu anotar aqui. Mas está com problema, Wagner. Wagner me chega a 9 mais 20. A não sei que ele seja portátil, de HT, né? Enfim. PY2 CDR. Fala, Wagner. Acho que é Wagner, né? Deixa eu ver se eu não estou enganado, hein? PY2 CDR. Wagner, tá certo, né? Será que eu estou confundindo os indicativos? Não, é o próprio, né? Mas o Wagner chega a 9 mais 20. Tá chegando com as calças na mão, viu, Wagner? Bom dia, abraço. Adiante. E o Rogério faz a ponte, por gentileza. Fala, Wagner. Tudo em paz, tranquilo? Adiante. Agora chegou, hein? Chegou e já matou o problema, hein, Wagner? Você falou do mau contato. Ó. Você falou um mau contato aqui. Agora que você falou mau contato, deve ter mexido, já chegou com 5. Olha a diferença, hein, Wagner? O que era o mau contato aí? Conector, alimentação do rádio. Conta o segredo aí. Porta fusível, né? Tá aí, ó, o mau contato aí. Isso que o Wagner manja do assunto, hein? Mas
O Osmar tem todas as paradas, né, Wagner? Agora melhorou, tá bom? 5 cravado e áudio excelente. PY2 CDR, adiante. Ô, Paulo, tá agora melhorou, tá me ouvindo agora? Positivo, tranquilo. Ok, eu tô monitorando aqui no HT. Foi hoje no meio de casa, Paulo. Correria aí, né, do dia a dia. Mas, porque Paulo, eu agradeço a oportunidade. Bom estudo pra você. Estou aqui em Malatão, que falou. Tem que correr aqui para algumas coisas. Eu ia viajar aqui dentro da Bahia. Só volta 10 dias, Paulo. E aí, Wagner? Ah, agora tranquilo, hein? Agora 5 cravado. Tá? Não tá chegando os 9 mais 20. Tá bom? Mas pelo menos não tá 1, 2 como tava antes. E muita fritura, né? Pelo menos subiu para 5. Tá bom, Wagner? E tá chegando o Figueiredo. Ô, Figueiredo, bom dia. E o Figueiredo traz boas informações, hein? Local do encontro dos radioamadores. Tá aqui tudo certinho, a data, Capela do Alto. Já vou passar a informação adiante. Tá bom, Figueiredo? Quem tá com a gente na live já tem endereço aí do encontro no segundo domingo de setembro, ok? Quem está com a gente na live da Rodada Alto-Falante na internet, tá aí o endereço e todos os amigos convidados, ok? Você só não falou o seguinte, ô Figueiredo, do churrasco, hein? Vai ter churrasco e como vai ser o esquema lá da participação dos amigos. Tá bom, Figueiredo? Eu já passo o endereço, tá? Sem problemas, e essa parte dos comes e bebes você passa pra gente, ok? Então tá aí, até eu tava dando bom dia para você aqui, ó. Dia Figueiredo, já te mando aí, tá bom? Confirma o churrasco, como vai ser o esquema. Bom, mais alguém na frequência? Então lembrando, hein? Encontro de radioamadores em Capela do Alto, segundo domingo de setembro. O endereço já está aqui na live, ok? No espaço do bate-papo. Eu já passo na rodada todas essas informações, só aguardando o Figueiredo falar o churrasco, como vai ser esse esquema, de participação dos amigos, eu já passo toda a informação, tá bom, Figueiredo? Então, fala o Rogério. Obrigado, Rogério, pela ponte, mas era um probleminha lá do Wagner, né? PY2 Roma Lima França, adiante. Tá ok, Paulo, cumprimentando o Figueiredo, cumprimentando o Wagner. O Wagner ele é meu vizinho, quando eu venho pra São Paulo ele é meu vizinho. O Wagner tá aqui do lado do Andorinha, tá? Uma referência pra você aí. É isso aí, o Wagner disse que vai pra Bahia, Paulo. Vai voltar calminho, calminho pra São Paulo, hein? Ei, beleza, é isso aí. Tá joia, Paulo. Paulo, não vai dar pra fazer o teste que eu falei pelo seguinte, rapaz. Eu munhequei, deu uma munhecada brava aqui. Eu peguei um rádio, o HT, e trouxe o adaptador do outro, hein? Aí, nem a pau, Juvenal. Tá joia? Vamos deixar pra próxima aí. Eu tô com o Baofeng UV5R e peguei o adaptador da Icon. Então não vai dar certo por aqui. Tá joia? Paulo, vou dar uma paradinha por aqui. Vou deixar o rádio ligado, mas tenho que resolver os negocinhos. E tendo a oportunidade eu passo aí para dar uma cumprimentada de novo para você, pessoal todo que estiver na frequência aí, tá? Mas por enquanto vou ter que dar uma atenção para um outro negócio aqui, ter que resolver rapidinho o negócio. Tá joia? Paulo, um abraço para você, até mais. PY2 Roma, Lima França, PY2EXU, Xingu, Uruguai. Só um minuto, Rogério. O rapaz da lanchonete trouxe a conta, hein? Tô esquecendo, hein? Vai ser cartão ou dinheiro, Rogério? Nesse caso a cobrança é lá para Ibiúna, Paulo. E quando tiver em Ibiúna, a cobrança é em São Paulo, entendeu? Tá, então anota o valor aí. Tá, um chocolate, um suco de laranja, salaminho, queijo, pão italiano e patê. Tá bom? Patê de azeitona. Deu R$725, tá bom, Rogério? Tá joia. O CEP lá é 018500, tá ok? Positivo. Bom, sei como meu amigo, eu te mando a fatura aí no dia 31 de fevereiro, hein? Fica tranquilo. Tá bom, Rogério?
Vai firme, hein? Grande abraço e tudo de bom. O pessoal da lanchonete é meio careiro, hein? Não repara, porque né, eles cobram um pouquinho acima da média. Só um pouquinho, viu, Rogério? Mas alguém na frequência? Fala Wagner, PY2CDR, adiante. Sem portadora, sem áudio. Vamos lá, Wagner. Está com Osmar. Famoso mau contato, PY2CDR, sem portadora, sem áudio. Tá bom, Wagner? Adiante. Fico no aguardo, hein? Arruma aí e retorna, ok? Bom, mais alguém na frequência? And let's see here. Yeah, we're coming up now. It shows you the rotor itself too, positioning the antenna with the orange square, and the satellite itself moving with the white dot, and the green dot says that's your acquisition of signal. Absolute, first time you could possibly see it. The SAT unit itself. Esquecendo de passar a informação do Figueiredo, hein? Agora a gente transmite para os amigos a informação completa, né, Figueiredo? Tá tudo desse encontro lá em Capela do Alto, no segundo domingo de setembro, ok? Dia 11. Tá bom? Dia 11 de setembro, né? Um dia fatídico, né? Lá nos Estados Unidos. Não é isso? Lá foi o dia das duas torres gêmeas, né? Que foram para baixo. Mas aqui para nós é um dia de alegria, né, Figueiredo? Então, quem quiser já tá tudo explicadinho ali no site, ok? Na live, no espaço do bate-papo. Quem não está na live com a gente, anota aí os dados, ok? Então, vamos lá. Encontro de radioamadores, Capela do Alto, 130 quilômetros aqui de São Paulo. Do alto do quiosque de eventos da Lagoa Municipal. Então, anota aí. Primeira dica, localização, ok? Local. Capela do Alto, no quiosque de eventos, na Lagoa Municipal. Tá? Tem lá na live, ok? Depois você não precisa anotar agora, né? Pega por lá, tá tudo redondinho. Vai ser no segundo domingo de setembro, né, dia 11, a partir das 8 horas, ok? A partir das 8 horas, churrasco. Né? Cada amigo colabora ali com um pouco de carne, um refrigerante, uma água, um suco. Tá bom? Todo mundo colabora, ok? A minha dica é a seguinte, né? Se for levar carne, linguiça, seja o que for, tá? Leva no isopor com gelo, ok? Porque 130 quilômetros, né? Você pode demorar 1h30, um pouco mais, um pouco menos. Tá? E a carne tem que estar refrigerada, ok? Então, quem for levar carne daqui, né, compra, deixa na sua geladeira e põe num isopor com bastante gelo, ok? Isso é importante. Tá? A carne está bem fresca, tá bom? Bastante gelo ali, pelo menos manter uns 10 graus, ok? Que mais? Quem puder pode também contribuir com 1 quilo de alimento não perecível. Tá? Esses alimentos não perecíveis serão doados por uma instituição lá em Capela do Alto, ok? Então, quem puder, também levando 1 quilo de alimento não perecível. Tranquilo? Então, tá aí. Quem não pegou a informação, tá na nossa live, que o Figueiredo deixou aí pra gente, ok? E um detalhe, né? Todos convidados, ok? Radioamadores, PX, corujas, simpatizantes do hobby. Tá bom? Todo mundo pode comparecer e conhecer o amigo Figueiredo. Né? Quem está providenciando aí todos esses elementos para esse grande encontro, tá bom? Então tá aí. E a gente vai divulgando, tá bom, Figueiredo? Eu vou deixar anotado aqui salvar uma parte aqui, né? E guardo lá na minha página principal e a gente vai divulgando de pouco em pouco, em doses homeopáticas, tá bom? Então tá aí, grande abraço
E recomendo, hein? Esse é um dos encontros mais importantes no interior, tá bom? Capela do Alto, com o nosso amigo Figueiredo, ok? Tá? Não vai chegar sem nada, hein? Leva uma carne, leva uma linguiça, leva um refrigerante, pãozinho, enfim, né? Colabora com um pouquinho. E esse detalhe é importante, tá? Essa carne num isopor com muito gelo, tá bom? Vai ficar 2 horas no calor do carro e a carne chega daquele jeito, né? Quem come já dá uma dor de barriga tremenda, tá bom? E outra coisa, né? Carne boa, tá? Não vai levar colchão duro, não vai levar músculo que não dá certo, né? Levar músculo, o Figueiredo taca na tua cabeça, né, o Figueiredo? Bom, mais alguém na frequência? I'm going to go sort of down the band a little bit with my VFO, find a clearer frequency, Alpha Bravo. Oh, let's pick this here, Alpha Bravo 5 Nancy, AB 5 Nancy, Echo Mike 34. So we're down to 0.27 kilohertz offset right now, which is interesting. Now you see other signals on the passband. Let's just tune to them. One, two. Now, a phenomenon that sometimes happens is as it gets high in the arc right over you, your antenna position is going to sort of have to flip around because you're beaming out towards the horizon or up a little bit, and sometimes your antennas will flip over. You can also control whether the antennas are able to just flip backwards over into a reverse position to be able to get you to spot the satellite and move the antennas into position quicker. That's if your antennas are symmetrical, vertically or horizontally. This is normally not a problem. All right, AG2J, copy Alpha Bravo 5 Nancy, Echo Mike 34. Roger, your Fox Mary 29, Alpha Bravo 5 Nancy, Echo Mike 34, Echo Mike 34 Hot Springs, Roger. Roger, Echo Mike 34, thanks a lot, have a great day. Alpha Bravo 2, you in clear. All right, give me your locator again. Locator is Fox Mary 29, Fox Mary 29, New Jersey. All right, very good, thank you, 7-3. So we just sort of knock out some contacts. The pass on this is really, really nice today. So you'll see that there's just a whole bunch of signals across the passband, and we can tune across them. November 34, go ahead and CQ and listen. So they're giving their designator immediately. And if the conditions were good and you didn't have anything else to do, in other words, you'd worked everybody in the passband, you could have a QSO for 5-10 minutes. And you get to know almost everybody out there to a point where you're just not meeting anybody new for a while until maybe you get on a different SAT or you're there and it has a different pass where it's covering a different area for you. And of course, the clearer shot your antennas have at the horizon, the better things will be for you as far as getting to stations which are on the edge of the passband or the footprint of the satellite itself. And as the satellite now, we'll look back over here and we'll see that it's getting down off its top arc and coming back down towards your loss of signal. The coverage of the satellite becomes different. We're covering more of Alaska now and northern Canada. We're starting to cut off South America, but you will get to a point where you just can't hit it. Now, on Radio Sport 44 or high pass satellites that are very high in the air, you not only have a longer time that you're going to be able to see them, but you're also going to be able to hit them for at further distances out, I've noticed. So the truth. Bom dia, PY2EXU, adiante. Positivo aqui, Paulo. Bom dia, viu? Bom dia para você, bom dia extensivo aí à família. Um ótimo domingo aí, ok? Bom dia a todos da frequência aí também, tá bom, Paulo? Espero que esteja tudo 100% aí, né? Ok, Paulão?
Um abraço aí, viu? Deu 2 kg até o Golf, Papai PY2EXU. Ok. 2 kg até o Golf. E o Marcos. Abraço, bom domingo, hein, Marcos? Ó, amigo aí. Tudo em paz, tranquilo. Feirinha hoje, não vai. Fica só no descanso, ou trabalho, enfim. Como que tá a programação, Marcos? Tudo de bom. Deu 2 kg até o Golf. Adiante. Ok. Ok, Paulo, não, hoje é só alegria, hein? Joguei ontem e hoje, que é muito raro, né? Tá bom. Mas, enfim, aproveitar a folga, né? Ficar em casa hoje. Dar uma relaxada aí, viu? Tá ok, Paulo? Ô, Paulo, só comentando uma coisa aí, você tava comentando de fonte aí. Tem uma fonte no mercado muito boa, viu, Paulo? Embora o pessoal tenha um certo preconceito com fonte marmita, mas eu recomendo, que eu tenho 2 aqui, já comprei com ele a segunda vez, vou comprar mais uma, tá bom? Uma chamada Mega. O nome dela é Mega, ela tem um voltímetro, ok? E ela tem... Agora saiu uma de 90 amperes, viu? 90 amperes, R$189 aí. Tem 2 deles de 50, tá? A ventoinha deles é com... A ventoinha deles tem termostato, tá? Conforme a fonte esquenta, ela aciona. Isso é raro, né, em fonte marmita. Geralmente vem aquelas ventoinhas barulhentas, né? A deles não, tem um termostato. Deixa eu baixar outra banda aqui. Vem uma ventoinha já com termostato, viu? Conforme ela esquenta, ela aciona a ventoinha. Tem proteção, tá bom? Enfim, sempre que comprei deles, tenho 2 e vou comprar a terceira agora, que saiu de 90 amperes, né? Tenho 2 de 50 aqui. Eu já usei ela até no HF, viu? No F840 aí com 100 watts, 103 watts, e a bichinha corresponde aí. Tá ok, Paulo? É da Mega, tá? Tem aí no Mercado Livre. R$189,98, já com frete. Essa de 90 amperes, é lançamento, ok? Positivo, Marcos. Isso é bom, uma referência, né? Uma referência, depois você passa direitinho, Mega, e qual modelo você comprou, né? Tem uma especificação lá de 30, 40, 50 amperes ou mais, né? Então a marca é Mega, né? Mike Echo Golf Alpha, né? Tá aí, o Marcos tem, né, 2 fontes marmitinha dessa marca, né? E segundo o Marcos, excelente, ok? Tem proteção, tem cooler, né? Então o que eu falei, né, Marcos? Você tem as boas referências, as mais ou menos, e as porcarias, né? Tem que saber comprar aí com muito cuidado, né? E quando tem uma referência, usar a referência de um radioamador. Por quê, né? Porque o Marcos já usou aqui em V, em UHF, em HF, né, que um rádio de 100 watts pode chegar até 30 amperes, ok? E a fonte segura a onda, né, Marcos? Então, sempre a dica dos amigos vale a pena. É ou não é? Então tá aí, Marcos. Deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. Então deixa contigo. Se tiver mais alguma especificação da fonte, passa para os amigos. Pelo 2 kg Hotel Golf, adiante. Positivo, Paulo. Eu tô fazendo aqui um comentário, mas não é propaganda nem nada. Não tô incentivando ninguém a comprar, entendeu? Eu não tô ganhando nada com isso, né? Só para falar, porque é uma certa polêmica aí sobre fonte marmita. E é o que você falou, né? Não podemos generalizar, né? Tem muita coisa ruim no mercado? Tem, mas eu tô falando porque essa eu já comprei e até hoje não me deu problema, tá? Tô com elas aqui. Eu tenho mais de 3 anos que eu tô com a minha aqui, tá bom? E ele tem de 20 amperes, 30 amperes, 50 e agora saiu de 90 amperes, tá? 20, 30, 50 e agora de 90 amperes.
Tá bom? Ela tem a ventoinha com termostato já, ela só aciona quando ela esquenta e é super silenciosa, tá bom? Vem com nota fiscal, eu tava esquecendo esse detalhe, viu? Vem com nota fiscal, tudo certinho. O voltímetro você pode escolher na cor branca ou na cor verde. Eu sou palmeirense, vou comprar na cor verde, né? Lógico. Tá bom, Paulo? Mas enfim, aquilo que eu te falei, não tô ganhando nada com isso, entendeu? Eu só tô falando porque é boa, né? Porque quando uma coisa é boa, a gente tem que recomendar aos amigos, tá? Ela já vem com cabo de energia, né? Tem umas que não vem, né? Você tem que comprar, colocar, enfim. Essa aqui não, ela já vem com cabinho, entendeu? Pra ir na tomada, tudo certinho. A ventoinha já vem com o termostato, ela só aciona depois que ela esquenta. Tá bom? E é super silenciosa aí. Tá certo? E sem contar que já vem com nota fiscal, tudo bonitinho, né? Tem garantia de 1 ano, tá? Deixa eu ver se é 1 ano aqui, só confirmar aqui. Se eu não tô falando groselha, hein? Tá, cadê aqui? Essa é a minha garantia de 1 ano, tá? Garantia de 1 ano. E o voltímetro lá você pode escolher na cor verde ou na cor branca. Tá certo? Tá no Mercado Livre aí, ó. Você pode olhar aí, fonte mega. Sabe onde ele tá? É São Paulo. Deixa eu ver se aqui, se é isso mesmo. Cadê ele? Outro aqui. É São Paulo. Tanto é que entrega no outro dia, tá? Você compra num dia, no outro dia já tá entregando aí, ó. Comprar hoje mesmo, vai chegar na terça. Tá bom, Paulo? Tá aí. Nota fiscal, tudo certinho. A fonte que eu recomendo, ok? Maravilha. Então tá aí, Marcos. PY2 Kilo Hotel Golf, PY2EXU Paulo, aeroporto de Congonhas. É uma boa referência. Legal, né? E o preço também muito bom, né, o Marcos? Mas o fabricante é uma referência. Né? Falar o nome do fabricante, porque nesse preço aí, considero até razoável, ok? Mas pode encontrar, né, nessa mesma especificação, pela metade do preço, por 1/4 do preço, né, Marcos? Aí desconfia, né? Aí também não vai querer levar gato por lebre, né, Marcos? Achar que R$ 35 vai levar uma fonte para mais de 30 amperes, com proteção, com cooler, né, com termostato, né, Marcos? Questão de você também ficar esperto, né? Aí a culpa é do amigo, né? Se leva um chapéu, é porque quis, né, Marcos? Tá bom? Então o Marcos já passou as dicas e boa sorte. Mas é o que você falou, né? Tem fonte para todo mundo, né? Para todo bolso também. Né? Fontes aí de todo mundo, fontes nacionais, fontes importadas, com transformador, né? Com trafo, são as lineares, chaveadas, enfim, né? Para todo gosto. E bolso também, né? Tem fontes aí que custam bem carinhas. Bom, mais alguém na frequência? O meu Bravo Delta. Ô, Roberto, bom dia. PY2 Romeo Bravo Delta, grande abraço e um bom domingo. Como está o amigo, família? Tudo em paz, tranquilo, Roberto? Adiante. Beleza, Paulo, bom dia a você, a todos, internautas. Parece que o Marcos estava por aí, bom dia a ele, que eu acabei de ligar. Bom, Paulo, por aqui está tudo beleza, espero que esteja tudo bem com todos. Um domingão aí bacana, né? Pelo visto vai esquentar, vai sair um solzinho aí, já temos um solzinho. Então tá bom, Paulo, tá tudo jóia, viu? PY2 Romeo Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Positivo. Então, maravilha, Roberto. Além do Roberto, obrigado pelos votos. Além do Roberto, mais alguém? PY2 Romeu Charlie Oscar. Bom dia. Opa, o Reinaldo Prats. 2 Romeu Charlie Oscar. Anotado, hein? Livrinho da amizade, hein, o Reinaldo? Bailarina no tapete branco, hein? E aí, tudo em paz, tranquilo?
Tudo certo? Uma vez a esposa ouviu falar da bailarina, viu, Roberto? Marcos, Reinaldo Prates, deu uma confusão, hein? A esposa, que história é essa de bailarina, hein? Que conversa mole de bailarina. Quem é essa sirigaita, hein? Não, é o código, né? Nos 11 metros. Bailarina é caneta e o tapete branco é o papel, ok? Ah, bom. Eu já estava quase apanhando, viu, o Reinaldo? Quase levando uma surra, hein? PY2EXU, Romeo Charlie Oscar. A esposa imaginou uma bailarina ali na ponta do pé, né? E vestidinho curto e tal. É coisa de mulher, né? Já aconteceu isso contigo, Reinaldo? PY2EXU, Romeo Charlie Oscar. Grande abraço, bom domingo. Negócio de bailarina, realmente ficou só na recordação, né? Mas quando a gente adentrava para falar no rádio, a mulher ficava de antena ligada, né? Você fica aí com essas sirigaitas aí conversando e fica o dia inteiro aí, vai ficar no rádio o dia inteiro. Ah, meu Deus do céu, sempre tinha alguma coisa para falar, né? Mas bom dia aí ao Robertinho, né? Romeu Bravo Delta, que entrou agora. Eu levantei agora, sentei aqui, liguei aqui, já estava na frequência. Liguei aqui o equipamento aqui SDR. Aí puseram para funcionar novamente. Então estou escutando eu falar e os demais, né? É muito bom. É um componente a mais aí para nos auxiliar, né? Como você tem aí o YouTube, nós temos aí o SDR aí. Mas beleza pura, meu amigo Dr. Paulo. 7 estrelas. Para quem não sabe, é o único. Todos querem igualar, mas nunca vai conseguir porque só tem um 7 estrelas. Mas prossiga, PY2EXU, comandante a rodada do alto-falante, a asa dura de Congonhas. Prossiga, meu irmão. Ok. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prates. Lembrando, estamos ao vivo na internet, lá no YouTube. Quem acompanha a rodada alto-falante via radiofrequência poderá acompanhar também na internet, ok? Diariamente tem a live, primeira edição, na parte da manhã, segunda edição à tarde, 17 horas em diante. E a gente deixa aí essas gravações diariamente, ok? 2 por dia, durante a semana, e sábados, domingos e feriados, uma gravação, ok? Com uma edição única, fica uma gravaçãozinha para os amigos. Então tá aí. Como o Reinaldo Pratos é meu amigo, viu, Marcos? Roberto e Corujas, então ele exagera um pouquinho na dose, hein? Uma estrelinha já tá bom, hein, Reinaldo? Mas o Reinaldo exagera, joga 7, né? Esse negócio de papo de esposa, tá pior do que a bailarina, o Reinaldo, sabe o que é? Quem foi PX sabe, hein? Quem foi PX, levanta a mão. Então, a tal da loira suada, hein? Nossa, se a bailarina já dá encrenca, a loira suada encrenca ao cubo, né? A esposa já imagina, né? A loira suada, de biquíni na praia, óculos escuro, moreninha, ou clarinha, ou mais ou menos, enfim, né? Aí a encrenca é em dobro, né? Já vem com pau de vassoura na estação, viu, Reinaldo? Que história é essa de loira suada, hein? Calma, né? A bailarina é o lápis, a caneta, né? E a loira suada é a cervejinha, né? Aquela Skol, né? Aquelas marcas de cerveja. Isso que é a loira suada não tem mulher na parada, fica tranquilo, hein? Loira suada e bailarina é para cerveja e caneta. Ah, bom.
a esposa já fica mais tranquila, né, Reinaldo? Mas cuidado, hein? Quando falar em loira suada e bailarina, já fica olhando para a esposa, que ela vem com tudo, hein? Panela, frigideira e cabo de vassoura, né, Reinaldo? É pra esclarecer bem, né? É bom você passar essa dica, né? Dos palavreados dos 11 metros, das gírias, né? Das gírias dos 11 metros. Pode ser pego desprevenido, hein? E no dia seguinte, um baita galo na cabeça, né, Reinaldo? Bom, mais alguém na frequência? Então tá aí, Marcos. Na tua estação tem também aí pelo menos uma bailarina e uma loira suada, né, Marcos? Também tem ou não tem? Kilo Hotel Golf, adiante. Ok. Positivo, hein, Paulo? A loira suada tá ali, né? Defunta, já tá cheia, hein? A defunta tá cheia, né? Sabe que defunta é geladeira, né? Na língua dos 11 metros aí, defunta é geladeira. A defunta tá cheia de loirita ali. Tá, bailarina, é isso aí. Bom, eu moro sozinho, né, Paulo? Sou separado, então não tem esse problema. Mas a galera aí que é casada, cuidado aí, barbaritinga, hein? Bom dia aí, o Reinaldo Prado. Bom dia aí, o meu bravo Deto. Tá bom, Alberto? Aquele abraço aí. Bom dia a todos que estão chegando aí também, viu? A mulherada fica de orelha em pé, né? Cuidado aí de loirita, cuidado de bailarina. Não é fácil não, hein? Paulo, só te comentando, além que a fonte ela tem também, ela tem carregador de bateria, viu? Tanto de moto como de carro também, viu? Ela carrega em 1 hora lá a bateria. Tem mais essa qualidade aí, viu? Mais essa opção que vem nela, né? Além disso, ela ainda carrega a bateria, viu, Paulo? Poxa, bacana, hein? Então já vem com flutuador, né, o Marcos? Né, quando a bateria está carregadinha, ela deixa, né, de mandar aquela carga para a bateria e acende uma luzinha vermelha normalmente, né? Verde quando está carregando a bateria e vermelha quando já carregou ou mantém em flutuação, né? De repente tem 3 luzinhas, né? Eu já vi fontes com 3. Né? Verde está carregando a bateria, vermelha e amarela que está carregada e mantendo em flutuação, ou seja, né? Quando cai um pouquinho, ela manda mais carga, segura, né? Para, enfim. Se chama flutuador, ok? Não é boia, hein? Não é o que você usa na piscina ou no mar, tá? Esse é um outro circuitinho na traseira da fonte. Quando a sua fonte tem um flutuador, né, significa que você liga uma bateria e ela, né, a sua fonte, carrega essa bateria, ok? Que é um negócio bem legal, né? Até porque essa fonte, né, faz a seguinte comutação, né? Acabou a energia elétrica, né, a bateria já passa direto a alimentar o rádio. Então, você pode estar com a portadora no ar, sem problemas, hein? Está puxando lá 15 amperes, acabou a luz, a bateria já entra direto, ok? Você nem sente nada, né? Tá tudo ali conectado, ok? Bem legal, né? Bem interessante. É um no-break para o rádio amador, né? Com certeza. Bem interessante. Bom, mais alguém na frequência? Então, deixa eu passar a informação que o Figueiredo acabou de passar para a gente, hein? Super importante. Anota aí que é coisa boa, hein? Primeiro, evento de rádio amador. Segundo, churrasco. Terceiro, eu acho que vai ter sorteio de equipamentos. Todos os encontros em Capela do Alto, tem sorteio de um rádio, de uma antena, de uma fonte, eu não sei o que vai ter, né? De repente é um acoplador, uma chave de antenas, enfim, né? Pode ser um monte de coisa. Tá? E é o dia inteiro, hein? Esse churrasco começa às 8, tá? E é o dia inteiro ali de papo, de churrasco, feirinha, né? De usados, ok? Que é bem legal também. Tá? Então anota aí, vai ser no segundo domingo de setembro. Dia 11, ok? Dia 11 de setembro. Local: Capela do Alto,
quiosque de eventos. Capela do Alto dá uns 130 quilômetros. Quiosque de eventos a partir das 8 horas, ok? 8 horas em diante. Levar carne, refrigerante. Se quiser levar um pãozinho, um carvão, também pode, né? Mas não vai chegar com a mão abanando, ok? Vai chegar com os 5 dedos da direita e da esquerda, né? E bom dia, tal. Tem que levar alguma coisa para ajudar no churrasco, ok? Uma dica. Então, se você for levar uma carne aqui de São Paulo, qualquer lugar aí longe, tá, põe no isopor com gelo, ok? Às vezes o calor, no dia de sol, essa carne dá uma dor de barriga em todo mundo. Tá bom? Então, pega uma carne, né, põe na sua geladeira. Carne boa também, né? Não vai comprar músculo, colchão duro, que não vai dar certo, hein? Então, carne boa para churrasco, né? Ou linguiça, enfim, né? Tranquilo. E saindo da sua casa, já põe na geladeirinha, né, no isopor com gelo e vai numa boa, ok? Se essa viagem demorar 1h30 ou 2, a carne chega em condições de ir pro fogo, ok? Então tá aí. E outra coisa, né? Levar 1 quilo de alimento não perecível. Por quê, né? Porque depois do evento, tudo que sobrar, carne, pãozinho, refrigerante, tudo, né? E esse 1 quilo de alimento não perecível vai para uma instituição de caridade, ok? Então, vamos colaborar. 10 horas 7 minutos. Mais alguém na frequência? Ok. Então fala o Roberto. PY2EXU Romeo Bravo Delta, adiante. Maravilha, Paulo. Então tá bom. Eu vou precisar sair aqui. O Reinaldo, bom dia, aquele abraço, ótimo domingo aí, tá bom, Reinaldo? Beleza, Paulo. Maravilha, né? Essas feirinhas aí é legal, né, rapaz? Vai lá, participa, bate um papo. Quando dá pra mim nunca dá certo, viu, Paulo? E a maioria é no domingo, né? E no domingo, pra mim, é um dia mais complicado aí, porque sabe como é que é, né? Domingo é aquele dia que não dá pra você abrir mão, a esposa não abre mão, viu? Então, fica complicado. Pra mim sempre foi complicado no domingo. Mas, de repente, uma hora surge uma oportunidade e a gente consegue. Tá bom, Paulo, prossegue aí, eu agradeço, tenha um ótimo domingo, você e todos. E vamos nos falando, que eu preciso dar uma pequena saída aqui. PY2, Romeo Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Ok. Tá bom, Roberto? Grande abraço. Tudo de bom. Reinaldo Prats, PY2 Romeo, Charlie Oscar. Adiante, Reinaldo. Perfeitamente. Seu Robertinho já vai saindo pela esquerda. Aquele abraço. Um bom domingo aí para você e para a família. Outro colega que entrou, o Kilo Hotel Wolf, né? Não anotei o nome, mas receba o meu bom dia. Bom domingo. Então, você sabia, Paulo, que quando eu ligo aqui no SDR, já fica na frequência sua. Parece que até está combinado. É, 146, 410. Eu achei interessante, né? Logo que eu liguei, já está na frequência aqui. Então, Paulo, você falou da bailarina. Eu tô com uma gata aqui, mas é gata de animal mesmo, né? A minha neta ganhou uma gatinha e lá ela tem 2 cachorros, né? Grande. Então não levou pra lá, não. Deixou aqui com a avó, né? E onde tá a avó não tem um espaço grande pra ela pular, pula muito. Aí eu falei, traz aqui onde eu me encontro aqui, eu tô sozinho, né?
Aí ela gosta de ficar na cama, rapaz. E fica ali rosnando, querendo ficar perto da minha cabeça. E à noite eu tirei ela fora, quer dizer, pra sala e fechei a porta do quarto, né? Deu umas miadas e tal, mas eu falei, não, deixa, senão eu não consigo dormir, né? Aí quando eu chego lá para umas 5 da manhã, aí abri a porta para ela entrar, aí ela vem lá, se aconchega, mas é uma distração, viu, Paulo? Ela agora tá olhando para minha cara aqui, ela tá na sala olhando para minha cara, mas é esperta demais, rapaz. É filhote, né? É uma distração, né? Então, vamos em frente. Hoje eu gostaria de saber qual é o salgadinho que tem hoje. Eu não tomei café ainda. E a hora que tiver mais gente aí, eu vou dar uma corrida para tomar um café com leite e um pão com manteiga. Mas se tiver uma coisinha melhor aí, você me manda via drone. Assim a gente, em vez de tomar o café, eu como aí um salgadinho. Não sei o que vai ter hoje, depois me fala, né? Prossiga, meu amigo, Dr. Paulo, comandante 7 estrelas da rodada do Alto-Falante, aí pelo aeroporto de Congonhas. Falando nisso, disse que queriam comprar o aeroporto, né? Terceirizar. Eu não sei se fizeram ou vão fazer. Mas tem que falar com você primeiro se você autoriza. Ok? Dá continuidade aí, meu nobre colega. Ok. PY2EXU Romeo Charlie Oscar. Reinaldo Prats. Mais alguém? Y2CY. Esse indicativo não é estranho, hein? Eu conheço de algum lugar, viu, Reinaldo? Esse tal de PY2CY. Parece, se eu não estou enganado, amador que não gosta muito de telegrafia, viu, Reinaldo? Que quando eu dou aula de telegrafia, ele joga ovo, tomate na minha antena, hein? Parece que é um amigo que não gosta muito de CW, viu, Reinaldo? Mas vamos atendê-lo, hein? Bom, comes e bebes, o que tem hoje, Reinaldo? Eu fiz uma inovação, ok? Temos pastel, hein? Só pastel, só pastel. Só que todos os sabores, hein? Camarão com catupiry, bacalhau com catupiry, 4 queijos, pastel doce, banana, tudo que você imagina, hein, Reinaldo? Tudo que você imagina no pastel, hein? Salgados e doces, tá bom? Pode escolher o sabor que tem, hein? Qualquer pastel. E caldo de cana, à vontade, hein? Você pega o copinho e enche lá com sabor de caldo de cana com limão, abacaxi, misto. Né? Uma festa, hein? Hoje, pastel e caldo de cana, viu, Reinaldo? Fala, Cláudio. Grande abraço, bom domingo adiante. Bom dia, Paulo. Opa, só um minuto, Cláudio. Tem mais um bom dia aí. Quem é? Ok, só na coruja, então. Obrigado, bom dia. CY, adiante. Ah, bom dia, hein? Bom dia com espaço de câmbio aí. Quem sabe mais alguém adentra? Muito bom dia, viu, Paulo? PY2EXU, PY2CY móvel, estacionado aqui na porta de casa. Acabei de tirar o carro, fechei a garagem. Eu tô indo na padaria, hein, Paulo? Tô indo na padaria. Vou comprar aí um pão, um trem diferente aí pra comer, hein? Quem sabe aí um pão de queijo, sei lá, né? Tá certo? Essa noite de trabalho, o chefe liberou a gente aí, era 2 horas da manhã, 2h30 eu já tava aqui em casa, hein, Paulo? Então deu tempo de dormir, hoje eu tô de folga, dá pra curtir o domingo, hein? Beleza? Se tivesse feirinha, hoje era o dia que eu ia, hein?
Tá certo, Lair Melino, né? Falou, Paulo. Bom dia aí, o Reinaldo. Tá doido pra tomar aí um café com leite, brincando aí com o gato? Tá certo, Reinaldo. E o Reinaldo comentou aí da venda, né? Do aeroporto aí. Eu que quis comprar, viu, Reinaldo? Eu quis comprar, a gente negociou, mas eu quis dar o rádio aí como parte de pagamento. Os caras não quis pegar, eu deixei quieto, hein? Não sei se vão colocar a venda ou não, viu, Reinaldo? Beleza? E é isso aí. Quanto à telegrafia, eu gosto um pouquinho, mas é só um pouquinho só, hein, Paulo? Beleza? Eu, o Zé do Parque, né? Quem mais gosta aí? Só um pouquinho. O Luiz, né? PY2IT, deve estar escutando a gente, hein? O Luiz escuta a rodada alto-falante, ô Paulo? O Reinaldo falou aí do... Deixa eu soltar o PTT aqui por causa do Tote. O SDR, né? O Reinaldo falou que liga o SDR e fica aí na sintonia aí da rodada alto-falante, né? Outro dia eu passei no QTH do Luiz, ele foi me mostrar acho que é DGEM, não sei, aqueles radinhos, né? Que os rádio escuta aí gosta de... Curte, né? Como rádio escuta aí. E tava sintonizado aí em 146.410 MHz, hein? E ele comentou aí que geralmente dia de domingo ele liga o radinho dele lá e fica escutando aí a rodada alto-falante aí, hein? Tá certo? Do início ao fim, hein? O cara acorda cedo e fica lá escutando. Beleza, ô Paulo? Tá vendo aí a importante aí da modalidade SWL, né? Os rádio escuta. É a turma aí que curte de verdade aí o rádio escuta, né? Tem equipamento e tal, né? Pra escutar aí, né? O rádio amador aí do mundo, do Brasil, né? Beleza? E o Reinaldo aí com o SDR, né? Eu sempre cumprimento, hein? A turma do SDR, né? Agora eu vou cumprimentar a turma aí do SWL, né? Também, hein? Por causa do Luiz. Beleza? E a turma aí que acompanha a rodada alto-falante pelo YouTube aí, muito bom dia. Que todos aí tenham um ótimo domingo, hein? Tá certo, ô Paulo? Então tá aí, meu amigo. Prossiga daí, deve ter mais gente aí querendo falar. O Reinaldo, eu tô escutando bem aqui, só escutei o Reinaldo e você até agora, hein? Não sei se tem mais gente. Bom dia a todos aí. Que todos tenham um domingo aí abençoado, hein? Bom, eu tô modulando dentro do carro, aqui na Vila Nossa Senhora das Mercês, bem pertinho aqui do quilômetro 10 da rodovia Anchieta. Falou, Paulo, PY2EXU, PY2CY, câmbio. Ok. PY2CY, Cláudio, móvel ancorado. É isso aí, Cláudio. Verdade, né? Lembrarmos aí dos corujas, dos dexistas, dos radioamadores, dos PX, dos que ainda estão ali pensando em tirar indicativo, enfim, né? Todos que acompanham a rodada alto-falante via radiofrequência e via internet. Aquele abraço e um ótimo domingo. E amigos também, né, que estão longe, né? Amigos do Brasil e amigos aí de outros países. A todos um grande abraço. Isso aí, como que é a tecnologia, né, Cláudio? Quem ia imaginar, né? Principalmente eu, quando comecei lá nos 11 metros, com 15 anos, que um dia, né, eu estaria fazendo uma rodada, transmitindo radiofrequência e parte pela internet, né? E como as coisas evoluem, né? E outra, né? Tudo isso são legislações diferentes. As legislações do radioamadorismo, aqui, né, para a radiofrequência, a legislação da internet, do YouTube, lá, na internet no YouTube, e as duas coisas precisam tomar muito cuidado para não misturar as bolas, hein? Pode ser explosivo, ok?
Só de pegar uma parte de uma música, uma ocasião, né, que eu passei na rodada, né, já levei um puxão de orelha do YouTube, tá? Não foi do dono, ok? O titular era uma banda inglesa, tá? Isso se chama direitos autorais. Então, tudo que você pega dos outros, precisa muito, muito cuidado, ok? Tem direitos autorais, literatura, música, filmes, curta-metragem, longa-metragem, né? Os youtubers, né, que são os donos, os proprietários, né, de direito autoral dos seus assuntos e termos da internet do mundo inteiro, né, tem os seus direitos preservados pelos direitos autorais, ok? E o YouTube, o Cláudio, né, sem que esse amigo, né, tome as dores, já notifica a gente, ok? Então, no caso do dono, né, dessa música lá na Inglaterra, ok? Em Londres, né, já mandou um aviso, ó, você está burlando as normas do YouTube, né, está sujeito às penalizações e direitos autorais, né, num processo futuro, ok? Crime, né? Processo crime futuro por conta do titular dos direitos. Então, você tem direitos para radioamadores, direitos na internet, perante o YouTube, perante obras literárias, ok? Música, youtubers, tudo na internet tem direitos autorais. Então, você pisa em ovos, né? Precisa tomar muito cuidado para não misturar as tintas e ficar usando coisa dos outros sem licença, ok? O próprio YouTube já me notificou várias vezes, tá? Já tirou alguns vídeos do ar, cancelou, né? Tá bom, complicado, hein? Você tomar muito cuidado, são duas situações diferentes, né? Uma norma nossa aqui, 4 legislações praticamente, todas as normas do YouTube, ok? E lá no YouTube entra tudo, né? Código Penal, Civil, ação indenizatória, pode ter um baita processo crime, né, ser condenado, e mais uma ação na esfera civil, ok? Uma indenização por usar indevidamente uma música, um vídeo, um filme, uma literatura, ok? É complicado, hein? É bem complicado. É o que eu falei, né? Tá pisando em ovos. Bom, mas alguém na frequência? Então, Marcos, PY2EXU, Hotel Golf adiante. Paulo, dá uma continuidade. Eu tô aqui no baixa frequência, aqui já volto, por gentileza. Ok. Então, te aguardo aí, Marcos. Retornando, dá um grito. Do Tarzan, né, Reinaldo? Manja aquele grito do Tarzan? Esse do primeiro, né? Aquele em preto e branco ainda. Eu não sei o que, o Ice Miller, né? John, acho que é John, né? John Ice Miller, acho que é isso. Aquele grito do Tarzan é insuperável, hein? Fala, Reinaldo Prats, Romeu Charlie Oscar, adiante. Cumprimentando o Cláudio aí também. Se eu entendi, é PY2 Xingu Yankee. ZY, né? ZY. Se não for, depois me corrige. Então, o negócio então é pastel hoje, né? Pastel e caldo de cana. Caldo de cana não pode ser muito que me abaixa a pressão. Né? Se for muito caldo de cana. Copinho pequeno, tudo bem, dá pro gasto aí. Da dona, aqui o nome da danada aqui, da gata é Lua. Tá aqui no meu colo aqui, gosta que faz agrado nela, fica querendo depois dormir, fecha os olhos. O bichinho é manhoso, viu? Já desde pequeno. É fogo, né? Mas o que eu posso dizer? Quer dizer que vai ter uma churrascada aí. 130 quilômetros, mais ou menos. Eu não sei onde é que é, mas deve ficar bom lá, a churrascada, né? Que quem vai já vai preparado mesmo, pelo que você falou. Carne de primeira não traz colchão duro. Tem que levar
cerveja e outra, hein? Não pode beber bebida alcoólica, que aí não pode dirigir, né? Não, principalmente na hora de vir embora, né? Não bebe bebida alcoólica. Se for beber, manda outra pessoa que não bebeu bebida alcoólica para não causar nenhum acidente. É legal, legal. Eu ainda estou com o meu carro ainda para fazer o motor, vai ficar pronto ainda na semana que vem, né? Semana que vem já está tudo, as peças da retífica, as peças que foi comprada. Rapaz, esperar, né? É coisa que quase todo mundo teve problemas mecânicos aí com seus automóveis, barbaridade. Eu estava escutando aí agora cedo, né? Quase a hora que eu levantei aí da cama, eu estava te assistindo você no YouTube, né? Pois coloquei lá e ouvi você conversando, né? Via televisão, né? Estou te ouvindo você via televisão. E eu ponho lá no YouTube, né? Porque aí eu escuto música, eu ponho música ali. Se quiser te escutar, eu vou escutar você. Enfim, estava te escutando, aí levantei, sentei na cama, me troquei. Estavam falando aí que para tomar cuidado quando você for num estacionamento, que os caras ficam dentro de um carro com equipamento e na hora que você aciona a tua chave lá, a segurança, o travamento, né? O travamento das portas, diz que eles têm um equipamento que faz assim para anular aquele travamento que você fez. Você acha que travou as portas com o controle remoto, mas ficou aberta a porta. Então diz que é para você confirmar novamente se a porta está trancada, né? Que eles estão roubando coisas que é deixado dentro do carro. Então eu estava explicando, né? Você tem que pegar um papel alumínio e enrolar no controle remoto, né? Na chave, né? Que tem o controle do carro, um papel alumínio. É cada uma que os caras inventam aí que vou te falar, hein? Trabalha mesmo para o mal, né? Você vê, eu fiquei prestando atenção e você tem que tomar cuidado, não deixar coisas dentro do automóvel quando você for num lugar que tem, no estacionamento aí que tem, sei lá, de supermercado, enfim. E ver se não deixa as coisas dentro aí, mala, objeto valioso. E os caras roubam os objetos. Ele não vai roubar o cara, ele vai roubar o que você tem dentro do carro, entendeu, Paulo? Prossiga aí. PY2EXU ONL, bom dia, Reinaldo Prats. Ok. PY2ONL. Já passo, tá bom? Anotado aqui. Oscar Lima November. Oscar November Lima, né? ONL. Anotado aqui, tá bom? PY2 Romeo Charlie Oscar. Reinaldo Prats. É isso aí. O pessoal tem uma criatividade, né, Reinaldo? Te falar, o que eles não roubam, né, Reinaldo? O amigo desliga a bateria, ele vai lá com um guincho, leva o carro. Aí põe segredo, eles descobrem o segredo. Agora com a chave, né? Que dureza, hein, Reinaldo? Complicado, né? Talvez pior, né? Bom, vamos lá. PY2 Oscar. November Lima. Bom dia, grande abraço. Grande amigo Ramalho. E aí, Ramalho? Tudo em paz, tranquilo? Hoje tem pastel e caldo de cana, hein? Todos os sabores, pode escolher, tá bom? PY2 Oscar, November Lima, adiante.
certo? Pegar a Avenida do Estado ali. Tá bom, Paulo? PY2EXU, Ramalho Móvel. Bom dia, abraço, bom dia, tudo mais pela frequência. Ok. PY2 Oscar, November Lima, Ramalho, Avenida do Estado. Então, tá, Ramalho, um ótimo domingo. Fica com a gente, hein? Mais alguém na frequência? PY2CY. Fala, Cláudio. Escolheu os sabores aí de pastel? Pode escolher até 5, hein? Depois repete, tá bom? Você escolhe 5 sabores, né? E bem recheado, viu, Cláudio? Não é aquele pastel de vento, né, Reinaldo? Quando você morde, vem aquele vento de duas uma, né? Você queima o lábio, a língua, ou pega uma pneumonia, né? Se for um arzinho gelado, pastel frio, né? E não dá certo, né, Reinaldo? Mas o nosso não é de ar, não. O nosso tem recheio bastante, viu, Cláudio? Caprichado no recheio, hein? PY2CY, adiante. Ah, positivo, hein, Paulo? PY2EXU, PY2CY móvel. Já voltando pra casa, hein? Tá certo? Eu comprei 2 bombas de chocolate. Olha as guloseimas, hein? Tá certo? E comprei um pão doce aí chamado brioche. Tá certo? Em forma de rosca, hein? Brioche em forma de rosca. Tá certo, ô Paulo? Olha que beleza, hein? Tem ali um recheio ali, um recheio meio cremosinho, né? Com coco. Tá certo? E 2 bombas de chocolate. Olha que café da manhã reforçado, hein? Só por Deus, viu, Paulo? E diabetes, hein? Quem tem diabetes, hein? É um prato cheio, né? Tá certo, meu amigo Paulo? Fui até a Avenida do Cursino, onde tem uma padaria ali. Sabe aquelas padarias que é de guloseima? Só que também é tudo caro, viu, Paulo? É tudo caro, rapaz. Só por Deus, hein? Beleza? Bom dia aí, PY2ONL, Ramalho. Tá aí, móvel. Bom dia também o Marcos, né? Acho que é o Marcos aí de Diadema. Foi atender o celular, se não me engano. Muito bom dia também. E mais uma vez aí o Reinaldo Prato. O cara que tem a super estação igual do Paulo, hein? Tá certo? Tem uns caras aí que tem umas estações aí feitas do Paulo aí, hein? A gente escuta aí rodando aí móvel e tudo quanto é canto, rapaz. Impressionante a estação aí dessa turma aí, né, ô Paulo? Positivo? Então tá aí. Já tô adentrando aqui a rua de casa, hein? Falou, ô Paulo. O Reinaldo, ele comentou aí do estacionamento, né? Os controles remotos dos carros aí, né? Que o pessoal faz aí uma sacanagem aí pra poder realmente ter que ficar ligeiro, hein? Eu vou contar uma aqui, né? Vou tentar ser rápido aí pra contar. Vou encurtar o caos, né? Que nem dizia minha afinada mãe. Encurta o caos, filho. Tá dando muita volta pra falar. Tá certo? E o Paulo comentou aí dos direitos autorais, né? Eu tinha um tio aí, hoje finado, né? Infelizmente. Ele trabalhava aí na banda do Ratinho, né? Quando começou aí o Ratinho, o programa do Ratinho. Fez algumas participações, né? No programa aí do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Na Praça é Nossa. Beleza? Ele era meio que famosinho, hein? Né? Músico, na verdade, né? E ele recebe direitos autorais aí recebia, né? Acredito que os filhos aí devam receber agora, né? Não sei como é que funciona isso. De algumas músicas aí que ele tinha aí, de vinhetas, né? De programa de televisão, né? Como da própria do Ratinho, né? Do programa do Ratinho e outros programas aí. Mas eram musiquinhas aí de vinhetas, hein, cara? Impressionante o negócio. Ele recebia aí um valorzinho aí por mês aí. Inclusive, quando ele estava doente, eu ia com ele até o sindicato ali dos músicos. Não sei como é que funciona ali, o sindicato ali no centro de São Paulo, hein? De frente
a praça, ali o Largo do Paissandu, né? Ele ia lá e pegava lá o valor lá em cheque, né? Beleza? Todo mês não, a cada 3 meses ele ia lá receber alguma coisa. Tá bom, Paulo? E a gente tem que tomar cuidado, né? Quem trabalha aí com YouTube, aí no teu caso, né? Sim, eu vou encurtar o caso. Deixa eu soltar um pouquinho por causa do TOTS. Pronto, recarregado a ficha. A questão do Reinaldo aí, que ele comentou, né? De carro aí, né? Eu parei na padaria lá, indo trabalhar. Algumas vezes eu paro ali numa padaria próxima à base lá de onde eu trabalho. A maioria das vezes para fazer uma pequena refeição ali, né? Às vezes eu acordo, né, já em cima da hora, meio que atrasado, não como nada, então eu paro lá na padaria antes de adentrar a firma, né, para comer alguma coisa lá, comer um pão, um lanche, né? E o que aconteceu? Quando eu saí da padaria, meio que com pressa, meio que atrasado, eu saí com a chave do carro, sem acionar o controle remoto, porque eu não tinha acionado alarme nem nada, né? Com a chave do carro. Eu coloquei na porta do carro, abri, entrei. Quando eu entrei, eu percebi que estava tudo diferente, tudo estranho. Tá certo, ô Paulo e Reinaldo, hein? O que aconteceu? Eu entrei no carro de uma pessoa estranha, né? E quando eu coloquei a chave no contato, a chave girou também. Só que no momento que a chave girou, o alarme tocou. Então o cara saiu da padaria lá fazendo escândalo. É ladrão, é ladrão. Eu saí do carro rapidamente, levantei as 2 mãos, né, com a chave na mão. Falei, foi um engano, meu amigo. Eu entrei no carro errado. Meu carro tá ali do outro lado, né? E eu acho que o cara ficou mais tranquilo porque me viu de uniforme, né? Eu, quando vou trabalhar, eu já vou fardado aí, né? Trabalhando aí de uniforme, hein, ô Paulo? Beleza? Aí expliquei pro cara o que aconteceu. O cara falou, mas como é que abre a porta assim do carro? Eu falei, pois é, rapaz. Abriu numa boa, numa legal. Abri teu carro, entrei, liguei o contato, aí que tocou o alarme. Foi quando eu saí rapidamente aí, né? Ele falou, deixa eu ver, né? Aí eu saí do carro, tava fora do carro do cara. E coloquei a chave, aí fechei, abri de novo, né? Aí o cara falou, me dá licença. Aí pegou minha chave, colocou no contato dele e ligou o carro dele. Aí a gente foi fazer o teste no meu carro com a chave dele. E com a chave dele não abria nem a minha porta e nem ligava o carro, hein? Olha que bagulho estranho, né? Esquisito, né? E olha também o risco em que eu corri, né? Imagina se esse dono desse carro é, por exemplo, um polícia paisano, né? E tá armado. A gente vê tanta coisa ruim na televisão, né? As pessoas aí usando arma e atirando aí à toa, né? Eu corri aí um sério risco aí de levar um tiro de repente, né, ô Paulo? Beleza? Bom, eu vou escutar o seu câmbio, o câmbio do Reinaldo, né? Mais um pouquinho aí. E vou desligar e adentrar o QTH aqui e degustar, hein, ô Paulo? Um brioche em forma de rosca, tá certo? Com recheio de coco, né? E depois aí uma bomba de chocolate, hein? Que maravilha, hein, Paulo? Beleza? Deu água na boca aí, ô Reinaldo? Eu sei que deu, viu? PY2EXU, PY2CY, móvel estacionado, câmbio. Ok. PY2CY, Cláudio. Mais alguém na frequência? Ok. Aqui, muito amigo Cláudio, né, o Reinaldo? E quando ele falou que comprou 2 bombas, eu falei, opa, deve ser de chocolate, né? Uma para mim e uma para o Reinaldo Pratos. Aí depois comprei brioche. Opa, comprou um grande, né? Metade para mim, metade para o Reinaldo Pratos. Mas você viu que ele não pensou na gente, hein, Reinaldo? Só para ele, hein? Uma bomba para ele, uma bomba para a esposa, de chocolate, né? O brioche metade cada um, e a gente
Ficou a ver navios, hein, Reinaldo? O que você acha dessa condição do amigo Cláudio, hein? Eu acho que ele é um pouco injusto com a gente, hein, Reinaldo? PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Ô, Cláudio, PY2 ZY. Eu acredito que não é Zulu e Yankee, né? E ele tá deixando nós aí com água na boca, né? Apesar que eu não tomei café ainda, tô em jejum ainda, né? Mas, pô, não vale, assim não vale, ô Cláudio. Pelo amor de Deus, ele não vai deixar. Eu não tomei, né? Não comi nada, tô em jejum. A gente se fala aí das bombas. E o Ramalho também entrou aí, e o 2 Oscar November Lima. Grande Ramalho, também barra móvel aí girando aí a cidade de São Paulo, grande ABC, enfim. Um forte abraço para você, viu, Ramalho? Bom domingo, hein? Esse Ramalho aí é gente boa, viu? Esse daí já me veio trazer uma cesta básica aí para mim, viu, o Paulo? Quando eu precisei, ele chegou junto aí, rapaz. Então a gente nunca vai esquecer, mas nem até a morte nunca vai esquecer o que uma pessoa te faz para você e fica gravado, né, rapaz? Momentos difíceis da nossa vida, né? Trabalhava na prefeitura, na saúde, né? Saúde, hospital. Trabalhei lá todo o tempo, lá nunca tivemos um reajuste de salário. Fazia o empréstimo para comprar alguma coisa e tinha que fazer o reempréstimo para pagar o empréstimo. E quando a gente saiu de lá, quando completou 70 anos, né? Eles não aceitam mais. Aí teve que pagar as contas, o refinanciamento, né? Aí juntei tudo para pagar em 96 pagamentos. 3 bancos. Esse cidadão veio aqui me trazer uma cesta básica para mim. Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Mas é isso aí, ô Paulo. Tem gente que nesse mundo aí está sempre pronto para ajudar um ser humano, né? E ficou gravado, nunca vou esquecer. Cada vez que ele entra, eu lembro da boa vontade que ele teve aí de vir aqui, no meu QTH aqui. Prossiga, meu irmão, e Cláudio, para com isso, rapaz. Eu sou de raiva, o Cláudio, compra lá, vai na padaria, manda pelo menos pro Paulo, vai. Assim ele não vai falar mais nada, tá bom, Cláudio? Prossiga, Paulo, PY2EXU, comandante 7 estrelas, aeroporto internacional ainda não é. Aeroporto de Congonhas. Pode ser internacional também, né? Algum avião internacional deve pousar aí também. Prossiga, meu irmão, é sua, ninguém rasga, vai. Um momentinho, Paulo. Ô, Reinaldo, tá me ouvindo? Ouvindo, sim. Reinaldo, eu tava... Eu acho que eu tô ouvindo um curtindo a banca aqui, curtindo a preta por aí, tá meio complicado, né? Vou mandar um abraço. Tá bom, não vai pra lição. Só que tô chegando aqui no relatório, vai pegar minha merda por aqui, vai pro PTH. Eu tô passando 12 metros aqui no piso móvel. Mas tá bom. Qualquer hora passando no café, Reinaldo. Correria grande. Vai na passada, um copo com café, uma água, amigão. Prossiga aí, ô Paulo. TKS aí, meu amigo. Um abraço. Ok. Ramalho, chegando, né, Ramalho? Grande abraço, bom domingo. Bom, PY2 Oscar November Lima, a despedida do Reinaldo Prats e dos amigos da rodada. Antes dos comentários, mais alguém na frequência? Ok. Então, vou deixar com Cláudio, Y2CY,
para ele se defender, né, o Reinaldo? Vamos ver qual vai ser a defesa do Cláudio, hein? Eu acho que não tem, viu, Cláudio? Eu acho que esse ato impensado em relação às nossas barrigas, né, Reinaldo, é totalmente aí motivo de insatisfação da nossa parte, né? Imperdoável, né, Reinaldo? Concorda? Não, só paga comprando 2 bombas para cada um e 2 desse brioche cada um, viu, Reinaldo? Concorda? Então, senão negativo, viu, Cláudio? Senão vai pagar aí com uma pena bem pesada, hein? PY2EXU, grande abraço, bom domingo, Cláudio. Adiante. Positivo, hein, Paulo? Mais uma vez, bom dia aí, o Ramalho, hein? Um abraço aí ao Ramalho. Tá certo? Mais uma vez aí, bom dia aí ao pessoal aí que acompanha pelo YouTube. Beleza? E eu tava aqui já com a mão na maçaneta pra descer aqui do carro, hein? Do pé de breque, né? Tá certo? Ô Reinaldo, eu peguei o endereço de todo mundo aí, eu vou pegar aí via qrz.com. Tá certo? E usando a tecnologia aí, né? Tá certo? Uma telinha aí no YouTube e tal, aquela coisa toda. Usando a tecnologia, eu vou mandar aí via drone. Tá certo? Eu vou comer então o brioche aqui, eu e a patroa. E vou mandar uma bomba de chocolate aí pra você, ô Reinaldo. E a outra bomba de chocolate aí pro Paulo, hein? Eu só comprei 2, cara. Tá certo? A padaria, rapaz, a padaria é show de bola, hein? É aquelas padarias que tem aquele monte de guloseima. Na verdade, eu fui lá pra comprar pão, né? Pão normal, né? Aí aquela vitrine, rapaz, puxa vida, hein? Eu não resisti, hein, ô Paulo? Eu tive que comprar esse trem, hein? Agora minha mulher apareceu lá na porta, lá acho que ela falou, o cara parou o carro e não desce do carro, o que tá acontecendo, né? Tá certo? Ela tá doida pra ver o que eu comprei, hein? Quando ela vê que eu comprei só guloseima, ela vai ficar braba, viu, ô Paulo? Beleza? Mas é isso aí, hein? Qualquer coisa eu volto na padaria de novo pra comprar pão. Tá certo? E é isso aí. Bacana, hein? A atitude aí do Ramalho, né? Quanto aí a cesta básica aí, ajudando o colega, isso é bom demais, hein? Ajudar o próximo sempre é muito bom, né? Beleza? Eu lembro uma vez aí, grupo de PX, né? Grupo de rádio operador. A gente falava no canal 20 em Alpha Mike. Nome do grupo, Grupo Aquarius de Rádio Emissão, né? Tá certo? E a gente fez uma brincadeira, hein? QAP de 72 horas, né? Ali aqui do lado, né? Na Polícia Militar Rodoviária, né? Montamos ali uma base com torre e tudo, né? Com caminhão. E foi feito ali 72 horas ali de QAP, né? Para ajudar aí uma entidade aí que na época cuidava de crianças aidéticas, né, rapaz? Tinha muito disso aí, hein? Nascia muita criança aí com HIV, né? Os pais morriam rápido, né? Às vezes ficavam órfãos, né? Ou não ficavam órfãos, mas ia para uma instituição aí para tentar cuidar do vírus, né? Era muito triste, hein? Ver as crianças aí com HIV, né? E a gente fez um QAP aí, brincadeira aí de 72 horas. E foi sorteado, né? Um dos componentes do grupo, né? Para passar por essa maratona aí de 72 horas, né? Esse cara que foi sorteado aí do grupo foi eu, hein, cara? Eu falei durante 72 horas ali, sem interrupção, né? Em QAP, dia e noite, arrecadando aí, né? Alimento, agulha, seringa descartável, né? Fraldas, né? Pra gente levar para essa entidade aí, filantrópica, né? Inclusive não tinha apoio de governo, não tinha apoio de lugar nenhum, hein? Beleza? Então ajudar o próximo, né? É sempre muito bom, hein, o Ramalho? Ramalho tá de parabéns aí, né? Beleza? É isso aí, viu, ô Reinaldo? Ganhou a bomba de chocolate você e ganhou a outra aí, o Paulo PY2EXU. Agora, o que vocês vão fazer com essa bomba de chocolate, eu não sei, hein? Que a turma aí vai querer um
pelo menos um pedaço, com certeza a turma vai querer. Tá certo? Eu vou ligar o rádio lá de dentro de casa, né? Porém, eu acredito que eu vou ficar só como rádio escuta, tá bom, Paulo? Não vou estar aí participando da rodada, que também tem uns afazeres a fazer aqui na garagem, limpar a garagem, né? Ajudar a mulher aí a fazer alguma coisa aí dentro de casa. Mas o rádio vai estar escutando, né? E eu vou estar, vai estar ligado e eu vou estar escutando. Ok? PY2EXU. 73 a todos. Ô Reinaldo, marca aí, ó. C de Charlie ou de Canadá. Y de Yankee ou de Yucatán. Beleza? PY2CY. O Reinaldo, ele falou todo tipo de letra aí, menos Canadá e Yucatán, ok, Paulo? Positivo. É isso aí. Mas agradecemos, né, Reinaldo? Agradecemos a bomba de chocolate, uma para cada um. E o brioche, não esquece, hein? Você viu que ele já estava ali escondendo o brioche, né, Reinaldo? Você percebeu, né? Ah, eu vou mandar uma bomba para cada um, não. A bomba e o brioche, viu, Cláudio? Não vem com essa história, não, hein? Deixou a gente com água na boca, né, Reinaldo? Agora tem que pagar, né? Deixa eu dar bom dia pro nosso grande amigo Edmilson. PY2EXU, Whisky Delta, abraço, bom domingo, tá bom, Edmilson? Edmilson falou que aceita uma bomba de chocolate também, né? Então, aí, tá vendo o que você fez, ô Cláudio? Você aguçou nosso lado criança, né? Quem não gosta de um docinho, um bolo, um doce, uma bomba de chocolate, né? É isso aí. Vai lá, Cláudio, grande abraço e bom domingo. A esposa vai te arranca do carro, hein? Na marra, hein? Vai na marra, entra já, hein? Larga esse rádio aí. Mulher fala assim, né, Reinaldo? Larga essa porcaria, esse papo furado, né? Algumas esposas que eu conheço falam isso, hein? Esse papo furado, esse pessoal que não tem o que fazer. Fala, não, tem muito o que fazer, é importante, né? Nós, radioamadores, somos a segurança do Brasil, hein? E papo furado de segurança, não. Verdade, né? Tem um decreto-lei que fala que os radioamadores são, né, a segurança aí das Forças Armadas, né? Em caso de guerra, a gente colabora, ajuda. Ela cruza o braço e fica só olhando, viu, Reinaldo? Quando a esposa cruza o braço, te olha de lado assim, e batendo o pé no chão, né? Um pé só, né? Manja a situação, né? Essa conversa mole aí. É fogo, né? Esposa, é fogo, né, o Reinaldo? Mas tá bom, né? Tá bom. Algumas compreendem, outras não, hein? Faz parte, né? Bom, mais alguém na frequência? Ok. Ramalho já foi, Cláudio tá indo. Então deixa contigo, Reinaldo. PY2 Romeo, Charlie, Oscar. Adiante. Perfeitamente. Tô aqui, cara, a gatinha aqui no colo aqui, dormiu, não quer nem saber de nada, né? Que vida boa, né, rapaz? Brinca, pula que nem uma cabrita, rapaz. Mas tá aí o Cláudio, Charlie Yankee, tá aí, PY2 Charlie Yankee. Ei, cabrabão, viu? Esse é gente fina, hein? Cláudio é gente fina, hein? Já trabalhou em prol da coletividade, já fez aí muita ajuda. A gente também, na época, a gente, tô aí com 41 anos entre rádio Faixa Cidadão e rádio amador, 11 anos rádio amador e 30 anos de Faixa Cidadão. A gente trabalhou muito em ajuda em todos os sentidos. Trabalhamos na divulgação da campanha de vacinação para as crianças lá na doutor Arnaldo, lá no prédio lá da Hospital lá da Mulher, encostado ao Hospital da Mulher ali, na Avenida Doutor Arnaldo, aí fazendo a divulgação para todos aqueles que tinham as crianças para vacinação. E a gente ajudou em muitas situações aí, cobertor,
alimento, agasalho, colchão de água, cama ortopédica, cadeira de roda, remédios aí. Tinha outras pessoas aí que ajudavam também, já falecido, né? Colega nosso, eu fazia uma ajuda lá para Pernambuco, às vezes com insulina, tem insulina, ele enviava para lá e a gente colaborava naquilo que ele pedia. Uma moça precisava de uma injeção aí, e custava cada injeção R$1.000, cada injeção. A gente conseguiu arranjar várias ampolas aí, e ela foi curada, né? Dependia dessa injeção, foi curada, e ele convidou nós lá para fazer a visita lá para a moça, né? Falei, não queremos nem agradecimento nem nada, é satisfação só de ter ajudado. Não, mas vamos lá e tal. A gente sempre ajudava ele lá a montar a antena, tirar a antena. Chegou um dia lá que quase era uma antena telescópica e ficava dentro do cano. Aí tinha uma direcional e uma 5/8, rapaz. E saiu fora do cano e eu fiquei segurando as duas antenas com o cano na mão, rapaz. Que escapou do cano, né? Ainda falei pro colega, me ajuda aí lá. Estava em cima da laje, rapaz, para não cair a antena no telhado da vizinha. Mas não caiu. Seguramos no ombro, fiquei com o ombro doendo. Mas cada uma, viu, que eu vou te falar uma coisa para você. Dá para ajudar? Ajuda. Se não dá, também não atrapalha, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje você está numa situação boa, amanhã você não sabe. Não sabe o teu dia de amanhã. Tudo se transforma, né? A gente, depois de trabalhar tantos anos aí na minha profissão, a gente entrou aí, caiu a construção do lado de encanador, né? Trabalhei por minha conta, trabalhei de empregado, fui encarregado de hidráulica em prédio. E depois fui lá trabalhar. Tanta coisa que eu vou te falar. Até de motorista de madame eu fui trabalhar. Esse mundo dá muita volta, meu. Você tem que trabalhar e trabalhar. Não deu aqui, vai ali. E a gente entramos aí na prefeitura, e prefeitura na época da Arandina, teve Arandina, Maluf, Pita, entrou aí tudo que era prefeito. Nunca tivemos um aumento, um reajuste. E a gente vivia só numa situação difícil, rapaz. Trabalhava de operador de máquina no hospital. Mas a gente saiu de lá devendo, né? Aposentamos, saímos devendo. Passamos aí para acertar. Acertamos, graças a Deus, paguei todo mundo. Hoje eu não devo mais nada assim. O que eu ganho o pouco que eu ganho dá para manter as minhas continhas, e a vida continua. Tá bom? Vou passar aí pro meu amigo, camarada, Dr. Paulo. Esse daí eu vou te falar, viu? Esse deve ser um advogado aí de primeira linha, viu, meu? Eu queria assistir você aí no seu trabalho aí, numa audiência aí. Ei, cabo danado. Não tem cliente que sairia perdendo com você, viu, Paulo? Prossiga. Ok. PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. É isso aí, Reinaldo. Quanto aos comentários lá do Claudinho, dos comes e bebes e tudo mais, tranquilo. E batente assim, né? Quando você trabalha lá para a empresa, para o patrão, tá tudo uma maravilha, né? No dia que você sai, você descobre que às vezes ele não recolheu
13º, fundo de garantia, férias não te pagou, né? Até então o patrão era um cara legal, né, o Reinaldo? Aí quando você descobre, né, pô, mas não recolheu nada, não tem nada, né? Um centavo na tua conta. 5, 10 anos você trabalhou na empresa, né? Aí você vai pôr a empresa no pau, né? Cadê meu 13º, férias, tudo, né? As bonificações, hora extra, não tem nada, né, Reinaldo? Por isso que acontece, às vezes, o seguinte, né? Alguns empresários, né, aparecem no noticiário, olha, o dono da empresa, o dono da firma, né, foi encontrado morto, hein? Com 5 tiros no rosto. Tá? Eu conheci uma empresa, não vou falar em que cidade do interior, né, que o cara tinha uma baita construtora, viu, Reinaldo? E não recolheu o direito de ninguém, né? Todos os funcionários da empresa ia direto pro pau, né? Já ia chamar o dono da empresa no fórum, ok? Não recolhia 13º, férias, tudo ele deixava de pagar, ok? Complicado, né? E de malandragem, ele fazia acordo lá bem, né, interessante para ele, né? O coitado perdia, né? Esse acordo que é oferecido ali, né? Tem aquela parte do acordo, né? Bom, você está pedindo 100, mesmo que ele mereça o 100, né? A empresa joga 20, joga 30, é um bando de sem vergonha, né, Reinaldo? Eu não gosto disso, hein? Eu não gosto e nunca gostei, hein? Patrão malandro, né? Aí acontece isso, né? Alguns não aceitam também e dão de presente lá uns tirinhos, né, no rosto, na barriga, né, no coração. O cara morre, né, com 7 tiros nas costas. Não é à toa, né? Quando você vê um empresário que morre, né, perfurado aí por 10 tiros, 15, né, o carro cheio de bala. Um dos casos é esse, hein? Cara malandro, viu, Reinaldo? O cara tem aviões, mora num baita condomínio, carro importado, né? A família do bom e do melhor. Né? E funcionário, ele passando fome, né, Reinaldo? Então, é uma baita sacanagem isso, né? É complicado. Isso é comum, né? E não só no Brasil, viu, Reinaldo? E não só no Brasil, hein? Bom, mais alguém na frequência? Ok, Paulo, só na coruja aqui. Bom domingo pra todos aí, tá bom? Tô em casa, tudo bom. Positivo. Bom dia pro amigo aí na Coruja, ok? Mais alguém? Então tá aí. Grande Reinaldo Prats. Eu lembro do meu pai, Reinaldo. Quando meu pai aposentou, nossa, né, ficou muito chateado, hein? Muito chateado, né? Porque ele tinha recolhido lá um tanto, né? E depois ele foi ver quanto foi a aposentadoria dele, né? Tudo bem, ele pegou até advogado, né? Faz essa área trabalhista e, né, entrou para ter direitos lá que não tinham recolhido, né? Mas poucas empresas respeitam os funcionários, né, o Reinaldo? Pouquíssimas, hein? Normalmente, quando o patrão é muito bonzinho e tal, quando você sai da empresa, você descobre que ele não é tão bonzinho assim, né? Que é um baita de um cafajeste, né, Reinaldo? Porque não recolhe, né? Se o patrão fosse legal, ele teria um padrão de vida, né, condizente com o que ele, né, recebe. O que tem que receber, né? Ele tem que pagar todos os direitos dos funcionários, né, Reinaldo? Então, paga as férias, paga 13º, fundo de garantia, né, Reinaldo? O mínimo, né? O mínimo que esse patrão pode fazer. Mas o sem vergonha não paga nada, né? Tem uma vida de luxo. Aí depois aparece, né, cheio de furo, não vai reclamar, né, Reinaldo? PY2EXU, Romeo, Charlie, Oscar, adiante. Você não copiou. Perfeitamente. Eu trabalhei numa firma aí no Ipiranga. Era tecelagem e tinturaria. Malharia e tinturaria Triunfo. Trabalhei ali, e propriamente dito, no começo de casado, em 1965, 64, 65. Trabalhei ali, eu me sujeitei devido à situação a trabalhar para ganhar um salário mínimo, sendo que como encanador, mais ou menos deveria ganhar uns
mínimo R$90. Na época, 90 cruzeiros, né? E ele falou, não, eu vou te pagar o salário mínimo aí e tal. O italiano. Era uma sociedade, de um italiano e um brasileiro aí. Eu sei dizer que trabalhei ali, fui indo e até um certo ponto eu falei, não, agora eu vou trabalhar por minha conta para vocês. Aí, ainda bem que eu saí. Eles pegaram todas as carteiras de trabalho dos funcionários, queimaram elas todinha. Queimaram e deram falência. Você acredita uma coisa dessa, rapaz? Ainda bem que eu tinha saído e eles não me queimaram a minha carteira, não. Mas vou dizer uma coisa para você. Como é que pode, né? Malharia e tinturaria. Eles faziam lá camisas ali e tingia a roupa. Além de eles tingir, eles faziam... rapaz, fogo. E os caras estavam numa situação boa, viu? Cada um, eu trabalhei na casa dos dois, né? Os dois sócios, né? Estavam numa situação boa, uma casa, uma mansão, né? Mas é fogo, rapaz. Outro, você vê, em outro serviço, que eu fui trabalhar de motorista, me sujeitei a trabalhar de motorista. Eu já estava cansado já de trabalhar de encanador. Me sujeitei a trabalhar de motorista. Nunca tinha trabalhado. Aí arranjaram roupa, terninho aí, gravata e tal. E fui na época aí do Collor de Mello. Teve a eleição aí com o Lula, né? O Lula queria se candidatar e o chefe lá falou, você vai votar para quem? Eu falei, eu vou votar pro Lula. Ah, mas por que você vai votar pro Lula? Não, porque ele é trabalhador, ele é um cara que veio de baixo, isso, aquilo, outro e tal, né? Falei, eu podia falar, não, vou votar no Collor, né? Conclusão, entrou o Collor de Mello, ele dava vale-refeição para mim. Bom, eu tô ampliando, eu não sei se... Tô me excedendo aqui. Vou encurtar. Conclusão, eu sei que o Collor de Mello tirou todo o dinheiro de todo mundo, da poupança, né? Como você sabe. E aí não dava para comer com aquele vale-refeição, não dava para pagar comida, o carro que ia de carro não dava para ir de carro mais, tinha que ir de ônibus, problema para mim a articulação. Eu falei, e ele desviava de mim. A mulher mandava subir pelo elevador de serviço e ele descia pelo elevador social. Aí eu invoquei, falei, liguei para ele lá para a firma que ele tinha uma firma de imóveis aí em Cumbica. Falei, senhor fulano, o senhor me acerta o meu aí, que não dá para trabalhar para o senhor mais, não. Pelo que eu estou ganhando, não está dando mais condição de eu vir trabalhar. Então eu prefiro vender pipoca do que ficar trabalhando aí com o senhor, me desculpe. Conclusão, o cara acertou e descontou até as castanhas e fruta que ele tinha dado no Natal. Descontou a castanha, aquilo que ele deu no Natal, descontou. Falei, não tem problema não, pode descontar. Aí eu cheguei no posto de gasolina, enche o tanque de gasolina, quem vai pagar é o dono. E nunca mais. A mulher dele ainda falou, você não quer trabalhar com uma colega minha? Eu falei, não, motorista não trabalha mais de ninguém, mais pra ninguém. Prossiga aí que eu já falei demais aí, o Paulo. Ok. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. É o que eu falei, né, Reinaldo? Tem patrões e tem patrões, né? Patrão bom é muito difícil, né? Normalmente é o dele no bolso, né? E os funcionários que se danem, né, Reinaldo? E não paga, né? Não paga 13º,
fundo de garantia, férias, horas extra, né? Quando a gente sai da empresa, já vai direto lá pro fórum, né? Por quê? Porque o patrão é sem vergonha, né? É complicado, né? Não é fácil, né, Reinaldo? Bom, quando eu passei pro Reinaldo Prates, eu vi o João falando de algum amigo que estava pedindo oportunidade, então ouvi aqui, tá bom, João? Vamos abrir oportunidade. Quem mais na frequência? Bom dia, adiante. Patrão bom também. É difícil, hein? É que nem achar a nota do Lobo Guará no bolso, né, Reinaldo? Tá difícil. Quem mais na frequência? Deixa eu passar para o João, que o João ouviu um colega lá que eu não ouvi. PY2EXU, TBW, adiante. QSL positivo, Paulo. Tem um amigo aí mesmo. Quem é um amigo que tá por aí? Prossiga. PY2 Tango Bravo Whisky, João pro Carapicuíba. Bom dia, amigo. Positivo, positivo. Tá bem baixinho, tá bom? Tá bem baixinho, viu, Paulo? Mas um bom dia para o amigo aí, ok? Não, eu tinha perguntado também o que temos de bom na casa do Reinaldo Prates. Bom dia para o senhor, seu Reinaldo. Vossa Excelência, se tem alguma coxinha, pastelzinho, o que temos, um suquinho de laranja, o que temos aí de momento para a gente degustar, né, Paulo? Porque temos que fazer uma degustação também antes, né, do almoço. O que temos de bom aí, seu Reinaldo, por gentileza? PY2TBW, PY2EXU. Se quiser passar para ele, né, Paulo? Você passa, que isso é muito importante, né? Isso é muito importante, deixar os amigos a par de tudo, né? Então, prossiga por aí, Paulo. PY2TBW, PY2EXU. E o amigo que está aí na escuta, que vem escutando, bom dia, tá bom? Eu escutei você sim, tá bom? Não sei o nome, o QRA, muito menos o indicativo, mas eu copiei você pedindo a oportunidade, tá bom, amigo? Prossiga, Paulo. Ok. Não chegou nada aqui do amigo, tá bom? Chegou pro João, mas não chegou aqui pra gente. Ok. Então tá aí. O que vai ter no Reinaldo Prates, nem sei, hein? Aí o Reinaldo Prates que conta aí pra gente. Né, Reinaldo? Bom, falou Reinaldo, falou João, que tá de volta. Mais alguém na frequência? Então vamos em frente. PY2 Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prates. Adiante. Aí, ô João, eu não escutei o João pelo rádio, só pelo SDR. Eu vi que não estava escutando, aí eu pus o fone para escutar o João. Eu só coloquei duas letras, Tango Whisky. A letra da frente eu munhequei, não captei. O João perguntou alguma coisa, se eu entendi, se tem alguma coisa aí para oferecer. Olha, tem laranja para fazer um suco de laranja, laranja Bahia, tem banana, dá para fazer uma banana com aveia amassada, tem cerveja em latinha, tem suco de uva. Assim, de salgadinho eu não tenho nada. Eu não tomei nem café ainda. Eu estou aqui até terminar aqui a rodada aqui do Paulo. Aí depois eu vou tomar meu café. Tá bom, João? Se quiser, pode vir aqui, um suco de laranja. Eu faço aqui na hora, espremo aqui, ponho um gelinho. E o que eu posso fazer mais para você aí? Posso fritar um ovo aí e pôr no pão. O que você acha, João? Deixa eu pegar por aqui que tem um amigo chamando. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prates. Eu já estou no primeiro lugar aí, viu, Reinaldo? O João, se aceitar, é o segundo da fila, hein, João? A primeira senha já é minha. Bom, quem é o colega que estava chamando? Bom dia, adiante.
Não chega. Eu percebo alguém tentando falar com a gente, mas não chega nem áudio, nem portador, ok? Você percebe uma pequena alteração aí na condição de recepção, mas não sei se alguém está ouvindo. Eu vou deixar com o João. Se for o mesmo amigo, João, já pega o nome indicativo, tá bom? Eu já anoto, já ponho aqui na rodada, ok? É que eu falei, né? Às vezes não chega, mas quem ouve já pega o nome indicativo. Fala, João. Tango Bravo Whisky, tá bom, Reinaldo? PY2EXU, Tango Bravo Whisky. É o nosso amigo João. Tá? Que não é bravo, é um cara legal e também não toma uísque, hein? Então, essa parte eu já desconsidero, hein? Porque eu conheço o João, não tem nenhum dos dois atributos. É ou não é, João? Gente fina, né? Um grande amigo aí, mas não é bravo nem gosta de uísque. Um suco de uva vai, né, João? PY2 TBW, adiante. Positivo. Eu escuto o amigo, mas eu já perguntei 2 vezes, ele não... Deixa eu tentar mais uma vez. PY2 Tango Bravo Whisky, chamando o amigo que adentrou por aí. Quem é o amigo por aí? Prossiga, amigo. Qual o seu QI e seu indicativo, por gentileza? Paulo, ele deve estar com algum problema, tá móvel, né? Mas chega pra mim aqui sim, tá bom, amigo? Positivo. Um bom dia para o senhor, tá bom? Então, Paulo, quer dizer que você já pegou a primeira vaga aí na casa do Dr. Reinaldo? Caramba, meu. Não, mas tudo bem, tá valendo, vai. Primeiro comandante, segundo subcomandante que sou eu, né? E eu sou muito importante também. E nós dois juntos, vamos lá na casa do Dr. Reinaldo, né? Fazer essa presença. Claro, merece o respeito, né? Vai eu, minha família, como eu gosto de levar minha família, né? Mulher e filhos, você vai com sua esposa e os filhos, tomar suco de laranja, comer. Ele falou que salgado não tem, né, Paulo? Salgado não tem, me parece. Mas ele vai fazer uma banana lá com aveia, me parece, né? E eu acho que uns 3 litros de suco dá pra nós, Paulo? Não sei, eu acho que dá, né? 3, 5 litros. 5 litros, né? Melhor, redondo, né? 5 litros de suco de laranja, uma dúzia de banana com aveia, que está de bom tamanho, né? E a gente faz essa presença. E eu acho que é melhor a gente já ficar lá pro almoço, né, Paulo? O que você acha? Eu acho que a gente já aproveita, já come a banana, toma o suco e já fica lá, né? Conversando, trocando ideia, esperando a hora do rango, né? Principal. O que você acha, Paulo? Prossiga. Positivo. É uma boa ideia, hein? Uma boa ideia, viu, João? A gente tá brincando, o negócio de ovo frito. Tá? Uma vez eu fui na casa de um radioamador, tá bom, João? Reinaldo e amigos. Cara muito humilde, ok? Morava no interior, ou mora ainda, né? E ele mexia com apicultura, ok? Com abelhas, né? E ele falou, a gente vende mel de laranjeira, mel de eucalipto, né? Tem a florada, hora de laranjeira, hora eucalipto e tal. Legal, né? Aí mostrou a centrífuga, né? Põe os favos de mel, tira o mel. Bacana, né? E eu nunca tinha ido na casa dele, né? Aí fui lá, tal, um sábado, e a mãe dele convidou para almoçar, ok? Bem simples, né? No meio do mato, cachorro, galinheiro, né? A mãe dele fez arroz, uma salada de tomate com cebola, fritou uma baita, né, travessa de ovo, né? Tudo ovo caipira, né? Aqueles ovinhos bem bonitinhos, bem avermelhado, laranja quase, né? Laranja pro vermelho, enfim, um monte. Né? Tinha ovo frito a dar com pau, né? Um arroz, salada de tomate e cebola. E um pão caseiro, hein? Um pão caseiro que ela fez, hein, Ronaldo? Vai vendo, né? Aí ela falou, desculpa, a gente não vai ter um almoço assim à altura e tal. Eu falei, não, imagina, né? Eu dei um prato que eu não gosto, né? Ela falou, que prato, né? O prato vazio. A mulher deu risada, ela ficou rindo há uns 5 minutos, viu, Reinaldo?
Aí o Douglas, né, esse amigo, deu risada, né? Falei, o Paulo come tudo, hein? Sopa de pedra, o que ele mais gosta, né? É legal, né? Você ter na mesa com eles, né? O pai, a mãe, ele, lá mais 2 irmãos, né? E mandamos bala, viu, João? Eu não tive vergonha, não, hein? Se eu não comi uns 8 ovos, foi pouco, hein? Aquele pãozinho, né, caseiro, um ovo, aquele arrozinho com salada de tomate e cebola, nossa. Eu não comi um prato, comi 2, viu, Reinaldo? 2, hein? De quebra, na hora de ir embora, ele falou o seguinte: ó, leva um pote, né, de mel de laranjeira e um de eucalipto. Eu falei, pô, legal, né? Só não vou oferecer ovo porque vai chegar meio quebrado, né? Eu falei, tava de moto ainda, né? Tava de moto, umas 125. Falei, não, tranquilo, né? Outro dia eu volto aí. Ainda falei brincando, né? Eu volto aí, a gente faz uma outra refeição, né? Aí ele falou, não, vem aí, se quiser, né, todo fim de semana. Eu falei, legal, né? Mas você vê, né, o João, como que é o amigo, né? E eu não ligo, hein? Eu vou comer pão com banana, né, comer bacalhau, comer macarronada, arroz e feijão, ovo frito com pão, né? Pra mim tá tudo bom, hein? Não tem conversa. Bom, mas alguém na frequência? Bom dia, PY2EXU Charles Hotel, Altamir. Altamir, bom dia. 2 kilo, Charlie, Hotel. Fala aqui nosso amigo Altamir. Mais alguém na frequência? Ok. Fala, Altamir, grande abraço e tudo de bom. Tá servido aí um pãozinho com ovo frito. 2 kilo, Charlie Hotel. Abraço, bom domingo, adiante. Opa, é muito bom, hein? De manhã cedo, pãozinho aí com ovo frito. Tá, bom dia pra você, Paulo. Bom dia, Deu um branco aqui. João, tá por aí também, já ouvi ele por aqui. Chega muito bem aqui no sul de São Paulo, aqui às margens da represa do Guarapiranga. Então, um pãozinho com ovo, de manhã cedo assim, um cafezinho com leite quente. De vez em quando eu passo na padaria e falo assim, aí o pessoal lá, meu amigo, falou assim, ó, eu não vou comer pão com ovo, eu quero um galetinho na chapa. Aí eles falam, galeta na chapa. Você entendeu? Mas é bom, hein? Pãozinho aí quentinho com ovo de manhã cedo, ou até à tarde também, lá assim você tá no final de tarde, tá em casa, tudo assim, chega e fala, vou tomar um café quente, pelo menos esses dias frios assim, vai bem, hein? Positivo. Exatamente, né? Eu não tenho tempo ruim, tá bom, Altamir? Aqui na tua casa tem bacalhau, maravilha. Aqui tem camarão, maravilha. E fala que tem pão com manteiga e um cafezinho, maravilha, hein? Tá? Eu não sou enjoado, hein? Como que tiver, tá bom? E se não tiver nada também, tá bom, né? Uma sopa de pedra, vai bem, né, Reinaldo? Tranquilo. Bom, mas alguém na frequência? Por que eu falo isso, viu, Altamir? Porque eu já fui boia fria, já fui boia quente, ok? Não tô falando para agradar ninguém, não. Comi marmita muitos anos, ok? Marmita fria, marmita que eu levava quente, né, no isopor, ok? Então, tudo que você imagina eu já passei na vida, ok? Então, se hoje, né, eu tenho uma condição um pouco melhor, né, por conta aí, né, é lógico, da família, né, meu pai e minha mãe, né, que deram um duro, puseram comida em casa, né, Reinaldo? E a gente mesmo ali fez uma parte aí da novela, ok? A gente sabe, né, não é o normal do brasileiro, né, ser em berço de ouro, né, Reinaldo? Todo mundo rala na vida, né? Fui office boy, né, falou de ser office boy, poxa, eu fui office boy muitos anos. Tudo que você imagina que alguém tem que passar, eu passei, ok? Frio, calor, chuva, perrengue em ônibus, briga em ônibus, nossa. Né? E sabe que office boy vai com aquela pastinha em todo lugar, né, Reinaldo? É banco, é cartório, vai reconhecer firma, ixi, vida de boy. E é bom isso, né? Porque te prepara, né, para ser um homem na vida. Se você não faz nada disso, né, nasce em berço de ouro, vai ser um florzinha, com certeza, né? Um cara muito mal acostumado, né? Mimado, né? Normalmente mimado, né, Reinaldo? Então, é bom ralar, né?
E não reclamar da vida, né? Se você come pão com banana, ou come caviar, camarão, sorte sua, né? Tem que ralar, né? Tem que ralar para um dia ser alguém na vida. Seja qual for o emprego, todos são dignos, né, ô João? Desde o faxineiro, do varredor de rua, até o dono da empresa. Né? Tudo experiência na vida, né? Nada é melhor do que uma boa experiência. Bom, vamos em frente. PY2 Tango, Bravo Whisky, adiante. Adianto sim. E o Altamir aí, bom dia, Altamir. Muito bem chegado aqui, tá bom? Prazer, viu, Altamir? Um abraço aí pra você. Tá bom? Tudo de bom aí pela Zona Sul, Guarapiranga, né? É isso aí. Beleza, Altamir? Prazer, hein? Mas é isso aí. Perfeitamente. É o ovinho frito aí, igual o seu Reinaldo falou, a gente faz um bem bolado, né, Paulo? Não tem essa não, tá? Ah, Paulo, e nós já comemos, você falou um pouquinho da sua história, lógico, né? E nós já comemos lá, né? Eu pequeno, lembro, na casa do meu pai, minha mãe criava muita galinha, né? E não comprava ovo, tá? Não comprava. E tinha lá, ainda hoje tem, tá? E a gente comia muito ovo com farinha. Comemos bastante ovo. Fritava aquele monte de ovo. Aí colocava farinha para render, né? Para render. E todo mundo comia. Ovo com cuscuz. Muito bom. Aí o seu Reinaldo falou aí que ia fritar uns ovos com aveia. Não, fritar não. Tô me confundindo, né? Ovo com aveia, né? E é fritar mesmo, né? E a gente faz um bem bolado. Depois toma cada uns 2 copos de suco. Tá bom, né, Paulo? Até a hora do almoço, 1h da tarde, 1h30, né? O que é que você acha? Fala aí pro Reinaldo, você vai passar a palavra pra ele, né? E ele vê se ele vai aprovar também, né? E a gente marca o horário. Eu passo aí na sua casa e vamos tudo junto, né? Eu com minha família, você com sua família. Ah, e o Altamir também, né? O Altamir tá nessa, né, Altamir? Ir lá comer fazer um lanchinho na casa do seu Reinaldo Prates, né? Doutor Reinaldo Prates, né? Prossiga, Paulo. Doutor Reinaldo Prates. Sabe que eu fiz uma proposta pro Reinaldo Prates, ele não aceitou, viu, João? Pô, Reinaldo, tô precisando de um ajudante, né? Precisando aqui de um segundo comandante da rodada. Eu fiz uma oferta lá financeira, né? Ah, vou pensar, né? Aí subi, né, para 1.500. Não sei, não vai dar. A proposta está em 3.000, viu, João? E o homem não aceita, hein? Não, tem cafezinho, né, tem comes e bebes, né? Todo um aparato aí, né? Prontinho, né? Para me ajudar na rodada alto-falante. Ele não deu a resposta, viu, João? Não quer saber de fazer esse comando comigo, hein? Ele tá esperando eu subir. Isso é técnica, viu, João? Uma jogada de marketing. Ele tá aguardando chegar num valor maior. Aí ele, tá bom, aceito. Esse Reinaldo Prates é da pá virada, hein? Como falava minha avó, viu, Reinaldo? Esse termo é lá do meu avô e da minha avó, hein? O Paulo é da pá virada, né? Aquele cara que bagunça, arranjava encrenca e apanhava muito do meu pai, hein? Como apanha... Quem eu fui, ô João, você nem imagina, né? Eu sou um santo, né? Você vê o que eu faço aí, né? Um bem bolado na rodada alto-falante, mas se o pessoal souber do meu passado, que eu aprontava na rua, não é à toa que o Paulo tem esse indicativo, né? Bom, mais alguém na frequência? Fala Reinaldo Prats. PY2 Romeo, Charlie, Oscar. Adiante. Perfeitamente. Você está falando aí, parece que tem uma portadora, mas eu escuto você limpo no SDR. Você, Paulo, eu escuto você bem no SDR, que no rádio tento aí dar uma portadora em cima, mas não, mesmo assim não atrapalha, não. Só atrapalha, dá um pequeno ruído, mas não tem nada. Ô, João,
O João tá querendo almoçar, convidando aí todo mundo, o seu Raimundo. É simples, vem aqui. Ô, João, vem aqui. Você tem carro, vende carro, nós vamos num restaurante. Aí a gente vai comer melhor. Porque aqui hoje não adianta. Eu tenho que fazer a minha comida e nem tenho ainda pretensões aí de saber o que eu vou fazer. Hoje é domingo, o restaurante que eu peço comida aqui está fechado hoje. Nós temos que ir num restaurante aí que fica aberto. Leva a família, nós vamos comer aí o que você quiser. Marca no cartão e depois no fim do mês a gente paga. Oh, vida dura. Então tá bom, João. Você vou te contar, rapaz. Você gosta de visitar, né? As pessoas, né? Quer levar a família todinha. Tá louco, meu. Hoje você tem que programar, agendar. Você vai vir na minha casa? Quando? Que hora? Tem que agendar, meu. Assim de supetão? Não, supetão você só vai tomar um café com leite, um pão com manteiga, um pão com ovo. A gente pode esquentar um ovo quente aí também pra você tomar. Mas é isso aí, doutor Paulo. Rapaz, você vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos, né? Você vê a pinga, mas os tombos você não vê, né? Meu amigo, 81 anos. Sofrido, meu. Não tive mordomia, não, meu. Para ter as coisas, alguma coisa que eu tenho, tem que suar. Muito. Mas fica um prazer aí conversar com você, viu, João? Eu estou escutando você só pelo SDR, pelo rádio nada. Você vê quanto é bom a gente ter o SDR, né? E senão eu não ia escutar você. Mas graças a Deus o dono dela aí pensou em colaborar com a gente, né? Mas eu vou deixar aí com o Paulo, doutor Paulo, PY2EXU, 7 estrelas, que ganhou nesses 22 anos de luta, muita luta. Não é qualquer um que faz o rádio que ele faz. Então por que não dá 7 estrelas? Nós, eu, você, João, o Altamir, nós somos 5 estrelas. Mas ele é 7. Ninguém fica das 3 horas da madrugada até meio-dia. Quem é que aguenta? Você aguenta? Então é isso aí. 7 estrelas é pouco. Prossiga, doutor Paulo. E o almoço só com agendamento. Ok. Como o Reinaldo Pratos é meu amigo, viu, João? Ele é um pouquinho exagerado, hein? Pode tirar algumas estrelas, hein, Reinaldo? Uma só tá bom já, hein? Uma estrelinha tá de bom tamanho. Então, quanto portadora, não espalha, tá bom? Não espalha, Reinaldo. Já temos 3 endereços confirmados, tá bom? Nome do amigo, RG, CPF, foto do amigo, tá bom? Capivara, tá? Não são todos, 2 pelo menos tem. Passagem, é questão de tempo pra gente mostrar na internet quem é, tá bom? Tudo isso a gente tá na maciota só pesquisando, ok? Quem que faz a denúncia?
radioamadores, tá bom? Radioamadores em off estão passando, ó. Essa portadora desse lugar, essa portadora desse lugar, a foto do amigo, a foto da frente da casa do amigo. Tá bom, Renan? Tá tudo pronto, hein? É questão de tempo, né, para fechar o cerco e cair a casa, né? Aí o negócio vai ficar feio, né? Porque todo mundo vai ver na internet quem é, né? Tá bom? A gente já tem aí toda a relação, nome, RG, CPF, endereço, foto da casa do amigo, tá? E foto do amigo, né? Isso pelo registro da polícia, ok? Aí pelo menos um tem passagem, tá bom? Um tem capivara garantido. Então, os outros dois é questão de tempo, a gente fecha o cerco, né, e mostra quem é quem, ok? Então, o amigo da portadora logo vai cair do cavalo. A gente vai descobrir, não, a gente já descobriu, ok? Faz tempo, hein? Faz tempo que eu já tenho nome, endereço, RG, CPF, tá bom? Quando chegar alguns carros de polícia na frente da tua casa, tá? Não vai reclamar, tá bom? Não vai reclamar, hein? Tá tudo prontinho, tá? Ninguém dorme de touca, né, Reinaldo? Ninguém, tá bom, colega? Então, continua, tá? Continua que é mais fácil, né, para pegar mais informações, ok? Continua que pra gente é uma maravilha, hein? E isso eu vou mostrar para todo mundo na internet, ó, lembra? Uma é nesse endereço, outra é nesse endereço e outra nesse endereço. Nome completo, RG, CPF. Tá? É tempo, né? Tempo para deixar tudo com muita prova bem robusta, tá bom? Como eu falei, né? Ninguém dorme de touca. Tá? Nem a trouxa, né? Nem a trouxa fica vendo aí, amigo brincando, dando portadora. Você vai dançar, né? Então, são 3, ok? 3 amigos, né? RG, CPF, endereço, foto, amigos, né? Dentro do carro, né? Com película, tirou foto do amigo saindo, vídeo, né? Do amigo saindo de casa, carro, moto, enfim, né? Tudo ali muito bem registrado, ok? É questão de tempo. Tá bom, Reinaldo? Eu vou mostrar, hein? Isso aí na internet, vou falar na rodada, ó. Entra no YouTube, né? Coloca aí, portadoras na rodada alto-falante. Primeiro, fulano, RG, CPF, endereço, todo o descritivo. E um que tem passagem, ok? Um tem capivara garantido. Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU ALFA-WHISKY com portador e tudo, Paulo. Bom dia. Oi, Evandro, bom dia. Isso não é papo furado, hein? Os amigos da rodada já fizeram isso, hein? Eu não fui atrás de ninguém, ok? Eles já mandaram toda essa informação pra gente, tá bom? Quem são os amigos? Todos vocês, né? Todos radioamadores. Tá? Uma parte, uns 50 amigos da Polícia Civil, tem uns 35 da Polícia Militar, tem 7 da Polícia Federal, ok? Sendo 3 delegados federais, o resto a gente que trabalha na Polícia Federal, tá bom? Então, já fechou o server, a gente já sabe quem é, tá bom, Reinaldo? 3 amigos, a gente tem tudo dos amigos. A casa vai cair. Não, já caiu, né? Já caiu, ok? Não adianta depois lá, você tira a antena, a rádio, não adianta. Então, isso já não está nem mais na minha mão, né? Já está na mão, né, de um delegado amigo, tá? Nem a Anatel, porque a Anatel pega muito leve, ok? A Anatel pega muito brando. O que a Anatel pode fazer é muito café pequeno, ok? Então já está na mão de um delegado para, né, dar o flagrante, tá bom? É tempo, só tempo. Continua, tá bom, colega? Pode continuar que você vai ver que a brincadeira vai ficar bem interessante, ok? Fala, Evandro. Grande abraço. Bom domingo adiante. PY2EXU ALFA-WHISKY. Boa tarde. Grande abraço, Evandro. Adiante. Ô, Paulo, meu rádio aqui está meio maluco. Eu falei bastante aqui, agora que eu tô vendo que eu tô no ar, hein? Eu não sei o que está acontecendo com o meu rádio aqui, não, Paulo. Bom dia, Paulo. PY2EXU é PY2EXU ALFA-WHISKY. Tá bom, Paulo? Eu não sei o que está acontecendo aqui, não, hein? Ih, rapaz. Ô, Paulo, bom dia para você, bom dia a todos os colegas participantes da rodada do Alto-Falante, Corujas e Aves do Paraíso, meu cordial bom dia. Quem tem o prazer de cumprimentá-los é o Evandro, operando aqui pelo cemitério do Campo Grande, do lado de fora, com certeza. Bom, ô Paulo, isso daí que você falou é um absurdo, viu? Olha, eu não gosto nem de comentar. Eu, com 50 e tantos anos de radioamadorismo, acho um absurdo a pessoa comprar um rádio,
paga rádio não é barato, é um hobby caro, para ficar aí atrapalhando. Não dá para entender uma coisa dessa, viu? Olha, tem uns negócios na vida da gente que é triste, viu? É triste. Mas, puxa vida, se você não gosta de determinada coisa, não vá lá, caramba. Puxa vida, realmente, pô. É triste, dói, viu? Dói. Na minha opinião, como pode você comprar um aparelho só para estragar as coisas? Por que isso? Para que isso? Puxa vida, viu? É lamentável, mas isso aí que você falou, com certeza a casa vai cair. Já caiu, né, Paulo? Já caiu a casa, isso não vai existir mais. Com certeza essa pessoa está escutando, ele vai pôr a consciência dele aí para funcionar e não vai fazer isso, né? Não pode fazer, não pode. Se eu não gosto de determinada coisa, nem lá eu vou, viu? Tá bom, Paulo? Mas beleza. E por aqui tá tudo bem entre aspas, né, Paulo? Porque a Dilma anda meio adoentada, ainda não sarou, hoje mesmo não amanheceu muito bem, não está muito legal. Saiu de um Covid e agora está aí com muito cálculo renal, problema no pulmão, e problema, viu? Tá, problema. Infecção urinária, e aí eu estou mesmo meio atrapalhado aqui. Tá bom, Paulo? Puxa vida, falei bastante, mas eu fico empolgado aqui na rodada do alto-falante. Paulo, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Palavra é sua, PY2. Hoje eu conversei com o padre, agora é o padre Regis. Ele quer vir conhecer aqui, ele quer vir aqui conhecer a minha estação, tá bom? Ele quer vir conhecer, mas foi um papo meio devagar, porque eu estava um pouco com pressa. A Dilma não foi na igreja, ela ficou aqui sozinha, ela e meu cachorrinho Tonzinho. Então ele falou que qualquer hora ele vem dar um pulinho aqui para conhecer. Aí esse aí tá mais fácil do que o padre Maurício, hein, Paulo? Mais fácil de trazer ele para o radioamadorismo, hein? Tá mais fácil. Tá bom, Paulo? Então tá bom, Paulo. A palavra é sua, PY2EXU, PY2EXU. Qual foi isso que toda a rodada do alto-falante na sua escuta? Vem de lá, Paulo. Ok. PY2EXU, Alfa Whisky, Evandro. Obrigado pelos votos. Tá bom, Evandro. Tomara, né? Tomara que ele venha para o radioamadorismo. Exemplo do padre Roberto Landel de Moura, né? Ele tem que dar o exemplo aí para os demais padres. Por que não, né? Por que não? Padres, pastores, todo mundo, né? Todo mundo pode ser radioamador. Jovens, né? Jovens, 16, 17 anos, jovens de 90, 100 anos. Radioamadorismo é um hobby para todos, é ou não é? Bom, mais alguém na frequência? Paulo, PY2, Novembro Eco Alpha. Ok. Dois amigos. Deixa eu anotar aqui. Disney. 2. Whisky Bravo Kilo. November Eco Alpha. Mais alguém? Ok. Então vamos lá. Grande abraço. Tudo de bom, Disney. Adiante. Ok, PY2EXU, PO2, Whisky Bravo Kilo, dizem que não tem nada a ver com a Disneylândia, né? Qualquer semelhança será mera coincidência, né? Assim diziam os dizeres lá dos filmes, né? Brasileiros, na verdade, para evitar, como se diz, ações penais, né? E um bom dia também, Evandro, que eu vi muito bem por aqui, tá? E assim a gente vai tocando o nosso métier, né? Quanto ao assunto aí do pessoal que vem perturbar, é complicado, né? Mas os dias deles está contado, o nosso não. Nós estamos dentro da legalidade, estamos dentro do que nós gostamos de fazer, estamos fazendo o correto, nós não temos que temer nada. Esse pessoal tem que temer tudo. E assim vai, viu, Paulo? Uma hora vou passar aí, como se diz, os amores aí, que não era para passar, né? Estão procurando por isso, né? Ok. A gente já tem tudo, já está tudo na mão. Por isso que eu estou falando, né? Se não tivesse, eu não estaria falando, ok?
Até carro, né? Bem na frente da casa. São 3 amigos. Amigos entre aspas, né? Foto, vídeo, chapa de moto, de carro, né? O amigo, né? O rosto do amigo, né? Ele andando na rua, enfim. Tudo prontinho, hein? É questão de tempo. Se ele tirar antena e rádio, não adianta mais, ok? Tudo foi feito, né, camufladamente, né? É questão de tempo, tá bom? E você vai me conhecer, tá bom, colega? Os 3, né? Os 3 vão me conhecer, ok? Tá? E você vai falar o seguinte, pô, você é o Paulo, né, PY2EXU? Sim, eu sou o Paulo, PY2EXU, ok? Tranquilo? Então aguarde aí que vou até apertar a sua mão, hein? Tá? Eu vou entrar na delegacia, né, vou me apresentar e apertar a sua mão, tá bom? Pelo aperto de mão você vai saber quem eu sou, ok? Tá? Não dá mais para sair, né? Já entrou na fria, tá bom, colega? Você já entrou na fria, tá? Você tira antena, tira rádio, fonte, não adianta mais, ok? Quem fez isso? Radioamador? Não teve nenhum radioamador. Tá? Eles deram dicas, né, de posicionamento. O resto foram investigadores da polícia. Tá? Vê se bate endereço, bate. Né? Sinal de rádio, tudo batendo, ok? Agora é questão de prazo para chegar na tua casa, tá bom? Tranquilo? Mas você vai me conhecer, hein? Os 3, né? São 3, ok? Os 3 vão me conhecer lá na delegacia. Tranquilo? Bom, vamos em frente. Eduardo, bom dia, abraço. 2 de novembro, Eco Alfa, adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí da rodada alto-falante. Pois é, Paulo. Estive afastado durante algum tempo aqui, morando aí lá no interior. Esses dias eu fui aqui por motivo de saúde, né? Mas retornando. Bom dia, Paulo. Mas sempre ouvindo aí, Só um minuto, Elias. perdendo nenhuma das rodadas alto-falante. Bom, Paulo. Fala a questão da portadora do pessoal aí, eu acho que é o seguinte, tá certíssimo. Acho que o cara tem que perder indicativo e tomar uma puta de uma multa. Eu não sei o que cabe aí, eu não sou advogado nem nada, não sei o que é dele aí, mas o cara não pode ter nem radioamador. Poxa, não tem que atrapalhar ninguém, né? E não são 3 amigos, são 3 inimigos do radioamador, né? O cara que faz um negócio desse aí é bandido. Mas tudo bem. Punição vem com o tempo. Quem faz paga, né? Ok, Paulo? Tá bom, Paulo, falei demais do meu tamanho. PY2 novembro Eco Alfa, Eduardo aqui por São Bernardo do Campo. Para PY2EXU Paulo. 6 estrelas, hein, Paulo? 8. Positivo. O nosso amigo Reinaldo é um pouquinho exagerado, né? Mas é amigo, né? Amigo é amigo, né, Reinaldo? Tem o Elias chegando também. Ah, só um detalhe, Eduardo. Não vai para a mão da Anatel, ok? A Anatel pega muito leve, ok? A pegada da Anatel é muito tênue, né? E é uma coisinha lá muito light, hein? Então não vai para a mão da Anatel, ok? Vai para a mão da polícia, tá bom? Direto, hein? Inquérito, polícia, aí o bicho vai pegar, ok? Já tem tudo, né? Tem foto, tudo dos 3 amigos. RG, CPF, o que faz, o que não faz, moto, bicicleta, carro, chapa de tudo, ok? Carro em nome do pai, da mãe, não importa, hein? Do irmão, tudo que já tá no jeitinho. Se eu tô falando, é porque já tá na condição de fechar o cerco definitivo, ok? Isso é, mas a Anatel não vai nem cheirar, ok? Tem amigos radioamadores na Anatel, né? Os amigos me ligaram, aí, Paulo, precisa de alguma coisa? Eu falei, não. A pegada da Anatel é para coisa mais leve, né? Essa pegada, né, vai ter que ser com capricho. Eu vou mostrar a foto de cada um, ok? Um tem passagem, tá bom? Um deles já tem uma capivara legal. Tá bom, Eduardo? Fala, Elias. Bom dia, abraço. Adiante. 2 Lima, Victor Charlie, é sua. Ok, Paulo, bom dia, um forte abraço, bom domingo para você, os demais da frequência. Papa Uniforme 2 Lima, Vitor Charles, para Europa, Xingu, Uruguai, deitando na frequência, só para cumprimentar os amigos e o Paulo da rodada alto-falante, ok, Paulo? É isso aí, Paulo, estava corujando aí, estava falando aí sobre a Anatel. Tudo isso aí é verdade, Paulo. Eu assino embaixo o que você falou por aí. Ok, Paulo? Deixa contigo, Papa Uniforme 2 Lima, Vitor Charles, para Europa, Xingu, Uruguai. Adiante, Paulo.
Opa, obrigado, Elias. PY2 Lima, Victor Charlie, PY2EXU. E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Tarde, bom dia, bom dia. Ô, Zé Carlos, bom dia, hein? Grande abraço. PY2 Xingu Serra Juliette, adiante. Acho que não é o Zé Carlos, hein? Mais alguém na frequência? Ok. Só na Coruja, então maravilha. Reinaldo Prats, PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Ok. Perfeitamente. Deixa eu cumprimentar aí o Altamir, né? Tango Brasil Whisky. O João. O Altamir é o Eco Alpha Whisky. O Disney Whisky Bravo Kilo. Bom dia. Elias agora. Lima Vitor Charlie. Um bom domingo a todos aí. Faltando menos 10 minutos para meio-dia. Já. Daqui a pouco eu vou tomar meu café. Café com leite, pão com manteiga, um ovo quente. E depois aí eu vou ver o que eu faço para comer aqui. Arroz e feijão tem. A mistura que eu vou bolar aí. Salada, tomate, palmito, azeitona, ovo cozido, pode pôr junto com a salada. A gente se vira. Tem que se virar, meu. Quem não se vira, tá perdido. A dona da pensão falou assim, se vira, meu. Você só se queixa. Então faz a tua comida. Então, Paulo, eu sou divorciado, né? Mas a gente tem aqui amizade aqui da dona da pensão, né? Então ela vem aqui, vem às vezes trazer alguma coisa, disse que ia fazer uma canja hoje. Eu vou pensar se eu vou comer canja. Nós somos um casal para frentex. Se fosse computar aí tempo de casamento, que eu separei, mas já dá mais de 50 anos. Então aí você imagina, né? Casei em 1962 e estamos vivos até hoje, né? Mas, Paulo, o tempo passa, o tempo voa, as pessoas vão aprendendo no dia a dia, mesmo depois de velho, a pessoa vai aprendendo, viu? Não adianta. Não adianta fazer o mal para as pessoas. Tem que procurar fazer o bem. Mas nós vamos chegar uma época que as coisas vão mudar. Estados Unidos também teve sua época ruim, 1930. Faltava tudo, situação difícil. E nós estamos parecidos da época 1930. Mas prossiga aí, doutor Paulo. É sua e ninguém rasga. É corajoso mesmo, hein? Comer a comida da mulher que divorciou, eu queria ter essa coragem, hein? Reinaldo Prats, PY2 Romeo Charlie Oscar, 11h35. É isso aí. E Evandro ali já com as desconfianças, hein? Não é brincadeira, né? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Bom. Oi, Paulo, Altamir. O tempo passa, o tempo voa. Posso deixar comigo, Paulo? Boa, bom dia. Não, ainda não, só um minuto. Ok. Tem o PO2 Alfa Delta
Mais um Altamir, são dois, hein? Altamir na frequência. Ok. Dado aqui, Papa Alfa Delta, e tem mais um amigo. Quem é o outro colega? PY2CY. Ok. Cláudio, PY2CY. Dado, tem mais um colega ainda. Quem é? PY2 Golf Eco. Bom dia. É, último dia do julho. Ok. O grande Donizete, PY2 Golf Eco. Também anotado. Mais alguém? Bom, pela ordem de chegada, dois Papa Alfa Delta. Bom dia, Altamir. Grande abraço, adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia, Altamir, meu xará. Ô, meu xará, eu também sou pai de gêmeo, hein? E são dois Altamir aí. Considero o Altamir aqui uma pessoa 100% Altamir. Eita, Paulo, elogiar eu mesmo, hein, Paulo? Amor e amizade, bom final de domingo, todos os amigos que participam da rodada do alto-falante. Olha, eu não entrei ainda até agora, não tinha entrado, por causa que eu estava com HT, né? E estava dando umas voltinhas na rua, né? Então, mas tá tudo jóia, beleza? Desejo que esteja bem com todos, Paulo. Percebe? Chegando assim a QTR do terminal de hoje, mas a gente não deixa de entrar e de cumprimentar todos e pelo menos assinar o ponto, né, Paulo? A gente tá com saúde e tá com vida, que a vida é em primeiro lugar, né? Positivo, Papa Uniforme 2, Papa Alfa Delta, PY2EXU. Ok. P2 Papa Alfa Delta, Altamir. Obrigado, tá bom, Altamir. Mas você chega de HT, hein? Chega na borrachinha, né? Sem problemas. E vamos lá para o Cláudio. Depois Donizete, ok? PY2CY. Fala, Cláudio. Ah, beleza, hein, Paulo? Não, tô aqui na frente aqui da casa de uns colegas aí. E tem um colega chamado Pedro. E ele tá todo curioso aí com o rádio aí. Falou, ah lá, ó, o cara deu oportunidade para mais alguém, fala lá no rádio. Aí eu apertei o PTT aqui para mostrar para ele aí o rádio aí. Tá aí olhando o rádio aí. Tá todo curioso aí com o rádio aí. Falou, ô Paulo, PY2EXU, PY2CY, móvel estacionado, aqui na Vila das Mercedes com alguns colegas aqui, hein? Beleza? E o Pedro tá aqui, ó, de orelha ligada aqui no rádio e com o rádio ligado aqui na orelha. Falou, Pedro? Ô Paulo, um abraço aí a todo mundo aí, todos da rodada. Permaneço não, viu, Paulo? Foi uma bicorada aí, mas para mostrar equipamento aí pro colega aí. Positivo? Bom prosseguimento aí, a gente permanece aqui como rádio ouvinte, ok, Paulo? PY2EXU, PY2CY, câmbio. Ok, Cláudio. PY2CY. E grande abraço para o amigo do Cláudio. Se é amigo do Cláudio, é nosso amigo, né, Cláudio? É isso aí. Baita abraço. Bom domingo, tá bom? E se quiser conhecer melhor o rádio, não tem ninguém melhor que o Claudinho, hein? CW, é com ele, viu? E outra, né? Já faz classe B direto, né, Cláudio? Aí que maravilha, hein? Até porque o Claudinho é um dos melhores professores de CW, ok? E Cláudio é o Cláudio, né? Até foi examinador da Anatel. Quantos anos, né, Cláudio? Quantos anos o Claudinho, examinador lá na parte de CW, hein? Zé do Parque, né? E um monte de amigos. Bom, Donizete, Y2 Golf Eco. Bom dia, abraço, tudo de bom adiante. Acabei de estar esquentando, hein? Quando vocês faz tempo, acompanhando aqui, mas não vê o caso. Preciso fazer a comunicação aqui, fazer o certo. Bom, vou cumprimentar o Reinaldo Prato, o CY, o outro Reinaldo que entrou, chegou muito ruim para mim, deu para explicar o plano. E daí, os outros colegas que estão na escuta aí, os internautas, um abraço.
Excelente domingo a todos aí nesse último dia de julho. E vamos para agosto, né, Paulo? Então tá aí. PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante, PY2 Golf X. Ok. PY2 Golf Eco, Donizete. Obrigado aí pelos votos, tá bom, Donizete? E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Eu. Deixa eu descobrir esse áudio, hein? Não peguei de primeira. Tá na ponta da língua, hein? Mas não descobri. Bom dia, PY2. Boa tarde, né? PY2EXU adiante. Bom dia, Paulo. É Altamira. Eu falei, eu. Tá? Não, mas continuando a conversa lá dos amigos lá. E pior que você vai na delegacia, não é pra defender eles não, né? Pra acabar com... pegar na mão deles e falar assim, radioamadorismo não é brincadeira. É coisa séria. Ok, não. Se você for em delegacia, nenhum delegado faz isso. Né? Nenhum plantonista, ninguém, né? Investigador, ninguém mexe com isso, né? Vamos falar, vai na Anatel, né? Vai na Anatel. Mas, né, como a rodada alto-falante tem muita gente da área de investigação, Polícia Civil, Militar, Federal, né? Só da Polícia Federal são 7 amigos. Tá dentro da Anatel, né? Até que me ligaram, né? Paulo, você precisa de alguma ajuda? Eu falei, não, né? E a Anatel precisa entrar? Não, não vai nem participar, ok? A Anatel vai saber do resultado que eu vou levar, né? Pessoalmente, a Anatel, o resultado lá de 3 apreensões e foto, tudo tá no jeito, tá bom também? Tá tudo na mão, hein? É o que eu falei, né? Se eu tô falando agora, o pessoal pode correr, né, ter antena, rádio, fonte, que não adianta, hein? Já tá tudo registrado, até drone, carro com isso filme na frente da casa do amigo, ele nem desconfiou, hein? Estavam gravando tudo, viu, Altamir? Tá tudo na mão, ok? Então, se eu tô falando, eles vão sumir com antena, rádio e tal, não tem problema, ok? Tem foto, tem tudo certinho, hein? É questão de tempo, né? E tudo tem que ser feito de acordo, né, com prazos, com convocação para ir na delegacia, ok? Então é tudo, né, de acordo com a lei, né? Mas eu vou mostrar a foto de cada um, tá bom? Foto do RG, né, que tem na polícia, ok? Quando você levanta a capivara, né, os antecedentes criminais do amigo, né, chama capivara, ok? A foto atual e vídeo atual, tá bom? E tudo isso eu vou jogar na internet, para quem é quem, né? Casa, endereço, RG, CPF. Mesmo que ele arranje advogado, 1, 10, 20, 100, né? Que não pode uma ova, né? Aí você vai brigar com o Papa, né, o Altamir? Depois que eu jogar tudo isso na internet, quero ver a cara de alegre dele, né? Tá pronto, hein? Tá na mão. Se eu tô cantando a bola é porque já não tem mais escapatória, ok? Ou seja, a casa caiu, ok? Já era, né? Você pisou na bola, foi tonto, né? Você deu muita brecha, né, amigo? Você deu muita portadora, né? Pessoal do rádio cobrindo, mandando informação pra gente, né? Vendo sinal na porta da sua casa, ok? Sem antena no HT, ok? E pondo sinal final de escala, né? Então você deu muita chance, né? Deu mole, né? Deu mole e dançou, ok? Mas você vai me conhecer, tá bom? Vou ter a honra de conhecer um por um e dar um aperto de mão bem legal no amigo. Bom, mais alguém na frequência? Tipo, pacote fechado, né, Paulo? Esse pacote vai ser bem aberto, hein? Bem escancarado, viu, João? Todo mundo vai conhecer, né? O rosto, RG, CPF, endereço, tá? Não vai ter problema, hein? Vai ser bem aberto para todo mundo saber quem foi, ok? Bom, senhores, são 12 horas e 5 minutos. Mais alguém na frequência? Este bravo aqui, Paulo. Fala Disney, Whisky Bravo Kilo, adiante. Ok, PY2EXU. Parabéns, Paulo, pelo trabalho, hein? Vocês estão executando. E os vítimas aí não sabem que o áudio tem DNA. Hoje já é possível decifrar esse DNA e assim que ele modular qualquer um dos componentes aí, esse áudio vai ser comparado e aí já é uma forma também de rastrear, né?
e a SEI, né? Comunicações são para o ar, né? Aí investiga quem conhece, né? E recebe bem quem merece receber, né, Paulo? Essas são as minhas considerações. Paulo, não vou te alongar mais. Uma boa tarde a você, a todos. E o nosso amigo aí, o meu vizinho aí, o Reinaldo Prats, o homem que cheira flores. Depois ele vai te explicar por que ele cheira flores, hein? Num outro câmbio, outro dia, hein? Ok. PY2EXU, Paulo. PY2EXU, Bravo Kilo, Disney. Então tá aí, senhores. Mais alguém na frequência? Bom, tiveram na rodada alto-falante hoje o Cris, PY2 November, Charlie Romeo, Fernando, PY2 Tango Mike Oscar, Cabral, a coruja aí sempre com a gente, o Fábio, PY2 Lima Delta, João, PY2 Tango Bravo Whisky, Fernando, PY2 Sierra Mike Sierra, Rogério, PY2 Roma Lima França, Jair, PY4 Alfa Juliette Tango, Wagner, PY2 Charlie Delta Romeo, Marcos, PY2 Kilo Hotel Golf, Roberto, PY2 Romeo Bravo Delta, Reinaldo Prats, PY2 Romeo Charlie Oscar, Cláudio, PY2 CY, Charlie Yankee, Ramalho, PY2 Oscar November Lima, Altamir, PY2 Kilo Charlie Hotel, Evandro, PY2 Eco Alpha Whisky, Disney, PY2 Whisky Bravo Kilo, Eduardo, PY2 November Eco Alpha, Elias, PY2 Lima Victor Charlie, Altamir, PY2 Papa Alpha Delta, Donizete, PY2 Golf Eco, e esta, PY2 Eco, X-Ray Uniforme Paulo, Aeroporto de Congonhas. Grande abraço a todos. Bom domingo, bom almoço e até amanhã. Se não mais solicitado, pagando. Tchau, tchau. Boa tarde, Paulo November, Charlie Romeo. Abraço. Bom almoço. Até uma próxima, se Deus. Seu Evandro, estiver na escuta, melhoras aí pra dona Dilma, seu Evandro. Ficando aqui. Só um minuto. Caldo de cana que sobrou. Um bom descanso por aí, até mais. Ô, João, obrigado, hein? Bom descanso, tudo de bom. Bom domingo, bom almoço, recomendações da dona Rose, seus dois filhos, a filha e o filho, tudo de bom. Ô, Cristian, muito obrigado pelas palavras aí, viu, Cristian? Muito obrigado. Fique com Deus. Palavra é sua, Paulo. Hoje, sabe que o Christian foi o primeiro da fila hoje, viu, Evandro? Primeirão, hein? Que horas eram, Cris? Eram 3 horas e 11 minutos. Exatamente, hein? O número 1. Number 1, né, o Cris? É isso aí. Abraço, bom domingo. Um abraço, Paulo. Bom almoço pra você, família, e excelente semana. Tô por aqui ainda, João. Pode falar, adiante.